Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fry. Com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica com a Eletrolar. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. LifePrev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na LifePrev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a LifePrev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. LifePrev, corretora de seguros e consórcios. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos, debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô ali? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson. Uma ótima tarde, noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde, noite para você, amigo que curte o canal do Grigo, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. Derby 207.
Estádio Brinco de Ouro da Princesa, hoje dia 30 de junho de 2024, partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E você, amigo da Web Rádio Gringo, estará junto conosco com esse timaço da Rádio Gringo, curtindo todas as emoções, todos os detalhes de Guarani e Ponte Preta, direto aqui do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bom demais ter você conosco, bom demais também ter assistência técnica, elétrica e hidráulica, com a Eletrolar, parceira sensacional. Da mesma forma que a Life Prev, consórcios e corretora de seguros. Valeu, Maurício, valeu, Wagner Ferreira, bom demais ter vocês conosco. E eu já vou começar a girar esse timaço da Web Rádio Gringo para esse Deb 207. Deb esse que você vai curtir todos os detalhes com muita emoção na nossa, na sua Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Legal demais, eu já vou movimentando esse timaço da Web Rádio Gringo que fará essa jornada junto conosco, aliás, uma jornada esportiva no qual você pode sair aí com prêmios, hein? Você que está curtindo na telinha do canal do Gringo, no Facebook, você está vendo aí, ó, show de prêmios, um sorteio de prêmios para você, uma bola oficial da Pênalti, uma ducha eletrônica da Zagonel, 220 volts e um perfume feminino da Fator 5. É só você enviar uma mensagem no chat do Facebook, no chat do YouTube, e você estará junto conosco, né, já participando desse sorteio no final da programação, no final da nossa jornada esportiva. Eu já tô vendo que tem uma galera participando, eu já vou falar, dar um alô para todos vocês, mas antes disso, deixa eu chamar ele que tá lá no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Acho que vai passar um friozinho hoje, hein? Pra quem que eu tô falando? Eu tô falando dele aqui, ó. Carlos Zanqueta. Grande Zanqueta, uma ótima tarde e noite pra você. Seja muito bem-vindo nessa jornada especialíssima. Derby Campineiro, uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, Zanqueta. Muito boa noite, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira e todos os amigos que nos acompanham pela Web Rádio Gringo, a rádio que mais cresce no Brasil. Daqui a pouquinho aqui, direto do gramado do estádio Moisés Lucarelli, o grande derby, o derby 207, é isso aí. Qual estádio que é, Zanqueta? Brinco de Ouro da Princesa. Aê! Não, é só para o pessoal ficar alegre. É sim. A pessoa tem que ficar alegre, tem que ser imparcial, entendeu? Certo. Tem que ser imparcial. E tá tão frio aqui que o quero tá de cachecol. Tá de cachecol. Tá tão frio que tá aqui. Mas vamos para já as escalações dos dois times já saíram, daqui a pouquinho estaremos trazendo para você, ouvinte, amigo da Web Rádio Gringo. Maravilha, esse Carlos Zanqueta, que terá um convidado lá, um parceiro do lado dele. Já tá do seu lado aí, o seu companheiro de hoje, ô Zanqueta? Vou chamar ele aqui, peraí, ô Diógenes! Diógenes! Tô chegando no Diógenes aqui. Oi Diógenes, tudo bem? Oi, muito boa tarde a vocês, amigos da Web Rádio Gringo. Meu nome é Diógenes Ofanho. Sou muito fã de vocês e acompanho muito a programação de todos vocês, tá bom? Eu queria ganhar muito aquela ducha, porque o chuveiro da minha casa tá pior que bater na mãe por falta de mistura. Mas vamos lá, viu? Parabéns pela transmissão e espero que vocês façam um jogo imparcial, tá? Mas vamos lá, Guarani. Esse aí é o Diógenes que veio direto lá do Jardim Aurélia, direto aqui para assistir o jogo, viu, Gringo? Tá certo, Zanqueta, grande Carlos Zanqueta, legal demais. Seu amigo Diógenes. Ofanho. Agora, lógico, né? Aqui do meu ladinho, você ainda continua vendo aí. Então, mande a sua mensagem, aqui no chat que você vai participar conosco. Legal demais. Agora eu vou chamar ele aqui, né? Tá do meu ladinho. Ele, com seus comentários sempre de excelência, afinal de contas, como eu sempre digo, é o nosso presidente. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira. Uma ótima noite, tarde e noite para você, Wagner Ferreira, nessa jornada esportiva especialíssima Derby Campineiro, Wagnão. Grande abraço, meu caro Anderson Luiz Grigoleto, o Lemão Zanqueta lá embaixo com as reportagens e você que vai acompanhar as emoções de mais um clássico campineiro aqui pela Web Rádio Gringo.
As opiniões estão divididas, né? Porque pontepretanos torcendo para a Ponte, dizendo que vai ser de lavada, e o torcedor do Guarani esperando uma reviravolta, porque a campanha é das piores da sua história, e hoje tem que conseguir os 3 pontos, independente de que seja a Ponte o seu adversário. Agora, durante toda a semana, durante até a história, diz o seguinte: derby não tem favorito. Eu já vou na contramão dessa história. Eu acho que a Ponte é favorita para vencer o derby, por tudo que ela vem jogando nas últimas partidas. Enquanto que o Guarani não apresentou nada até agora. Agora, o que é verdade é que dentro do derby, dentro do Clássico Campineiro, as coisas costumam se modificar dentro do campo. Então essa é a expectativa do torcedor do Guarani, que nos últimos 6 jogos, dentro do brinco, venceu 4, empatou 2. Então, eu não acredito muito em retrospecto, nem em história, absolutamente nada. Eu gosto de viver o presente. E no presente a situação é essa. A Ponte está melhor, está em 13º lugar. Guarani é o lanterna, último lugar. Mas como eu já disse aqui, dentro do derby, dentro das 4 linhas é que vamos resolver e saber ao final o vencedor desse clássico de número 207 do derby campineiro. Tá aí, esse Wagner Ferreira, você que tá curtindo a nossa transmissão, tá escutando aí, né? A torcida do Bugrão fazendo a festa, porque o time do Guarani, nesse momento, entra no gramado para fazer o seu aquecimento. Time do Guarani, que precisa demais de começar a reverter essa situação sua no Campeonato Brasileiro da Série B. E a Ponte Preta, que precisa também da vitória para tentar escapar cada vez mais da zona lá de baixo e chegar lá na zona lá de cima, né? Derby é aqui na Web Rádio Grig e você curtindo todas as emoções, hein? Eu vou mandar um abraço para a galera que já está participando aqui. As escalações já estão lá com o Zanqueta, ele vai passar aí uma prévia aí da escalação. Mas antes, eu vou mandar aqui, ó. Tá aqui o Luiz Henrique, grande Luizão. Boa tarde, galera, ótima transmissão. Vai para cima dela, Ponte, tá dizendo o Luiz Henrique, que tá usando o nick aí da Thaís, né? Mas tá aí, já tá concorrendo, viu, Luiz? Já tá concorrendo aos prêmios da nossa jornada esportiva da Grigo. Grande Fábio Almeida, grande Fabião, boa transmissão para vocês. Meu palpite, Ponte 1-0. Com todo respeito ao rival, um abraço. Errou! Manda! Errou! Tá dizendo o Zanqueta que o Fábio errou. Nem começou o jogo, ele já tá falando que errou. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Aliás, Matozinho hoje, olha aí, Matozinho. Matozinho que tá fazendo aniversário no dia de hoje. Carlos Eduardo, muito sucesso pra você. Saúde, felicidades, que Deus continue te abençoando, iluminando muito e continue sendo esse parceiraço aqui da nossa Web Rádio Vivo. E no Cobra Táxi, quando eu tava com a outra frente da sua casa, sensacional, seja muito feliz. Aí, homenagem da nossa Web Rádio Grigo pro grande, né, ó, grande Matozinho, que tá sempre ligadinho aqui conosco também. Ele tá dizendo boa tarde a todos. Empate hoje, 1-1. Caso a Ponte Preta ganhar, será um excelente presente de aniversário. Tá aí. Errou! Cristiano Salvione tá aqui conosco também. Boa noite, amigos. Hoje a Ponte ganha de 2-1, tá dizendo o Salvione. Errou! Mário Júnior, boa tarde, equipe, abraços a todos, grande transmissão, grande Marão, já vai estar concorrendo, vocês todos já estão concorrendo aos nossos prêmios aqui da nossa jornada. O Fábio tá dizendo que vai ganhar a bola e o derby, tá dizendo o Fábio. Mário Júnior, friozinho hoje, espera jogo quente, não frio, exatamente. Zanqueta tá doido para ir pro Rio de novo, tá dizendo o Salvione. Barbaridade. A Mariana Monteiro Salvione, que legal ter você conosco aqui também, Mariana. Boa tarde, 2-1 para a Ponte, tá dizendo a Mariana. E o Carlos Eduardo tá agradecendo aqui, né? Vocês todos já estão concorrendo. Vai compartilhando. Opa! Vai compartilhando a nossa... Tá saindo o som aí, Vagnão? Tá, né? Tá saindo aí? Bom, avise aí, galera, se tá saindo o som. Aí, agora tá dando uma interferência aqui, né? Eita!
Tá saindo som aí, Zanqueta? Tá me escutando? Sensacional. Legal. Bacana. Pergunta pro Zanqueta, se você me permite, Anderson Grigoleto. Eu comentei até com você, né? Eu estou notando 2 gols adicionais ali dentro do campo. Você acha que isso é permitido, Zanqueta? O árbitro vai mandar tirar aquilo ali? Não, aquilo lá é só para os treinamentos dos goleiros, que quando... para não estragar a grande área, a pequena área, porque a fama que nós temos, que nós jogamos no gol, que no lugar do gol não cresce grama. E do Guarani tem grama, né? Para não estragar, eles vão treinar naqueles gols móveis e que daqui a pouquinho eles são removidos para a próxima arquibancada. Tá vendo? Fez a pergunta pro cara certo, tá vendo, Anderson? Ah, tá conhecendo tudo, hein? Sensacional. Grande Carlos Zanqueta. A galerinha vai compartilhando a nossa transmissão aí, vai passando para os seus amigos, para eles concorrerem também a todos os prêmios e prestigiarem, né, a nossa jornada esportiva da Grigo hoje. Wagner Ferreira, daqui a pouquinho o time da Ponte também entra para o aquecimento, o Guarani já em processo de aquecimento aqui no gramado do Brinco de Ouro. Mais um derby, como todos, né? Sem previsão. Como você disse, a Ponte Preta no melhor momento no campeonato, o Guarani realmente fazendo uma campanha muito ruim até o momento. Mas a sua previsão, né? Você não é a cigana Samanta, como diz o João Carlos de Freitas, né? Mas a sua análise, o que você acha que pode acontecer nesse derby? Pelas escalações, você já tem escalações aí, né, Vagnão? Você pegou aí? Eu só tenho as escalações aqui extraoficiais, né? Eu vou esperar o Zanqueta com a papeleta na mão e a escalação oficial de Guarani e Ponte. Mas a Ponte não tem muito o que mudar, né? Nós sabemos que é mais ou menos a base do time que vem jogando. Agora, o Guarani é uma incógnita. Não sabemos se o Pintado vai realmente mexer no time para tentar alguma coisa diferente, né, que vinha sendo feito. Porque, segundo o Carlos Batista, se você planta sempre a mesma coisa, você vai colher sempre a mesma coisa. Tá certo, se essa plantação for boa, colhendo bons frutos, tem que ser mantida. Mas como é o caso do Guarani, alguma coisa tem que ser mexida. Tem alguns desfalques no time, é verdade, ele vai ter que fazer algumas improvisações. Mas vamos ver, eu espero a escalação oficial para fazer um comentário mais abalizado em cima do que pode aprontar esse time do Guarani para cima do bom time da Ponte, que tá, eu repito, em ascensão nas mãos do técnico Nelsinho Batista. É verdade que não ganhou nenhuma partida fora ainda. Hoje tem a oportunidade. É em Campinas, mas é um jogo com mando do adversário. Então vamos ver se o Nelsinho vai aprontar alguma surpresa. E uma delas pode ser a ausência do Edu Elvis ou não para o segundo tempo. O torcedor acha que não deve, acha que deve começar jogando. De qualquer maneira, vamos aguardar as escalações oficiais de Guarani e Ponte com o nosso Lebão Zanqueta. Grande Vagnão. Então, Carlão Zanqueta, você que já está com as escalações, daqui a pouquinho, agora são 17 horas e 50 minutinhos, a bola vai rolar a partir das 18h30. Mas, por gentileza, a escalação que o técnico Pintado vai colocar em campo hoje, daqui a pouquinho, para enfrentar a equipe da Ponte Preta. Por gentileza, Zanqueta. Tá na mão, se o técnico Pintado escalou a Rádio Grigo, coloca no ar para o torcedor bugrino em oferecimento a Eletrolar, elétrica e hidráulica desde 1978. É isso aí, 46 anos no mercado. 89, Vladimir. 3, Léo Santos. 10, Luan Dias. 13, Diogo Mateus. 18, Matheus Bueno. 19, João Victor. 21, Lucas Araújo. 23, Douglas Bacelar. 30, Ailton. 32, Vinícius Yuri. 99, Caio Dantas. O treinador é o Pintado. Tá aí então, Wagner Ferreira. Nesse momento, a equipe da Ponte Preta entrando no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa também para fazer o seu processo de aquecimento. As duas equipes agora então no gramado fazendo o seu aquecimento. Vagnão, Vladimir, Diogo Mateus, Léo Santos, Douglas Barcelar e o Vinícius Iude. Aí no meio, ele vai com vamos ver aqui. Camacho. O Camacho. Não, Camacho. Camacho tá ali no banco. Nem no banco.
Ele vai com o Matheus Bueno. Matheus Bueno. É o Lucas Araújo. Lucas Araújo. E aí na frente o João Vitor, o Ayrton e o Caio Dantas. Ele deu uma mudadinha aí. Bem, a novidade é na lateral esquerda, né? Esse Vinícius é um garoto ainda, mas vai para um clássico dessa tamanha importância. No meio campo, não tendo o Camacho, ele vai de Lucas Araújo. Diga-se de passagem que a dupla Camacho e Bueno jamais se entenderam. O Bueno talvez, né, consiga alguma coisa a mais com o Lucas Araújo do seu lado. E o Luan Dias, né, que foi contratado aí com um bom peso, um peso técnico para o time, mas que não até agora não mostrou por quê. Mas tem a chance de hoje, no Clássico, conseguir mostrar por que foi contratado. E no ataque já era esperado, né? João Vitor numa beirada do campo, o Ayrton na outra beirada e o Caio Dantas centralizado, fazendo o pivô. Olha, uma mexida aí do Pintado, não tinha muito o que fazer, não. Daqui a pouco vocês vão ver o banco que o Lemon Zanqueta vai fornecer. Eu acho que muito a pouca opção para mexer no time, se for preciso melhorar alguma coisa numa situação de emergência dentro da partida. Aí, passa o banco aí do Guarani fazendo uma gentileza, Zanqueta. 31 Douglas Borges, 22 Álvaro, 6 Kaique, 7 Lucas Paraíso, 8 Marlon, 12 Lucas Abel, 15 Pedro Henrique, 17 Jefferson, 26 Rafael Freitas, 29 Ian, 40 Bruno Oliveira. O queridinho do Wagner Ferreira Camacho nem no banco ficou. Aí. Legal, Zanqueta, essa escalação do Guarani, time titular, passou os suplentes também. A escalação do técnico Nelsinho Batista, tá em mãos também, ô Zanqueta? Positivo. Por gentileza, a escalação do time da Ponte. São Nelsinho escalou, a Rádio Grego coloca no ar, oferecimento Live Pub Seguros e Consórcios. Número 1, Pedro Rocha. 2, Igor Inocêncio. 3, Edson. 4, Matheus Silva. E número 6, Sérgio Rafael. 7, Dodô. 8, Emerson Santos. 9, Gé. 10, capitão da equipe Elvis. 11, Iago Dias e número 15, Castro. Wagner, 3 zagueiros aí na escalação da Ponte Preta. O Edson, Matheus Silva e também o Sérgio Rafael. E vai sem lateral esquerdo? Então, eu acho que aí... Vai 3-5-2? Então, pode ser também, ou algum desses daí fazem a lateral, né? Sei lá. O que será que o Nelsinho tá pretendendo? E no meio campo nós vamos de quem? Castro e Everson e Elvis, é isso? No meio de campo tem Dodô, Emerson Santos E Elvis e Castro. Elvis e Castro. Aí na frente o Matheus Regis e o Gé. O Iago Dias. Iago Dias. Iago Dias e o Gé. Ele tirou o Matheus Regis. É o banco. Qual o banco? Vamos lá. Banco da Ponte Preta. 30, Luan. 13, Joilson. 17, Guilherme Beleia. Meu Deus, que nome. 18, Emerson. 20, Guilherme Nicolodi. 25, Lucas Bochecha. 31, Zé Mário. 77, Matheus Regis. Tá aí o banco, a escalação da equipe da Ponte Preta. Veio de uma maneira diferente aí, né? Todo mundo esperava que ele tiraria o Iago Dias. Ele preferiu tirar o Matheus Regis. Vem apenas com o Gé e o Iago Dias na frente. Lógico que o Alves aproxima também aí. Mas no meio ele deu uma fechadinha aí. Tem o Dodô também, né? O Dodô também ele faz uma chegada legal. Tá jogando no meio. Mas essa equipe da Ponte Preta te surpreendeu, Magnão? Olha, não surpreendeu não, porque o Nelsinho tem o elenco nas mãos e naturalmente estudou o Guarani, sabe o que está fazendo, sabe que o Guarani não tem muito poder de fogo, então ele fecha um pouquinho a defesa. Se o Guarani não tem muita chance de chegar, uma defesa reforçada vai ser um trunfo para a Ponte Preta, né, neutralizar o ataque bugrinho. Então por isso ele vai com essa formação. Meio campo, ele mantém o Castro, que foi muito bem, né, na partida contra o Ceará. E tem o Everson que vem se mantendo aí na posição, e o Elvis que dispensa comentários. E ainda tem o Dodô que
é um misto de atacante e meia. E pode realmente ser um companheiro ali pro Gé e pro Iago Dias. Olha, é uma formação interessante do técnico Nelsinho, estrategicamente escalado o time da Ponte para enfrentar esse Guarani. Evidentemente que o Nelsinho reconhece. A Ponte está no melhor momento. Mas enfrentando um adversário como o Guarani, desesperado, em busca do resultado positivo, realmente ele arma uma Ponte mais cautelosa. Mas não deixa de ser uma Ponte perigosa também, que o Guarani tem que tomar cuidado. Aí, esse Wagner Ferreira, Deve 207, daqui a pouquinho a bola rola e você vai curtir todas as emoções, todos os detalhes aqui conosco na Jornada Esportiva da Gringo. Lembrando mais uma vez, Jornada Esportiva tá aí na telinha. Jornada Esportiva, opa, não tá na telinha não, agora sim tá na telinha. Jornada Esportiva premiada hoje, né? Premiada, então, tá aí, ó, você vendo aí, uma bola oficial da pênalti, uma ducha eletrônica, 220 volts da Zagonel e também um perfume feminino sensacional da Fator 5. Você que está enviando as mensagens aqui no nosso chat do canal do Gringo, também no chat do Rádio Gringo Oficial no Facebook, vocês já estão concorrendo, hein? O Fábio Velido, olha aí o Fábio Velido, está aqui no brinco o Fábio Velido. E tá curtindo a nossa Jornada Esportiva da Gringo. Grande Fábio Velido. Tá aí. Boa tarde, amigos. Vamos pro grão, tá dizendo o Fábio Velido. Já tá concorrendo também, Fábio Velido. Aqui é Iliala, alguma coisa assim. Iliala. Legal demais ter você aqui conosco, hein? Boa noite, Guarani 0, Ponte Preta 1. Tá dizendo a Liala. Cristiano Salvione. Fábio, procura o Zanqueta aí, que ele começou a transmissão falando que tá no Moisés. Tá dizendo. Foi justamente que eu fiz isso, justamente para ver se vocês estavam escutando. Você estava ligado, né? Exatamente. Ivanildo Magalhães, grande Ivanildo, faz história também, bro. Boa transmissão para você, que legal demais, Ivanildo. Ó, vamos fazer uma resenha aí no Fran Festas, hein? Vamos marcar uma resenha aí nesse lugar sensacional também. O João. Eita. Esse fiozinho aqui, eu vou falar, tá escutando? Ótimo, vamos lá. Tá baixo. Tá baixo. Aí, ó. Então, tem um fiozinho aqui que eu vou falar pra você, hein? O João Luiz Ribeiro, acho que tá lá no Guarujá. Curtindo. Giovanni sabe, tá com uma interferência no fundo do som, Anderson. Obrigado aí pelo feedback, Giovanni. Tá dizendo que travou tudo agora. Vamos ver aí se a gente conserta o som. Mas legal, esse feedback é bom demais, você está dando pra gente, hein? Ô Anderson, oi. Você sabe que o derby tem uma certa mística, né? E muita coisa que tá nos bastidores aí foi pro folclore do futebol campineiro, né? Consta que um derby do majestoso, o goleiro era o André Dias. Você se lembra do André Dias, que foi preparador físico, preparador de goleiro da Ponte. Ele pegou o uniforme da Ponte e levou para uma bencedeira, né, para fazer, né, aquela oração em cima do uniforme ali para dar sorte na Ponte. Lembrando que o Guarani tinha Djalminha, tinha Amoroso, tinha Luizão, e começa o derby. Primeiro tempo, Djalminha pima, 1-0. Vai dali, vai de cá, Amoroso. Guarani 2-0. Aí no intervalo, o André Dias falou o seguinte: olha, não tá dando certo esse negócio de benzer a camisa, não. Pegou, trocou todo o uniforme do time. O que aconteceu? Gaúcho marcou 2-1 e o Careca empatou 2-2. Aí o André Dias foi saber a benzedeira na bugrina. Eu vou falar, aí não vira, né?
Aí não tem jeito, né, Vagnão? Aí o negócio complica de vez. Bom, legal demais. Ô, Zanqueta, como tá o público nesse momento? Agora, 18 horas, 2 minutinhos, faltando 28 minutos para a bola rolar. Como que tá o público aí, aqui, né, em cima, aqui no tobogã, embaixo, uma visão geral do público aqui do Brinco de Ouro? Em cima de você tem bastante gente batendo cabeça aí, já viu, Anderson? Um bom público significativo, embaixo do tobogã também um público razoável. Muita gente do lado de fora ainda para entrar no estádio. Passamos, acho, de 8 mil pagantes. Aí, 8 mil? Bom, público bom até, né? Quer dizer, seria melhor ainda se tivesse bem mais. Né? Você deveria ter 2 torcidas, né? Então. É um fato que, na realidade, o que você pensa disso, Vagnão? A gente estava comentando em off, né? Faz falta, né? Você usou até um termo. Qual o termo que você usou, Vagnão? E a moldura do espetáculo é o torcedor, né? Você olha aquela cabeceira lá totalmente vazia. E mesmo que fosse liberada para a torcida do Guarani, não ia preencher, porque a campanha quem faz a presença do público, quem faz é a campanha do time. Então nós sabemos disso, que o torcedor que vem aqui é um apaixonado mesmo. São aqueles 3 mil sempre, né, de todos os jogos, e mais alguns aí que sentem no derby a motivação para comparecer ao estádio. Então, será que está 8 mil? Aqui, pela nossa visão aqui, não vamos chegar nisso não, mas de qualquer maneira, não deixa de ser um bom público. Longe daquilo que era esperado para derbys anteriores, né? Principalmente com 2 torcidas, né? Onde ocupava as 2 cabeceiras antigamente, né? Depois só do placar, e o público era de 12, 13, 15 mil torcedores. Hoje nós vamos ficar comentando disso sim tanto. Mas é o que temos para hoje. Vamos lá, daqui a pouco a bola vai rolar para Guarani, tem mais um derby do futebol competitivo. Aí, derby 207, você curtindo a jornada esportiva da Grigo, as equipes aquecendo, né? Cada hora que chega um jogador de Ponte Pretano aqui na beira, próximo ao tobogã, é homenageado de uma forma, assim como é no estádio Moisés Lucarelli, né? Mas as equipes já no aquecimento, faz um tempinho já, e... O negócio de público também tem um detalhe interessante, né? Em 1997, Beto Zilli era o presidente do Guarani. A delegação ia chegando pro derby, ele falou pro motorista do ônibus, para no tobogã ali, agora vamos pro ginásio aqui atrás. Aí, por quê? Não, para aí, desce todo mundo, entra pelo portão para misturar junto com os torcedores, para sentir a vibração. Aí é o seguinte, né? Um público de 22 mil pessoas nesse clássico. Sabe o que aconteceu? O Guarani venceu por 2-0. Gol de Barata e de Paulo Isidoro. Quer dizer que funcionou, né? Aquela pressão que o Petuzini fez, o torcedor, o jogador sentir a presença do público ali do lado, e evidentemente que os caras comeram a grama e venceram o derby. Tá aí, Wagner Ferreira. Flávio da Bruso aqui conosco também, parabéns pelo trabalho e comprometimento, legal demais, Flavião. O Ricardinho Souza Pereira, para de secar, Ceará, tá dizendo aí, acho que tá falando com o Ivanildo, né, sei lá. Rodrigo, tá dando um recado, manda, Zanqueta. O Diógenes gritou pra mim ali se ele tá concorrendo aos prêmios. Opa, pega o Diógenes aí, conversa direitinho, fala que ele tá concorrendo aos prêmios também, tá do seu lado aí o Diógenes, né, ô Zanqueta? Você quer ouvir a voz dele? Por gentileza, conversa. Ô, Diógenes! Diógenes! Oi, Zanqueta, tudo bem? Pode falar. Ô, Diógenes, o Grigo tá lá na cabine, ele e Wagner Ferreira, quer saber o seu placar, porque se você quer concorrer aos prêmios que vai sortear. Olha, é claro que eu quero concorrer aos prêmios. Eu vim justamente por causa disso daí. Meu placar vai ser 4-0 Guarani, só gols no segundo tempo, tá bom? Meu nome é Diógenes Ofanho. Muito obrigado de estar concorrendo aos prêmios aí, Grigo. Manda, Wagner. Pois é, o Zanqueta tá devendo uma resposta para nós. Ele pergunta toda hora aí, o que é que o mudo falou pro surdo? É isso? Exato, fala. Qual é a resposta? Esse é Carlos Zanqueta, sensacional. Tá aí. Mas a galerinha tá participando aqui legal conosco também, viu? O Giovanni tá dizendo que é vitória da Ponte Preta, o Fábio Edson de titular, meu Deus, tá dizendo o Edson. Celso Fittipaldi, olha o Celso mandando aqui também uma mensagem pra gente aqui no nosso chat do Facebook, legal demais.
O Ivanildo tá respondendo pro Ricardinho aqui. Voltou, mas chiando. Tá bem baixo o som do Vagnão. Tem um barulhinho mais alto que a voz dele. Tá, olha aí, olha a bola onde tá. Dá uma olhada. Som ruim, tá dizendo. A gente vai... Dá uma olhada onde tá a bola. Nós vamos aceitando aqui Grego, no meio do caminho. Oi? dá uma olhada onde tá a bola. Tá fazendo duplo trabalho aí hoje? Vai fazer Ela procura. Zanqueta vai fazer a reportagem e tá trabalhando também pelo jeito de gandula lá, né? Eu vi ele buscando a bola. Ô Zanqueta, você aí, a galera aí embaixo, você vendo a torcida de uma maneira geral, você já disse que o público já vai girar em torno de uns 8 mil na ótica aí, mas o torcedor animado, você viu a chegada do Guarani, né? Do ônibus do Guarani, o fumacê verde que tomou conta aqui até dentro do estádio. Mas foi só o governo liberar a erva que verde ficou tudo verde. O Zanqueta, mas o que você sentiu do torcedor bugrino aí na frente do estádio na hora que você estava ali vendo a chegada do ônibus do Guarani, ô Zanqueta? Estavam animados, viu, Grigo? Estavam animados, o pessoal confiante numa recuperação. Tentado agora, primeiro jogo dele fazendo dentro de casa. Estão torcendo para que o time volte a apresentar um bom futebol desde 2007 que não apresenta um bom futebol, né? Mas vamos torcer para o time. O Lemão Zanqueta, Anderson Grigoleto, tem uma historinha aqui de 2002. O Marco Eberlin era o diretor de futebol da Ponte. E no derby, aqui no Brinco, até houve uma briga entre torcedores e policiamento ali no gol do placar. E o Eberlin pegou o time da Ponte e fez o aquecimento atrás do gol, ali embaixo do placar, para sentir o calor da torcida. O que aconteceu? Guarani fez 2-0, abriu 2-0, a Ponte empatou ainda no primeiro tempo 2-2, e no segundo tempo a Ponte virou para 4-2, com gols de Basílio e Erivelton. João Paulo fez um gol. Você tá vendo? Então vale também a pressão do torcedor, ou pelo menos o incentivo, o abraço do torcedor, exigindo do time dentro do campo que doe, que dê o sangue no sentido da vitória. E funciona. Eu tô aqui marcando a galera que tá participando conosco, muita gente participando conosco aqui, né? Agora sim. Deixa o like! O som ficou legal agora. Você viu que eu fiz um pit stop aqui, até sumiu o som por alguns segundos, mas agora ficou legal. O Beto Teixeira tá aqui também. O Beto tava avisando que o som tava ruim, né? Elson Goulart, vamos Ponte, grande, o Elson. Beto também, junto. O Beto tá lá nas Vitalistas, hein? O Albino Jesus, grande Binão, bora Macaca, desejo uma ótima transmissão. O Cristiano Salvione tá falando que agora sim, o som ficou top, legal, Salvione. Olha o Geraldo aí também, grande Geraldo, boa transmissão para todos, vocês estão concorrendo. A Maria Elisa Godoy, boa noite. Maria Elisa que é bugrina, viu, Vagnão? Albino Jesus tá falando Guarani 1, Ponte 2. O Geraldo tá dizendo vamos Macaca, a Maria Elisa tá dizendo claro que é o Guarani. Vamos Bugre, diz ela. Que legal demais a participação de todos vocês. E vocês, tá ótimo o som agora. Que legal, feedback muito legal. Kaique Fittipaldi tá aqui conosco também. Ô Zanqueta, Kaique Fittipaldi não quis dar as notícias em primeira mão hoje não, viu, Zanqueta? Ele é um fanfarrão. Tá aí. Bom, as equipes já desceram pro vestiário. Até agora no gramado aqui na linha perto das áreas, somente os quero-quero. Somente os quero-quero, tá bom. Tá aí. Ô, Wagner, com relação à arbitragem hoje, e aí, você, Flávio Rodrigues de Souza, o que você tem a falar dele, Wagner? Ele é um representante comercial de 43 anos, mora em Ubatuba. Não consta nos registros que ele tenha apitado nenhum jogo do Guarani. O derby, muito menos. No jogo do Guarani não consta nenhuma atuação dele como árbitro. Já o bandeira Luiz Alberto Nogueira, tem 41 anos, é militar, toma cuidado com ele. É da cidade de Potinho, até nós estávamos comentando, né, na nossa resenha.
Onde é que fica Potim? Fica ali no Vale do Paraíba, entre Aparecida e Guaratinguetá. E, portanto, ele já apitou, já bandeirou um derby que o Guarani venceu aqui no Brinco por 1-0. E o outro é o Gustavo Rodrigues de Oliveira, que tem 36 anos, é um empresário, mora em Francisco Morato, ali na região metropolitana da capital São Paulo, e ele já apitou um empate do Guarani lá em Mirassol, 0-0. Já o árbitro não apitou nenhum jogo, segundo constam os registros na Confederação Brasileira de Futebol. Anderson. Uma curiosidade, Wagner, que eu estou verificando aqui, né? Estou anotando a escalação da Ponte Preta. A Ponte que sempre joga também com os números 33, 77, essas coisas. Hoje veio numa sequência aí, uma escalação, né? Tirando o Castro aí, o número 15, o restante toda uma numeração normal aí, né? O Iago é o número... O Iago Dias é o número 11. Número 11. Famoso ponto esquerdo, aqui não existe mais. Famoso ponto esquerdo, exatamente. Tá aí, ó. O Kaique tá dando uma mensagem aqui pra gente, eu já vou verificar, viu, Kaique? A gente já verifica direitinho aqui. E você vai mandando a sua mensagem aqui no chat do canal do Grigo, no Rádio Grigo Oficial, para concorrer aos prêmios no final dessa jornada. Preste atenção no final, hein? A gente vai fazer o sorteio e você tem que ficar ligado para passar aí o seu contato, né? Para que ou a gente possa estar entregando a vocês ou enviando a ducha. A ducha você vai lá na Eletrolar, você vai fazer uma visita lá pro Wagner Ferreira, na Eletrolar, e vai pegar aí, retirar a ducha que você ganhar, né? Essa ducha eletrônica da Zagonel. Essa ducha é sensacional. Ela sai água. Se tiver água na caixa do cara. Exatamente, né? Aliás, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras, airfry, ventiladores de teto, mesa e parede, conceito de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar desde 1968. 68, viu, Zanqueta? 68, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. É com a Eletrolar, que fica ali, na Rua Álvares Machado, 272, para cima do Terminal Central. 56 anos, hein? Exatamente, 56 anos. Álvares Machado, 272. É lá onde você que ganhar essa ducha vai retirar o seu prêmio. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299, 3231 3299. Ou através do WhatsApp, né? O 996071003. O Jornada que todo mundo conheceu, né? José Bertazzoli, o famoso Zé do Pito. Zé do Pito. Ele escreveu um livro, Campinas Ontem e Hoje. Um livro interessante até, eu tenho um exemplar lá em casa. Ele conta a história do comércio de Campinas até os dias de hoje, até os dias em que ele escreveu o livro. E consta a Eletrolar. E o título é o seguinte: De Pai para Filho, desde 1968. Sei, beleza. É uma matéria boa aqui, qualquer hora eu vou que legal. Olha os placares. Eu vou printar e vou trazer para vocês tomarem conhecimento. Manda aí a informação, Zanqueta. Os placares da Série A do Campeonato Brasileiro, que os jogos já terminados, o Grêmio voltou a vencer e afundou de vez o Fluminense na lanterninha do campeonato. Grêmio 1, Fluminense 0. O Fortaleza fez o dever de casa e ganhou de 2-1 do Juventude. E o Rogério Ceni voltando ao Morumbi perdeu. São Paulo 3, Bahia 1. Você não fala Morumbis? Meu som tá sumindo aqui. É coisa de boi, bis, né? Olha, tem um detalhe, uma outra curiosidade do derby, principalmente o torcedor organizando, né, a gozação fora de campo. O Guarani tinha um diretor chamado Gilberto Moreno, e um determinado derby, ele colocou um cabo de aço daqui do tobogã até a Vitalícia. E colocou um boneco assim, né? Boneco era uma vaca, né? Estilizada, evidentemente, né? Escorregando como é mais alto o tobogã da Vitalícia, a vaca foi escorregando até lá. E estava escrito na vaca assim, Conceição. Quer dizer, maior gozação, né? De uma torcida para outra. Sempre tem, né, Vagrão? Sempre tem. Sempre tem, exatamente isso. Como teve também lá no Moisés Lucarelli, aquele derby do Piá,
que ele saiu imitando galinha, e a própria Ponte, não vou dizer que foi a diretoria da Ponte, mas coisa de torcedor, espalhou os próprios galináceos lá pelo gramado. Eu era repórter, estava tropeçando em galinha dentro do campo. Então, e depois outra, quando a delegação do Guarani chegava para entrar no Majestoso, era forrado de milho no chão, assim, quer dizer, é tradicional, é folclórico e faz parte, desde que não haja violência, né? A gente até aceita isso, né, Grego? Então é isso aí, são histórias que a gente conta aqui que estão aí no folclore do futebol campineiro. E na Série B também jogos já terminados, hein? Manda, Zanqueta. O Avaí pegou o Amazonas e ficou no empate, na ressacada Avaí 1, Amazonas também 1. E o Hélio dos Anjos lá no Paysandu, que beleza, Hélio dos Anjos, conseguiu empatar com o Operário. Paysandu 1, Operário também 1. Tá aí, os placares da Série B, da Série A. Você daqui a pouquinho, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, rapidinho, e aí a gente já volta em definitivo aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa para o Derby 207. São 6 horas e 17 minutos, é rapidinho mesmo. A gente já volta, mas vai mandando a sua mensagem, hein? Tô vendo aqui muitas mensagens, muita gente participando e concorrendo. Tá subindo, aos hein? Prêmios. Subindo? Tá subindo as equipes, já tá a né? movimentação aqui no túnel, a placa já tá subindo, a placa subindo, ela apareceu, olha lá. Tá aí. Bom, é rapidinho, galera, é muito rápido. A gente já volta para esse Derby 207 aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cara, é 3 minutinhos e a gente volta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica com a Eletrolar. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Estamos de volta, agora em definitivo para esse Derby 207 Brinco de Ouro da Princesa, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E não vamos perder tempo não. Carlos Zanqueta, agora oficialmente, por gentileza, a escalação do técnico pintado, a escalação do Bugrão Campineiro. Vamos lá! É em oferecimento à Eletrolar de 1968. Elétrica e hidráulica é na Eletrolar. O pintado escalou. A Rádio Grigo coloca no ar para você, torcedor bugrino. 89, Vladimir, capitão do time. Número 3, Léo Santos. 10, Luan Dias. 13, Diogo Matheus.
18, Matheus Bueno. 19, João Victor. 21, Lucas Araújo. 23, Douglas Bacelar. 30, Ailton. 32, Vinícius Yuri. 99, Caio Dantas. O treinador é o Pintado. Repeteco do Bugrão, Zanqueta. Vladimir, Léo Santos, Luan Dias, Diogo Matheus, Matheus Bueno e João Victor. Lucas Araújo, Douglas Bacelar, Ailton, Vinícius Yuri, Caio Dantas. Tá aí a escalação da equipe do Guarani Futebol Clube. Guarani que nesse momento ocupa a 20ª colocação da Série B com 5 pontos ganhos em 12 partidas, 1 vitória, 2 empates e 9 derrotas. Esse é o aproveitamento, a campanha do Guarani. Agora a escalação da equipe do técnico Nelson Batista, a escalação da Macaquinha Campineira, Zanqueta. Em oferecimento a Live Prev, Seguros e Consórcios, Nelson escalou. A Rádio Gringo bota no ar para você. 1, Pedro Rocha. 2, Igor Inocêncio. 3, Edson. 4, Matheus Silva. 6, Sérgio Rafael. 7, Dodô. 8, Emerson Santos. 9, Gé. O capitão Elvis. 11, Iago Dias. 15, Castro. Só um momentinho. Execução do hino nacional brasileiro. Tá aí, execução do hino nacional brasileiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô, Zanqueta, dá um repetido da explicação do beleza. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Matheus, Sérgio Rafael, Dodô, Emerson Santos, Gé e Elvis, Iago Dias e Castro. Tá aí essa escalação da Macaquinha. E ele, Zanqueta, o dono do apito. Ele chegou, veio aqui e falou pra mim: a única rádio que eu escuto no Brasil é a Rádio Gringo. Eu falei, sensacional! Estamos pegando o nome dele aqui. Cadê o homem? Cadê o homem? Sumiu. Sumiu o homem, ô Gringo. Você sabia? Sumiu aqui. Cadê? Na minha papeleta. Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. Na mão. Árbitro Flávio Rodrigues Esse de mesmo. Souza. São Paulo. Paulista, né? O assistente número 11, Luiz Alberto Andrini Nogueira, também de São Paulo. Assistente número 2, o Gustavo Rodrigues de Oliveira, também de São Paulo. Quarto árbitro, Salim Fendi Chaves, também de São Paulo. E o VAR, hoje o VAR é o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Essa arbitragem que vai fazer aí comandar essa partida, o Derby 207. Rapaz, por isso que eu gosto da Rádio Gringo. Tá sempre bem informada. Ô, Zanqueta, eu vou falar pra você.
A cabine treme aqui, hein? Barulho ensurdecedor daqui da torcida da cabeceira, da torcida Fúria Independente. Guerreiros da tribo, Abugrinos do Barril, que muito tem a ver com você. Torcida jovem. Aliás, Abugrinos do Barril, lá do Beto Bassan, do Felipe Bassan, dessa galera toda aí. Ponte Preta vai jogar toda, com uniforme todo preto, né? Camisa, shorts e meiões todos pretos, com a faixa transversal branca. A equipe do Guarani, o mandante, o dono da casa, uniforme verde, camisa verde, os meiões também verde e os calções brancos. Esse é o uniforme da equipe do Guarani. E a arbitragem, camisa e meiões azuis e os shorts pretos também. Wagner Ferreira, quase tudo pronto, vai começar o Derby 207. E, vou dizer, hein, você deu uma saidinha agora, a cabine estava tremendo aqui, Wagnão. O Zaqueta tem razão, acho que nós vamos ter um público surpreendente para esse derby, viu? A vibração é enorme aqui no tobogã, balança realmente o tobogã quando o torcedor vibra empurrando a sua equipe. E eu acho que, olha, 8 mil não tá muito absurdo você afirmar esse público pro clássico de hoje não, viu, Anderson? Tá aí o público, torcida única, uma pena, né? Uma pena, torcida única, mas a torcida do Guarani vai fazendo a sua festa aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nesse momento, os capitães das equipes, o Vladimir e também o Elvis, tá ali naquele famoso cara coroa, tá tirando ali para ver quem que sai com a bola, escolhe o campo. Enquanto isso, eu vou mandando um salve para essa galera sensacional. O Marcos Delgado tá aqui participando conosco também, o Marcos Delgado. A Maria Aparecida Aldame, grande, que legal ter você aqui conosco, Maria Aparecida Aldame. Vamos lá, Bugrão. O Ronaldo César Ferreira Godoy, grande Ronaldo. Viva Macaca, que legal. Todos vocês concorrendo aos prêmios, hein? A Ponte Preta vai defender os gols dos portões de entrada nesse primeiro tempo. E o Guarani, né? Lógico, o gol ali do placar eletrônico. Então, tudo pronto. As equipes agora fazendo aquele último abraço, aquela última rodinha, última palavra de incentivo entre eles ali. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e você acompanhar toda a emoção aqui na nossa Web Rádio Grigo, a rádio dos Grigo, amigos. Manda, eu mandei para vocês internamente para vocês terem uma noção do público. Se não der 8 mil, vai dar um pouquinho mais, viu, Grigo? Tá aí, tô vendo a foto aqui. Realmente um público bem interessante aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, hein? Bom, nós temos o ketchup e o mostarda. Daqui a pouquinho eu vejo também a galera que estiver mandando mensagem pelo WhatsApp vai concorrer conosco aqui também. Bola vai ser dada início com a equipe do Guarani. Tudo pronto para começar, tá lá o Caio Dantas, vai dar início a essa partida, o árbitro faz ok ali pro Vladimir, que ele tá abraçando agora o preparador de goleiro da equipe bugrina. O Flávio Rodrigues de Souza esperando o preparador sair. Agora o Vladimir se ajoelha, faz aquela oração. Um minuto de silêncio. Levanta agora o dedo ali para 1 minuto de silêncio, Wagner. Estou aguardando o placar anunciar ali a homenagem póstuma. Eu não tenho informação desse minuto de silêncio. Você tem aí, Lemão? Também não tenho, não passaram nada pra gente. Ok. Vamos aguardar então que a bola vai rolar com as emoções do derby aqui na Web Rádio Grigo. Anderson Luiz Grigoleto. O árbitro confere o seu cronômetro. Apita o árbitro! Se ele apitou, esta partida de futebol começou. Partida importantíssima, é o derby campineiro, uma das maiores rivalidades do futebol do Brasil. E você vai curtir todos os detalhes aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Emoção não vai faltar aqui na nossa Web Rádio Grigo. O Guarani já chegando no primeiro lance. O João Vitor deu um chute de fora da área, defesa do goleirão. Pedro Rocha, mas o Guarani vai trabalhando lá pelo lado direito com o Diogo Matheus. Tocou na bola com o número 3 ali, que era o Léo Santos, mas o árbitro já havia marcado falta. Falta no lado direito, já cobrado. Sai jogando a equipe do Guarani.
trabalhando com o jogador que é o Matheus Bueno. Matheus Bueno recua com o Léo Santos. Do ladinho dele tem o Douglas Marcelar. Já recebeu, já vem receber aqui também o Diogo Matheus. A marcação em cima dele é do Iago Dias. Ele faz o lançamento, chega na bola o Sérgio Rafael. Sai jogando a equipe da Ponte Preta. Elvis, Emerson Santos, toca com Gela na frente. Mas o árbitro já marcou falta. Falta do Douglas Marcelar em cima do Gé. Primeira falta do jogo, Zanqueta. O Gé usou bem o corpo, mas chegou fazendo a carga por trás. O árbitro bem posicionado marcou falta para a Ponte. Vem chuveirinho na área do Guarani. É a primeira falta. O Elvis já está ali para fazer a cobrança. Você acompanhando a jornada esportiva da Grigo. Bom demais ter você conosco. Vai mandando a sua mensagem, vai deixando o seu nome aqui, que você concorre aos prêmios da nossa jornada esportiva da Grigo. 1 minutinho e meio passados desse primeiro tempo, é a primeira falta, vai fazer o levantamento, o Elvis, número 10 da Ponte Preta, está autorizado, faz o levantamento, tira, bata no peito ali, sai jogando a equipe do Guarani, mas já chegou, o Iago Dias dá um chutão lá para trás, o Igor Inocêncio faz o domínio, chega a marcação em cima dele do jogador do Guarani, ele recua com o Pedro Rocha, chega o Caio Dantas, faz a pressão, o Pedro Rocha faz o lançamento aqui na frente com o Edson tocou de cabeça, tava Léo Santos, tira na bola, o Dodô mata no peito, recupera a bola para Ponte Preta no círculo central, vem a marcação do Matheus Bueno em cima dele, chegou fazendo a falta, olha agora, já a primeira confusão ali. Amarelou para o Dodô e amarelou para o João Victor. Os dois ali, né? E saiu mais um amarelo ali. Então, o João Victor e o Dodô. O João Victor no Guarani e o Dodô na Ponte Preta. Quem manda aqui sou eu, sem bagunça. Aí, ó, amarelou. Levaram o tipo de amarelo, bobo, né, o Wagner? É o árbitro que quer parar a violência, ou pelo menos um jogo mais viril, né, no cartão amarelo. Não há necessidade para isso. Esse árbitro, ele tem a fama de querer aparecer mais que os jogadores, né? Tá aí. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, lá pelo lado canhoto com o Igor Inocêncio, puxou, fez o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, sobra com o Dodô, bateu de longe, a bola passa! Inacreditável! O chute do Dodô! O Castro escorregou, deu um carrinho, não pegou. O Iago Dias deu um carrinho também, a bola saiu. Nem tiro de meta para a equipe do Guarani. Primeiro lance de perigo, quase que a Ponte Preta abre o placar do jogo, Zanqueta. Numa jogada despretensiosa pelo lado esquerdo da Ponte, fez o cruzamento que achou o Dodô na grande área sozinho. Ele ajeitou a bola e chutou a bola, passou lambendo a trave de Vladimir. Castro e Iago Dias tentaram no carrinho, mas não conseguiram. Por pouco, muito pouco, a Ponte não abre o marcador aqui no Brinco. E a equipe do Guarani vem descendo pelo lado direito com o Luan Dias, faz o break, a marcação em cima dele é do Iago Dias. O Luan Dias faz a inversão de jogo, toca com o João Vitor, já dentro da grande área, puxou pro meio, pode fazer o primeiro gol, bateu! Sensacional, Pedro Rocha! Com as pontas do pé, quase que o Guarani abre o placar. Zanqueta. A bola na minha mão, quase, linda a defesa de Pedro Rocha, quase o Guarani. Vem Luan Dias para a cobrança, ele falou que vai bater a cobrança, vai vibrar aqui na Rádio Grigo. É o primeiro escanteio do jogo, Luan Dias vai fazer a cobrança de pé na canhota, foi autorizado, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, passa por todo mundo, vai sobrando com o Diogo Matheus, a marcação do Sérgio Rafael, o Diogo Matheus levou para a linha de fundo nas mãos do Pedro Rocha, segura firme o arqueiro pontepretano, emoção nesse comecinho de derby, 4 minutinhos e meio passados desse primeiro tempo, comecinho de jogo, emoção para lá, emoção para cá, Wagner Ferreira. O Guarani já começou, né, com 2 chegadas, né, e a Ponte com uma também, então tá interessante aí, ninguém jogando na retranca, todo mundo procurando gol, e quem tá ganhando é o público presente. E a equipe do Guarani, a bola com o Luan Dias inverte lá do lado direito com o Diogo Matheus, tem liberdade para descer, o número 13 do Guarani vai deixando, a marcação agora de Iago Dias em cima dele, ele leva na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, a bola bate em cima do Iago Dias, e sai em lateral para a equipe do Guarani, lá no lado direito, campo de ataque. O Diogo Matheus já pega, já toca a bola com o jogador que é o Matheus Bueno, fez o cruzamento, tira ali o Matheus Silva e acha ruim com a zaga ali, né, Zanqueta? Sobrou bronca para todo mundo, olha o Guarani. Lá vem o Guarani de novo, a bola com o Diogo Matheus, ele faz o break, tem do lado o Luan Dias, já recebeu o Luan Dias, a marcação do Iago Dias em cima dele. O Luan Dias levou melhor de fora da área, bateu pro gol, a bola passa. À esquerda do goleirão Pedro Rocha vai para fora em tiro de meta para a Ponte Preta, Zanqueta.
Essa sem perigo algum para Pedro Rocha, que acompanhou e a bola saiu à sua esquerda, mas a pressão do Guarani muito forte. Excelente começo de jogo dos dois times. Clau Oliver está dizendo, vamos Ponte Preta. A galera mandando mensagem, concorrendo aos prêmios da Web Rádio Gringo. Você está concorrendo, mande a sua mensagem também. Você vai concorrer a uma bola oficial da Pênalti, a uma ducha eletrônica da Zagonel e também um perfume feminino da Fator 5. Esta é a Rádio Gringo. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. E o Guarani trabalhando lá dentro da grande área, setor defensivo, já joga com o Vinícius Yudi, a marcação do Dodô em cima de... O Vinícius Yudi tentou sair jogando, jogou a bola em lateral para a equipe da Ponte, no lado direito. Vem se dirigindo aqui para fazer a cobrança do lateral, Matheus Silva. Toca a bola com o Edson. Aliás, Wagner Ferreira, daqui a pouco você comenta, mas o Edson tá na lateral direita, hein? O zagueirão da Ponte Preta, ele que tá aqui na lateral direita. Tentou sair jogando, o Léo Santos tira mais uma vez, coloca a bola para fora. Não é mesmo, Wagner? Naturalmente ele espera que alguém ali da ala direita da Ponte faça uma dobra, porque é o Trapamado 3-5-2, mas cadê o lateral direito? Então realmente não tem. O Luiz Felipe contundido, o Igor Inocêncio improvisado lá na canhota, ficou aqui o Edson. Agora o do Guarani tentava sair jogando, o Matheus Silva colocou a bola para fora em lateral para o time do Guarani. Lá do canhoto, Vinícius Yudi já faz a cobrança, recua a bola com o Léo Santos ali no setor defensivo, ele toca lá na meia-lua, na grande área do setor defensivo do Guarani com o Douglas Bacelar. Faz o break, devolve a bola com o Léo Santos, vai a marcação do Gé em cima dele, o Léo Santos devolve a bola para o Douglas Bacelar. Você curtindo a jornada esportiva da Gringo, Derby 207, o Douglas Bacelar toca a bola com o Caio Dantas. Eu achei uma forte ali do Matheus Silva. Amarelou para ele, Zanqueta? Amarelou para ele, uma chegada forte o Caio Dantas, que está gesticulando, falando, você quer minha camisa ou não por você? Não precisa fazer isso. Mais um amarelinho para a equipe da Ponte Preta. 8 minutinhos, segundo amarelo da Ponte Preta, terceiro amarelo do jogo, dessa vez para o Matheus Silva. Já foi cobrada a falta, vem descendo o Matheus Bueno, recua a bola com o Léo Santos ali no círculo central, ele faz o domínio, já tenta fazer uma pressãozinha de leve ali. O Léo Santos já toca com o Douglas Bacelar. Douglas Bacelar prepara de perna direita, faz o lançamento lá na frente. Barbaridade. Simplesmente para ninguém. A bola vai saindo em lateral, lá no lado canhoto, para a equipe da Ponte Preta. Tá lá o Igor Inocêncio para fazer a cobrança. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. Legal demais, um abraço pro Maurício, lá da Life Prev. Você curtindo a jornada esportiva da Gringo, é lateral para a equipe da Ponte Preta, ainda lá pelo lado canhoto, hein? O Igor Inocêncio vai lá, pega na bola, passa em frente, praticamente ali em frente ao banco de reservas da equipe do Guarani. Já faz a cobrança, toca na frente, sobe o Douglas Bacelar, coloca a bola para fora, mais um lateral, agora já no campo de ataque. Lá do canhoto ainda o Igor Inocêncio pega ali, o árbitro autoriza, pede pro Igor Inocêncio voltar, colocar ali no lugarzinho direitinho para ele bater. O Igor Inocêncio vai indo pro lugar que ele tava, não adianta nada, né? Tocando o Elvis, toca de cabeça, o Diogo Matheus faz o domínio, não quer saber de brincadeira, dá um chutão, a bola vai ficando com o Caio Dantas, fez o domínio, tá na marcação o Edson leva melhor, chega o Léo Santos, tirou, achou o João Vitor aqui do lado canhoto, vem descendo a equipe do Guarani, vem a marcação em cima dele, do Matheus Silva, na realidade quem tá ali é o Castro, toca no meio, Matheus Bueno, recua a bola com o Lucas Araújo, o Lucas Araújo já achou, o Diogo Matheus bateu pro gol, a bola rebate em cima do Inocêncio, tira o Sérgio Rafael, toca a bola com o Gé, vem a marcação do Douglas Bacelar, o Douglas Bacelar dá um chutão pra cima, um chute meio esquisito, hein? O Léo Santos conserta o Lucas Araújo mais ainda, ficou caído, o Gé tá pedindo falta, o árbitro tá fazendo o que ali agora? Vai dar amarelo pro Gé ou só vai achar ruim com ele, Zanqueta? Ele tá lá falando pro Gé, você quer apitar? De novo você reclamando? Foi uma disputa de bola, os dois olhando para a bola, se chocaram no ar, o Gé caiu de mau jeito, o juiz, na boa prática, parou o futebol para atendimento. Eles saiu reclamando. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 10 minutinhos e meio jogados nesse primeiro tempo. Deve, Campineiro, é Guarani, Ponte Preta, o placar tá assim, ó. 0 para o Guarani, 0 também para a Ponte. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo.
E a equipe do Guarani vai saindo lá pelo lado direito, campo defensivo com o Diogo Matheus. O Lucas Araújo já recebeu, encostou do lado. O Elvis tenta fazer uma pressão, ele toca com o Douglas Barcelar. Recua a bola com o goleirão, o capitão Vladimir. Sai jogando a equipe do Guarani. Aqui pelo lado canhoto, a bola com o Léo Santos. O Jeff fica à distância, só fazendo a marcação. O Léo Santos vai bem vagarosamente, saindo ali no campo defensivo. Toca com o Douglas Barcelar, já está apresentando ali o Luan Dias recua a bola com o jogador que é o Léo Santos. A equipe do Guarani trabalhando aqui no setor defensivo. A equipe da Ponte Preta não adianta a marcação e a equipe do Guarani fica trabalhando. De novo a bola com o Douglas Barcelar e o torcedor do Guarani vai ficando na bronca. Não gosta desse tipo de futebol. Sai jogando lá do lado direito com o Diogo Matheus. Douglas Barcelar já recebeu novamente. Ele vai virando aqui pelo lado canhoto. A bola com o Vinícius Yudi. O Dodô já vai fazendo uma marcação, já vai apertando. O Léo Santos sai jogando com o Lucas Araújo. Tem liberdade, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, a equipe do Guarani tocando a bola com o João Vitor, passa por todo mundo, chega Matheus Silva. A bola saiu, não evitou o lateral para a equipe do Guarani. Lá do canhoto, campo de ataque, Zanqueta. Chegou na cobertura o zagueirão da Ponte Preta, colocou para a lateral, lá vem Yudi para a cobrança. Yudi vai fazer a cobrança, o número 32 do Guarani, toca a bola com Caio Dantas, a marcação, chega Castro. Intercepta a jogada, sai jogando com o Dodô. A marcação do Yudi também do João Vitor ali. Ele toca de calcanhar, levou melhor a equipe do Guarani. Sai jogando com o Luan Dias, toca com o Matheus Bueno, devolve a bola com o Luan Dias, Matheus Bueno. Caio Dantas virou, bateu pro gol. A bola passa à direita ali, Pedro Rocha e vai pra fora. Mais um lance perigoso, mais um lance do Guarani, Zanqueta. Começou aqui na lateral direita de um erro de Dodô, que tentou chutar a bola de calcanhar na perna do jogador bugrino. A bola bateu e sobrou para Luan Dias, que foi conduzindo a gorduchinha para o meio e achou o Caio Dantas, que bateu a bola, passou raspando ao gol de Pedro Rocha. Segue Guarani 0, Ponte Preta também 0. Pelo menos estamos vendo no Guarani hoje uma posse de bola, e uma troca de passes com uma certa precisão, coisa que a gente não via até então. E a Ponte já chegou uma vez, enquanto o Guarani já chegou 4. Quer dizer, o Guarani está mais próximo de abrir o placar do derby, mas isso não quer dizer nada. Numa bobeada aí, num vacilo qualquer, a Ponte pode chegar. Mas no momento, o Guarani já chegou mais do que a Ponte. Jogo disputadíssimo aqui no Estádio Brinco de Ouro, lateral para a equipe da Ponte Preta, o Igor Inocêncio bate pro Gé, o Gé toca de cabeça, vai chegando o Iago Dias, tenta evitar a saída de bola, mas não conseguiu. Subiu a bandeira. A bola saiu em tiro de meta pro goleirão Vladimir fazer a cobrança. Rádio Grego, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Olha o Léo Santos, hein? Saindo, jogando lá do setor defensivo, já toca a bola com o jogador que é o Ayrton. Ayrton vem descendo lá pelo lado direito, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa, não passa pelo Edson, mas sobrando com o Matheus Bueno, a bola explode em cima do Castro, tira Matheus Silva, e agora faz o lançamento com o Gé, o Gé e o Léo Santos caiu a bola ficando com o Gé, invadiu a grande área, vem descendo a equipe da Ponte Preta, puxou, vai bater pro gol, bateu! Sensacional, Vladimir! Defesa maravilhosa do capitão da equipe do Guarani, Zanqueta! Um verdadeiro pombo sem asa. O Guarani chegou aqui no chute de Matheus Bueno, que foi travado na bola. Num contra-ataque, achou o Gé com o Léo Santos. O Gé ganhou no corpo, foi entrando na área e deu um bicudo na bola. Vladimir fez um verdadeiro milagre, quase a Ponte abre o placar na melhor chance de gol até agora. Leandro Ribeiro aqui conosco também, no chat do canal do Grigo. Legal demais ter você conosco, viu, Leandro? A equipe do Guarani trabalhando novamente no setor defensivo, de novo a bola com o Léo Santos, já rola do ladinho com o Douglas Barcelar, ele para, ameaçou tocar com o Diogo Matheus, faz o break, devolve a bola com o Léo Santos, vai o Elvis agora, tenta fazer uma pressãozinha, o Léo Santos do ladinho, de novo com o Douglas Barcelar, a equipe do Guarani trabalhando, esperando a Ponte Preta dar aquela vacilada para ele pegar o contra-ataque, né, e sair dali, como vem descendo o Matheus Bueno, tem liberdade, toca a bola com o Luan Dias, vem a marcação do Dodô, Luan Dias já rolando a bola com o João Vitor, devolve com o Luan Dias, bola com o Vinícius Yudi, a marcação dele em cima do Dodô, o Vinícius Yudi tentou fazer o passe, a bola bateu no Dodô e saiu lateral para a equipe do Guarani, que sai jogando, já fez a cobrança, toca a bola com o Léo Santos, no setor defensivo já vem buscar o Luan Dias achou o Lucas Araújo, vem lá, o Castro tentou fazer uma pressão, o Lucas Araújo devolve a bola com o Léo Santos, trabalhando no setor defensivo, o Léo Santos agora faz o lançamento pro Ayrton, lá do lado direito, subiu de cabeça o Igor Inocêncio, a bola sobrando com o Pedro Rocha. Wagner Ferreira, 15 minutinhos e meio passado, 0-0, primeiro tempo de jogo.
Bem, eu não tenho aqui cronometrado os minutos de posse de bola do Guarani. A impressão é que tem mais a posse de bola e tem a iniciativa do jogo. Tá procurando abrir o jogo aqui pelas beiradas do campo, mas não é de se desprezar o poder da... Eita! Mais um amarelo. Vamos ver quem que vai ser agora. É falta ali do Igor Inocêncio em número cima. 7 da Ponte, o número 2 da Ponte, o Igor Inocêncio. É mais um amarelinho. Terceiro amarelo para a equipe da Ponte Preta nesse primeiro tempo. E não Agora, adianta Igor nem Inocêncio. reclamar que foi somente o corpo do Ailton, né? Fez a falta em cima do número 30, Ailton, que já também levantou. se não faz a falta ia aparecer aí cara a cara com o goleiro, hein? A rigor nos lances de perigo, né? O Guarani que chegou 4 vezes e a Ponte chegou 2. Então, mostra realmente que o Guarani está disposto a vencer o derby. Pelo menos nesse início de jogo, está mostrando isso. Falta, tá na bola, o Diogo Matheus vai fazer levantamento para dentro da grande área da equipe da Ponte Preta, tá autorizado, vai vir de pé na direita, fazer o levantamento, o Diogo Matheus faz o levantamento, muito forte, só segue o Sérgio Rafael, tirou meio esquisito ali o número 6 da Ponte Preta, a bola saiu, lateral para a equipe do Guarani. O João Vitor pega a bola, espera a chegada do Vinícius Giude, chegou ali, já no campo de ataque, lado esquerdo, faz a cobrança, toca a bola com o Matheus Bueno já recua a bola com o Léo Santos, no círculo central, o Léo Santos toca com o Douglas Barcelar, vai o Gé, tenta fazer uma pressãozinha, o Douglas Barcelar ameaçou tocar com o Diogo Matheus, se arrependeu, aí tocou. Agora o Lucas Araújo pegando a bola, já tocando, meio esquisito com o Vinícius Giude, no círculo central, devolve a bola com o Lucas Araújo, já achou o Matheus Bueno. A equipe do Guarani vem descendo pelo lado canhoto com o João Vitor, vem descendo mais uma vez para o ataque, já recebeu o Luan Dias, vem ali o Matheus Silva na marcação, ele devolve um pouquinho mais atrás com o Matheus Bueno. Matheus Bueno para, ameaça, toca lá dentro da grande área, pro Luan, pro Caio Dantas, subiu na marcação, chega a equipe do Guarani, bateu o Luan Vitor, bateu para fora. Pegou mal na bola, finalizou, a bola saiu para fora em tiro de meta para a equipe da Ponte, Zanqueta. Mais o lance de perigo do ataque bugrino, mas dessa vez eu acho que o VAR ia entrar em ação. O Caio Dantas, quando subiu com a bola, morreu no seu braço e beneficiou o João Victor, que amaciou a pelota e chutou uma bomba, mas a bola passou do lado de fora. Tiro de meta para a Ponte, que já levou bronca. Pedro Rocha. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Tá aí, venda lá na Life Prev, a equipe da Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque com o Dodô. Chegou ali o Vinícius Giude, fez a falta do Dodô, campo intermediário, frontal, a meta do Vladimir, mas tá longe demais aí, né, Zanqueta? Da intermediária, ela vai o gordinho Elvis ajeitando a gorduchinha, aqueles de gorduchinha, eles conversam, eles se entendem. Juiz. Tipo de bola que não é para chute direto pro gol, né? Ele vai fazer um levantamento ali para a linha da grande área e na hora que a bola partir, vai todo mundo ali para frente do gol do Vladimir. Sempre uma jogada perigosa. De longa distância para tiro direto. Mas para colocar essa bola ali no chuveirinho, a coisa pode complicar. O Elvis olha ali pro Nelsinho, o Igor Inocêncio estava conversando com o técnico Nelsinho, vai chegar ali no Elvis, vai dar algum recado que o Nelsinho passou ali pro Elvis, hein? O Igor Inocêncio conversando ao pé do ouvido do número 10 da Ponte Preta. Autorizado, o Elvis faz o levantamento para dentro da grande área. Tira Douglas Barcelar. Sobe de cabeça, mas já deu estava falta. anotado. Falta de ataque, né, Zanqueta? Famoso perigo de gol. Mais ou menos isso. Agora o Elvis chuta a bola lá pro Vladimir. Ele deixa a bola passar. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. Estamos chegando a quase 20 minutinhos desse primeiro tempo. O placar continua assim, ó. Guarani 0, Ponte Preta também 0. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Bom demais ter você curtindo a nossa Jornada Esportiva da Grigo. Vai deixando a sua mensagem no canal do Grigo, no Rádio Grigo Oficial, para concorrer aos prêmios no final da jornada, hein? E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, Elvis tentou tocar a bola com o Iago Dias, tira de cabeça o Douglas Barcelar, mas o Castro vai, recupera a bola, toca com o Edson mais à frente, do lado direito, o Gé, vem a marcação do Vinícius Giude, coloca a bola para fora, é lateral para Ponte, lado direito, campo de ataque, tá lá o Edson para fazer a cobrança, ele já cobra, tenta buscar, o Gé chega, Matheus Bueno, dá um chutão na bola, vai sobrando ali com o Sérgio Rafael, do ladinho pro Matheus Silva, vem a marcação do Caio Silva em cima dele, ele toca lá na frente, mata no peito, coloca no chão o Dodô, chega, mais uma vez o Vinícius Giude, agora o Gé segurou ali o Vinícius Giude, sai jogando o Lucas Araújo, inverte lá do lado direito com o Diogo Matheus,
Tem liberdade, tem espaço para descer. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, já tocando na frente com o Ayrton. A marcação do Igor Inocêncio. O Ayrton puxou pro meio, invadiu a grande área. Chega na marcação, Castro. Dá um chutão na bola, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani. Lá no lado direito, campo de ataque. Tem pressa o Diogo Matheus. Pega na bola. O Luan Dias já vai ali tentar receber. A marcação em cima dele é do jogador do Emerson Santos, né? Mas já sai jogando ali com o Ayrton, devolve a bola com o Diogo Matheus, o Caio Dantas tá pedindo ali no bico da grande área, já recebeu, o Caio Dantas recebe, agora toca com o Luan Dias, a equipe do Guarani tenta trabalhar lá pelo lado direito, a bola bateu no Iago Dias, saiu lateral para a equipe do Guarani. 21 minutos e meio passados, a equipe do Guarani chega mais uma vez lá pelo lado direito, que bela jogada do Ayrton, fez o cruzamento, tira o Matheus Silva, sobrando ainda, a equipe do Guarani insiste, vem trabalhando pelo lado direito, tentou fazer o cruzamento, bateu a bola sobrando com o Luan Dias, bateu pro gol, inacreditável, João Vitor, ele recebeu, fez o giro, bateu pro gol, mas a bola passou do lado canhoto do Pedro Rocha, que já estava batido, né, Zanqueda? Você foi muito feliz na sua colocação, Vitor, o melhor jogador do Guarani no ataque até agora, pegou um rebote numa linda jogada de Diogo Matheus, finalizou a bola, passou à esquerda de Pedro Rocha, que só acompanhou, segue aqui no Estádio Brinco de Ouro, 0-0. E lá vem de novo a equipe do Guarani, bola colocada pro Caio Dantas, chega Igor Inocêncio. Recupera a posse de bola para Ponte Preta, já sai jogando lá na frente com o Iago Dias, a marcação em cima dele, opa! Fez a falta o Diogo Matheus, não tem cartãozinho, mas também não levantou, dessa vez o Flávio Rodrigues de Souza, né, Zanqueta? Aqui você não faz mais nada, hein? Eu vi daqui isso ele falando, chega! Tá aí, daqui a pouquinho o Zanqueta vai ver aí o que o Diógenes tá achando dessa partida, o Zanqueta vai ver aí o que... Ô, Diógenes! Tá chamando lá, enquanto isso a Preta sai jogando com o Sérgio Rafael, olha aí... Caio Dantas bateu na bola, recupera a posse de bola, o Guarani sai, Sérgio Rafael, dá um chute lá na frente, encobriu o Douglas Marcelar, vai descendo o Gé, bateu de fora da área, pegou mal, mas o juiz deu escanteio para a equipe da Ponte Preta, o primeiro escanteio da Ponte na partida, né, Zanqueta? Que uma falha grotesca da zaga do Guarani, o Gé aproveitou, tentou fazer um toque de bola, desviou na zaga, escanteio. Olha a Ponte chegando, o Diógenes já está aqui comigo, daqui a pouco eu falo com ele. A bola deu uma... encobriu ali o Douglas Marcelar, né? Seria uma falha grotesca. E isso que ele tem 1,99 m. Exatamente. Vai lá o Elvis para fazer a cobrança de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, toca de cabeça o Iago Dias, a bola vai vindo. Vem chegando aqui o Igor Inocêncio, não deixa a bola sair, já recuperou, é o Dodô que tá na bola. Na marcação do jogador bugrino, o Dodô pega, recua a bola. Agora sim é o Igor Inocêncio. De perna direita, coloca a bola lá para dentro da grande área, subiu de cabeça o Gé, subiu o Caio Dantas também, tira de cabeça o Vinícius Yudi. O Guarani vem no contra-ataque, são 3 contra 1, vem descendo a equipe do Guarani, toca a bola, o Diogo Matheus, o Matheus Bueno invadiu a grande área, vai fazer o gol por cima, bateu! E... Alegria, alegria. Do Guarani! Quando eram jogados 24 minutos desse primeiro tempo, eu vi fechando ali o Luan Dias, foi isso mesmo, Zanqueta? Numa jogada, no contra-ataque da equipe do Guarani, saiu 3 contra 1, 3 contra 1, o Matheus Bueno invadiu a grande área com um fantasia por cima, encobrindo o goleirão, Pedro Rocha tava lá, o Luan Dias, número 10, abre o placar para a equipe do Guarani, a torcida do Guarani faz a festa no Brinco de Ouro, Guarani 1, Luan Dias, 24 minutinhos nesse primeiro tempo, 0 para a equipe da Ponte. Torcedor do Guarani, pode pular, pode vibrar, pode gritar, sabe por quê?
porque a festa é sua, torcedor do Guarani. 1-0, Zanqueta. Um contra-ataque de Almanac, a equipe do Guarani presenciou a torcida no estádio Brinco de Ouro. A bola no ataque, Ponte Pretano perdeu. 3 contra 1. Foi lançada para Iago Dias, Luan Dias, que na saída do goleiro deu um toquinho, um golaço aqui no estádio Brinco de Ouro. A galera foi à loucura. Wagner Ferreira, 1-0 pro Guarani, tava melhor no jogo, aproveitou, fez o gol. Não é surpresa nenhuma o Guarani sair na frente. Vejam que já eram 5 tentativas de chute a gol contra apenas 2 da Ponte. Então, realmente, os números estão provando que o Guarani estava em cima para abrir a contagem. Nesse contra-ataque, houve realmente a Ponte totalmente desorganizada na defesa e o Guarani aproveitou bem o contra-ataque. Houve a triangulação ali e o gol do Luan Dias. O Guarani faz 1-0. Agora a Ponte vai ter que se soltar mais um pouquinho para tentar empatar o jogo ainda, antes que o Guarani consiga fazer o segundo. A Maria Elisa Godoy, hoje sempre Guarani, tá fazendo a festa aqui no chat do canal do Grigo. Volta para a equipe da Ponte. Perigosa. Pode levar perigo. Pode levar perigo para a meta ali na meia direita. Tá o Elvis preparado para fazer a cobrança. O Vladimir coloca 1, 2, 3 homens na barreira para proteção ali na cobrança do Elvis. 27 minutinhos passados, o árbitro autoriza. Vai o Elvis fazer a cobrança, encosta na bola, o árbitro conversa ali com a galera, faz aquela resenha, o Flávio Rodrigues de Souza. Agora sim, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu, Matheus Silva! Livre pro gol, ele cabeceou do lado direito do Vladimir, a bola saiu em tiro de meta, Zanqueta. Quase que a Ponte empata. Subiu sozinho, era ele, a bola e o gol. Ele cabeceou à direita do Vladimir, que já estava batido. Quase a Ponte dá a resposta rápida. Segue no jogo, Guarani 1, Ponte Preta 0. Houve um vacilo ali de marcação na defesa do Guarani, me parece que era o Vinícius, né? No porte físico, ele perde para qualquer um ali, ele é meio franzino, e quase a Ponte. Nessa cobrança do Elvis, o Castro apareceu ali, meteu a bola raspando a trave pela linha de fundo. E lá vem descendo a equipe da Ponte de novo, o Elvis faz o domínio, toca mais atrás com o Emerson Santos, já lá do lado canhoto com o Iago Dias. Iago Dias passou, o Igor Inocêncio chega na linha de fundo, a marcação do Diogo Matheus em cima dele. Ele para, tocando pra ninguém, chegando ali. O João Vitor sai jogando. A equipe do Guarani com o Luan Dias. Finta 1, finta 2, finta o Castro, tentou tocar pro Matheus Bueno, caiu, pediu falta, o árbitro mandou continuar. O Dodô que tá com a bola, fintou o Diogo Matheus, chega na marcação lá, o Lucas Araújo chegou também. O Luan Dias colocou a bola pra fora em lateral para a equipe da Ponte Preta. Manda, Vagnão. Luan Dias tá fim de jogo, hein? Tá jogando, cara, marcou o gol, foi agora ajudar a defesa. Além do ex. O Luan Dias que já jogou na equipe da Ponte, que já foi feita a cobrança do lateral, a bola com o Igor Inocêncio. Igor Inocêncio de perna direita, faz inversão aqui pro lado canhoto com o Edson. Faz o domínio. O João Vitor vem na marcação, ele tocando com o jogador que era o Iago Dias, perde a posse de bola, o Vinícius Gilde tenta sair jogando, mas o árbitro já tá marcando falta do Edson em cima do João Vitor, né, Zanqueta? Diógenes aqui, chegou o Diógenes aqui, ó. Manda, conversa com o Diógenes aí. Diógenes, o que você tá achando do jogo? Rapaz, eu além de gago, além de fã, eu vou ficar gago. Eu não aguento mais, ele tá quase bom, mas o Guarani tá jogando uma bola partida. Tomara que mantenha um placar. Grigo, quero ganhar prêmio da Rádio M Grigo. Ô Diógenes, não é pra pedir, Diógenes. Chega com você, Grigo. E lá vem descendo a equipe do Guarani com Ayrton. Faz o toque. Pô, o Matheus Bueno tem liberdade, vai chutar de perna canhota. Chuta pra fora. Mais uma chegada do Guarani. O Matheus Bueno pegou ali na entrada da grande área, chutou de perna canhota, pegou mal na bola. Sorte do goleirão Pedro Rocha, né, Zanqueta? A bola passou por cima do retângulo. Quase o Guarani chega ao segundo gol. Melhor no jogo. Chegando com o time do meio de campo, aparecendo bastante no ataque. Matheus Bueno chutou de perna direita, a bola subiu sem perigo para o gol de Pedro Rocha. Jornada esportiva da Grigo, onde esporte e amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 30 minutos passados desse primeiro tempo, o placar tá assim no Derby Campineiro. Guarani 1, Luan Dias. Ponte ainda não fez nenhum. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo.
E lá vem descendo de novo a equipe do Guarani. Toca de bola com o Ayrton. Ayrton lá do lado direito. Invadiu a grande área. A marcação do Igor Inocêncio em cima dele. Bateu de fora da área. Bateu e a bola explode no Igor Inocêncio. Saiu em escanteio para a equipe do Guarani, Zanqueta. O Ailton veio conduzindo a bola, entrou na área com a marcação do jogador da Ponte. Diogo Matheus passou, ele enganou a zaga Ponte Pretana e chutou, mas na recuperação a bola explodiu no zaga da Ponte, escanteio. O Diogo Matheus na cobrança. Vai lá o Diogo Matheus, arruma a bola, vai caminhando, sem pressa nenhuma, tá vencendo o derby 207 a equipe do Guarani. Escanteio para a equipe do Guarani. Ô, Vagnão, é o segundo do Guarani, né? Na minha marcação, é o segundo. 2 contra 1. Exatamente. Autorizado, o Diogo Matheus vai fazer o levantamento de perna direita, faz o levantamento, sobe ali, o Igor Inocêncio tira. O Dodô tenta complementar, sobe ali também o João Vitor. Bate pra frente o Matheus Bueno, lá sozinho, não esperou a equipe da Ponte chegar não, ele dá um chutão lá na frente, a bola vai saindo lateral para a equipe da Ponte Preta lá pelo lado esquerdo. Igor Inocêncio tem pressa, já bate, mas o árbitro manda voltar. Manda voltar, diz que ele andou demais ali, né, Zanqueta? Ele andou mais que o homem foi pra rua. Você tá vendo aí na telinha do canal do Grigo, no Rádio Grigo Oficial, os prêmios que você pode concorrer, mandando a sua mensagem através do chat do canal do Grigo, também na Rádio Grigo Oficial no Facebook. Tá aí, ó, uma bola oficial da pênalti, também um perfume feminino da Fator 5 e essa ducha, oferecimento da Eletrolar da Zagonel. A equipe da Ponte Preta vem descendo com o Castro, toca com o Elvis, vem a marcação do Lucas Araújo em cima dele, o Elvis inverte a bola aqui pro lado direito. O Edson já recebeu, retocou um pouquinho mais à frente com o Iago Dias. A marcação do João Vitor em cima dele, o Iago Dias mais atrás com o Matheus Silva. Na linha que divide o gramado, agora toca no círculo central com o Sérgio Rafael. Vai virando o jogo lá pro lado canhoto com o Igor Inocêncio. A torcida do Guarani vai apalpando, vai apupando, né? Vaiando a equipe da Ponte Preta que vinha tocando a posse de bola, já subiu ali, tira a zaga do Guarani. A equipe da Ponte tenta chegar lá pelo lado esquerdo. É o Gé que tá na bola. Olha onde o Gé tá, hein? Toca a bola com o Elvis, tem liberdade, vai chegando o Castro dentro da grande área, tocando agora com o Elvis. Elvis parou, mais do ladinho com o Emerson Santos, vem a marcação da equipe do Guarani, ele toca com o Igor Inocêncio, lado com o Dodô, vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado canhoto, invadiu a grande área, tentou tocar a bola sobrando com o Gé, a bola sobrando ali com o Emerson Santos, com o Gé, toca de novo com o Edson, já dentro da grande área, esperou a chegada do Matheus Silva, a equipe da Ponte Preta tenta chegar, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Douglas Marcelar, agora o Emerson Santos e o Gé deram um encontrão ali, Igor Inocêncio toca de cabeça pro Elvis, o Elvis toca com o jogador que é o Dodô, invadiu a grande área, vem a marcação do Ayrton em cima dele, ele toca um pouquinho mais atrás com o Igor Inocêncio, bateu de fora da área, a bola passa! Na esquerda do goleirão Vladimir, que voou e não pegou nada. A bola passou muito próximo ao poste canhoto ali do goleirão da equipe do Guarani. Agora não sei se ele foi cruzar ou se ele foi chutar para o gol. Só sei que levou muito perigo. O Vladimir voou. E a bola passou lambendo a trave direita dele. Wagner Ferreira, 33 minutinhos. Estamos chegando a 34 desse primeiro tempo. 1-0 Guarani. Foi a terceira chegada da Ponte no derby. O Guarani já tinha feito 5 chegadas e mais na sexta acabou fazendo o gol. O Guarani continua melhor no jogo, mas a Ponte não tá morta não. É bom tomar cuidado porque, olha aí, o Guarani está perdendo bola boba no meio campo. E as bolas paradas sempre são um perigo, né? Principalmente porque tem uma cobrança muito importante. É o Diogo Matheus. Diogo Matheus amarelou. Em cima do Dodô. Né? Exatamente. Mais um amarelinho, segundo para a equipe do Guarani. Aos 34 minutinhos do primeiro tempo. Amarelou para o Diogo Matheus, número 13. Volta para a equipe da Ponte Preta, lá na meia esquerda. Tá lá o Elvis, mais uma vez, para fazer o cruzamento para dentro da grande área. O número 10 da Ponte Preta, só tá o Ayrton ali na barreira, hein? Só o Ayrton, zagueirada da Ponte Preta toda ali dentro da grande área, na linha da grande área, né? Autorizado, o Elvis faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu o Matheus Silva, de cabeça a bola sai! Em tiro de meta para o goleirão Vladimir fazer a cobrança, Zanqueta. Essa levou o perigo, chuveirou na entrada da grande área, perto da marca do pênalti, subiu a zaga da Ponte, cabeceou à direita. Por pouco a Ponte não chegou ao gol de empate. Sabe quem gravou uma mensagem pra gente antes de falecer, Grigo? Antes de? Falecer. Quem? Não Aguinaldo sei. Timóteo. Mandou? Tem aí? Ô menino! Menino! Eu escuto a Rádio Grigo, menino!
Esse Carlos Zanqueta. E a equipe do Guarani vem descendo com o Luan Dias. Tocando do ladinho com o Diogo Matheus. Veio a marcação em cima dele do Dodô. O Diogo Matheus mais à frente. Tentou tocar pro Luan Dias. Chegou o Emerson Santos. Tira Igor Inocêncio. Sobra com o Elvis. Toca a bola com o Emerson. Sai jogando. Era o Castro, hein? Castro tentou tocar a bola com o Iago Dias. Muito mal na bola. Muito mal na bola. Pegou o Castro. A bola saiu em lateral para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede. Lateral com o Vinícius Yudi, vai fazer a cobrança, já toca com o Caio Dantas, vem a marcação em cima dele do Edson, chega o Iago Dias, toca a bola, já recupera o Vinícius Yudi, do ladinho com o Matheus Bueno, a marcação do Castro em cima dele, ele tocou lá atrás com o Douglas Barcelar, que tem espaço para sair jogando. Mais atrás com o goleirão Vladimir. Vai o Elvis lá fazer a pressão. Vladimir de perna canhota. Faz o lançamento lá na frente no peito do Sérgio Rafael. Põe a bola no chão, já sai jogando com o Iago Dias. Faz o domínio, a marcação do Vinícius Yudi em cima dele. Fez a falta. Fez a falta o jogador do Guarani em cima do 11 da Ponte Preta. Falta para a equipe da Ponte Preta, praticamente na linha aqui de vídeo gramado. Matou a jogada, foi inteligente o Yudi do Guarani, matou a jogada. Lá vem a Ponte. Falta, Matheus Silva tá ali para fazer a cobrança, deixa, espera a chegada do Elvis, o número 10. Agora sim, o Elvis pediu pro Matheus Silva tocar do lado, o Caio Dantas encostou, ele preferiu tocar a bola com o Sérgio Rafael. No círculo central, devolve a bola com o Matheus Silva. A equipe da Ponte Preta tenta espaço, tenta sair jogando. Vai o Luan Dias ali em cima do Sérgio Rafael, ele já tocou do lado com o Emerson Santos. Lá do lado canhoto com o Igor Inocêncio, pra ninguém. Pra absolutamente ninguém. A bola saiu em lateral, lá do lado direito, com o Diogo Matheus fazendo a cobrança. A equipe da Ponte parece nervosa no jogo, né, Wagner? Muito erro de passe, né? Eu deixei goleiro. Bola perdida. Nós temos aqui agora o Castro tentar uma jogada pela lateral aqui com o Iago. A bola passou pela linha lateral de graça pro Guarani. Agora a mesma coisa. Do outro lado, lá na ponta, outro lance perdido. Mas faz parte do derby. A Ponte não tá mal no jogo, não. O Guarani é que está neutralizando as principais jogadas. Olha o recuo do Vinícius Yudi. Pro Vladimir, a pressão de Iago Dias, o Vladimir de perna canhota. Tirou a bola dali, né? Deu um chutão na bola. Deu um chutão, mas o Vladimir não chuta bem a bola, né, cara? Não sei o que acontece com ele, né? Estranho na bola mesmo, né? Assim, né? Ele não tem muito saída com os pés, não. O goleirão do Guarani. A equipe da Ponte Preta com o Elvis. Toca a bola com o Dodô. Mais à frente com o Gé, vem descendo, invadir a grande área. Chega, Douglas Barcelar. Tirou, ficou pedindo falta ali o zagueirão da equipe do Guarani. O árbitro mandou continuar. Chega Sérgio Rafael, toca de cabeça, a bola sobra com o Dodô. A marcação em cima dele do Lucas Araújo fez a falta. Falta do Lucas Araújo em cima do número 7 da Ponte Preta, lá no lado canhoto. Mais uma falta, mais uma bola que vai vir para dentro da grande área da equipe do Guarani, Zanqueta. Falta bem marcada, o Dodô tá flutuando de um lado, uma hora do lado esquerdo, de uma hora do lado direito. O Guarani, depois que marcou o gol, recuou e a Ponte cresceu no jogo. Lá vem Elvis, o dono da bola parada. Mais uma vez, falta Elvis na bola para fazer a cobrança da equipe, para a equipe da Ponte Preta. Vai autorizar só o Igor Inocêncio. Foi assim que o Guarani pegou o contra-ataque, hein? Elvis já está autorizado, faz a cobrança de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área. Sobe Vladimir! Segura firme, cai no chão o capitão do Guarani. E pede calma agora, espera a galera sair. A equipe da Ponte Preta já se recompõe, ele sai jogando com o Léo Santos. Toca do ladinho com o Vinícius Yudi, lá do canhoto, setor defensivo. O Vinícius Yudi tenta fazer o lançamento pro João Vitor, nas costas do Edson. Levou a melhor, invadiu a grande área. O João Vitor vai fazer o cruzamento, tira a zaga da Ponte, chega Luan Dias, erra o passe. Chega no Matheus Bueno, Sérgio Rafael alivia. Tira a bola ali, mas o Edson ficou na saudade, hein, Zanqueta? Ele engatou uma quinta marcha e o Edson estava na terceira marcha ainda. Deu para ver na foto do radar que o Edson passou a 30 por hora. João Vitor a 86, quase o Guarani. É o derby 207, é o derby campineiro, uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Guarani tá na frente. Rodrigo, 1-0, manda Zanqueta. Pior não é isso, pior que o intérprete do mudo veio falar comigo aqui, porque você só entrevista o fã e não o mudo. E aí, que vira o Guarani descendo de novo pelo lado do canhoto, a bola com o João Vitor, a marcação do Edson em cima dele, o João Vitor vai dando aquelas pedaladas, vai levando para a linha de fundo, chega também o Castro na marcação, o João Vitor achou espaço, toca a bola com o Luan Dias dentro da grande área, tira Matheus Silva, tira a bola, faz o lançamento pro Gé, foi seguro pelo Léo Santos, o árbitro mandou continuar, sobra Lucas Araújo, toca a bola com o Matheus Bueno, eu achei que o Léo Santos segurou o Gé, o número 9, hein?
Mas a equipe do Guarani, que não tem nada a ver com o assunto, sai jogando lá pelo lado direito, a bola com o Ayrton. Ayrton faz o domínio, a marcação do Igor Inocêncio em cima dele, vai levando para o meio, tentou tocar a bola com o Luan Dias, a marcação em cima dele do Sérgio Rafael, foi anotada a falta. Falta para a equipe do Guarani. O Sérgio Rafael simplesmente agarrou o Luan Dias. Tá mais agarrado que bailinho de formatura. Lembra daquela fofolete, aquela bonequinha que prendia assim, ó? Não é da minha época. Não, né? Parecia esse daí, ó. Grudou no Luan Dias do Sérgio Rafael, Vagnão. Mudo, vem cá, Mudo. Vem falar aqui, Mudo. Fala, Mudinho. O Guarani está encontrando pelas beiradas do campo as melhores oportunidades, né? Tanto pela direita lá, tá muito bem o Diogo Matheus. Aqui pela esquerda também, jogando o Ayrton, jogando o João Vitor, o próprio lateralzinho, né? Discreto, mas sempre apoiando bem. É pelas beiradas do campo que o Guarani está chegando lá. Falta o Diogo Matheus, fez o levantamento, Matheus Silva sobe de cabeça, tira, tenta aliviar ali, chega o Caio Dantas, tenta recuperar a posse de bola pro Guarani, a marcação do Igor Inocêncio em cima dele, o Caio Dantas leva na linha de fundo, fez o cruzamento, a bola passa por todo mundo, por toda a extensão da grande área, vai sobrando com o João Vitor, a marcação do Sérgio Rafael em cima dele, ele recua a bola com o Vinícius Yudi mais atrás, com o Matheus Bueno, vem a marcação do Elvis em cima dele, o Matheus Bueno recua lá atrás, com o goleirão Vladimir, vai o Elvis, dispara, tenta chegar na marcação, o Vladimir de perna canhota, faz o lançamento lá pro Caio Dantas, matou no peito, colocou no chão, vem descendo lá pelo lado direito a equipe do Guarani, o Caio Dantas, encostou já o Luan Dias, já recebeu a marcação em cima dele do Emerson Santos, do ladinho pro Lucas Araújo, chegou o Castro na marcação, ele tocando com o Luan Dias, agora o Diogo Matheus tá com a bola, o Diogo Matheus faz a bola lá da direita, aqui pra canhota, pro Léo Santos. No setor defensivo não tem ninguém na marcação do Léo Santos. Tem liberdade para segurar a bola. Na realidade é o Matheus Bueno. Tá na bola ali agora sim. Encostou o Léo Santos, devolve a bola pro Matheus Bueno. Só o Gé. Agora vai chegando o Castro lentamente também. O Matheus Bueno toca lá do lado direito com o Douglas Barcelar. O Elvis chega na marcação, vem descendo aí o zagueirão da equipe do Guarani, do ladinho com o Diogo Matheus. Ele toca com o Lucas Araújo, vem a marcação do Castro em cima dele. O Douglas Barcelar sai jogando com o Diogo Matheus, recupera a posse de bola, a equipe da Ponte Preta. Com o Elvis, tocou pro Dodô, sofreu a falta para a equipe da Ponte Preta. Tá caído o número 7 da Macaquinha, o Zanqueta. É o melhor jogador da Ponte que tá chamando a responsabilidade. Tá falando lá pro árbitro: 1, 2, 3. Ele falou assim, é brincadeira do Silvio Santos, 1, 2, 3, pim! Ele queria isso aí? Não, então segue o jogo. Caiu. Lá vem a Ponte. Igor Inocêncio tocou para Elvis traz para o meio de campo, joga Casaga. Alô, saiu agora. Aê! Eu tava falando da Maria Angélica que tá aqui, contente no chat do Grigo. Grande Zanqueta, certinho. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta lá no setor canhoto, Dodô. Fez o cruzamento de primeira, tocando, a bola vai entrar, tira a zaga do Guarani! O Iago Dias pegou a bola cruzada lá da canhota, na linha, tirou a zaga do Guarani, quase que a Ponte Preta chega, o gol de empate, vem descendo o Dodô, faz a inversão de jogo da direita para a esquerda, sobe o Diogo Matheus, recupera a posse de bola, sai jogando com a Ayrton, vem a marcação do Iago Dias em cima dele, mas chegou fazendo falta, não, o árbitro mandou continuar, vem descendo a equipe da Ponte Preta, Igor Inocêncio, tem do lado o Dodô, recupera a posse de bola, o Matheus Bueno, faz o break, chega a marcação ali do jogador da Ponte Preta, o Dodô, também o Igor Inocêncio, a bola sobra com o Elvis, já tocando lá na canhota com o Iago Dias, fez o cruzamento, chegou ali, vibrando com tudo, Lucas Araújo faz a festa porque ele colocou a bola em escanteio para a equipe da Ponte Preta, o segundo. Mas a bronca que o Matheus Bueno levou do Vladimir e da zaga bugrina foi tremenda. Escanteio para a Ponte, Elvis na bola. Elvis na bola lá pelo lado, pela ponta esquerda, né? O Elvis de perna direita faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, tira ali o Lucas Araújo, a bola vai sobrando ainda com o Dodô. Dodô para, do ladinho com o Igor Inocêncio, lá no setor intermediário, já tocando na direita com o Edson. Edson de perna direita faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe ali o Diogo Matheus, de perna direita tira, mas a bola sobra no círculo central com o Igor Inocêncio. Dá uma chapada na bola, vai buscando o Dodô, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu a Ponte Preta, bateu, inacreditável a defesa do Vladimir,
mas o árbitro marcou alguma infração ali de ataque, mas que defesa sensacional do arqueiro Bugrino, Zanqueta. A Ponte já faz jus ao gol de empate. O Guarani recuou após a marcação do seu primeiro gol. A Ponte chegou 2 vezes. Vladimir com 2 milagres, vem segurando o placar. Enquanto isso, o Gé vai conversando com o árbitro. Se vai lá comigo, eu vou te dar amarelo. Olha lá. A Ponte tá usando o mesmo expediente que o Guarani, né? Buscando sempre as bolas cruzadas, tanto daqui da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. E foi nessas circunstâncias que a Ponte encontrou o melhor caminho para o gol. Tá certo que não saiu, o goleiro foi bem em algumas jogadas, sorte, algumas outras oportunidades, mas a Ponte tá chegando. O Zanqueta tem razão, o cara ali tirou um pouco o pé do acelerador e agora a Ponte tá crescendo no jogo. Agora, amarelando pro número 9 da Ponte Preta, o Gé. Mas vou falar uma coisa também, hein? Foi pro Gé? Olha lá, tá sangrando, olha lá. Será que vai ter VAR? Eles estão pedindo vermelho pro Gé ali, né? Será que vai ter VAR? Jogadores do Guarani, todos ali conversando com o assistente número 2, o Gustavo Rodrigues de Oliveira. Tá ali o Lucas Araújo, tá ali o Léo Santos. Vamos ver se vai ter revisão, mas por enquanto amarelinho pro número 9 da Ponte, né, Zanqueta? Exatamente, subiu com o cotovelo, acertou o Léo Santos. Tá sangrando o jogador do Guarani. Zanqueta, você viu por acaso subir ali a placa de acréscimos? Porque já passamos, estamos com 46 minutos e meio passados desse... 2 minutos. 2 minutinhos, então vamos até 47. O VAR está ali, hein? Consultando, e o Gé, Wagner Ferreira, tava ali conversando com o juiz. Essa mania que esse jogador da Ponte Preta tem de ficar conversando, reclamando com a arbitragem, tá aí, ó. Aí se perde na jogada, né? O Gé tem esse comportamento, né? É da índole do jogador. Realmente ele não pode criticar. Agora, o árbitro chama o médico do Guarani para atender o jogador que está sangrando. É o Léo Santos. Com relação ao Gé, não sei se o VAR vai interferir para trocar o cartão amarelo pelo vermelho. Jogo parado. Provavelmente sendo feita uma revisão do VAR aí por uma possível expulsão do número 9 da Ponte Preta, o Gé. Tá sendo atendido. Eu cravo para você que o Gé não volta pro segundo tempo. Se ele não for expulso, né? Ele tá se dirigindo ali, ó, para conversar com o técnico Nelsinho, na linha ali, e não conversar com o técnico mesmo ali na área técnica. E os jogadores do Guarani não deu nada. O árbitro tá apontando falta, vai ser cobrada a falta. Mas se eu fosse o Nelsinho, tiraria o número 9 da Ponte também, Wagner. Será que ele vai ter a mesma iniciativa do Brigatti, né? Tirar o cara para não correr o risco de ficar com daí ele vem com o Matheus Regis, mas é mais velocidade, né? Aí vai na cabeça do treinador, né? Vamos ver. 48 minutinhos, ele tinha dado 2, já passamos 1 aí, né? Bola parada, vai fazer a cobrança de falta o Léo Santos. Praticamente na linha que divide o gramado, falta para a equipe do Guarani. Ele vai colocar a bola lá dentro da grande área, hein? Número 3 do Guarani, de perna direita, tá autorizado, faz o lançamento, tá buscando o Caio Dantas, sobe o Matheus Silva, não deixou a bola passar, a bola saiu em tiro de meta pro Pedro Rocha. O árbitro tá olhando, o cronômetro. Apita o árbitro! Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo. Aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o derby campineiro, por enquanto, 1 para a equipe do Guarani. Amarelou pro Pedro Rocha. Pedro Rocha. Vou falar pra você também, hein? Com todo o perdão da palavra, mas não pode falar nada com esse juizinho, hein? Se ele me expulsou... Nada com ele. Não. Ô, menino! Tá aí, ó. Levou mais um amarelinho. É o 5º amarelo da equipe da Ponte Preta nesse derby campineiro. E o Elvis agora foi lá conversar um pouco também com o árbitro. Cuidado, hein? Se for cumprimentar ele e falar boa arbitragem, vai tomar amarelo também. É ruim árbitro dessa maneira, viu, Wagner Ferreira? Você tocou no ponto. Se o cara for cumprimentar, ele pode entender como ironia. Exato. Tratar de mostrar o cartão. Agora eu não sei, o Pedro Rocha foi reclamar do quê? Do cartão amarelo pro Gé? Do acréscimo. Ele queria mais acréscimo. Queria mais acréscimo. Pode ser. Mas tá amarelado, ele que tome cuidado ali pro segundo tempo. Eu acho que ele não volta. Tá aí. Será? Eu acho que o Gé, você fala? Então, eu acho que veio Matheus Regis no lugar dele.
Tá aí. Intervalo de jogo aqui na Grigo. Osmar Vaciloto. Que legal, Osmar. Você participando aqui conosco também. Muito boa a transmissão, Anderson. Osmar que deve estar ou na cidade de Jundiaí ou na cidade de Itu nesse momento. Mas o legal é que onde ele está ou não, ele está junto conosco aqui na nossa Jornada Esportiva da Grigo. Que legal a sua participação. A Maria Angélica Rosa está dizendo, bora, mais um gol pro Bugrão. No segundo tempo, tá dizendo o Guarani 2-0. A gente vai fazer aquele pequeno intervalinho, enquanto isso você vai mandando a sua mensagem para concorrer a esses prêmios aí, ó, que você tá vendo na telinha para quem tá acompanhando no canal do Grigo ou na Rádio Grigo Oficial. Se você tá ligadinho só no canal do áudio, eu falo para você sem problema nenhum. É uma bola pênalti oficial, uma ducha eletrônica 220 volts da Zagonel, oferecimento da Eletrolar, e também um perfume feminino da Fator 5. Você que já mandou a mensagem está concorrendo conosco aqui. Nós vamos fazer um intervalinho, é rapidinho, e a gente já volta com toda a análise do Wagner Ferreira desse primeiro tempo de, por enquanto, Guarani 1, Ponte Preta 0. É a Rádio Grigo, a rádio dos amigos, no DEB 207. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 997948665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô ali? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Wagner Ferreira. Pois é, meus amigos da Web Rádio Grigo, grande abraço, intervalo de jogo no Brinco de Ouro, e o Guarani vai vencendo o derby por 1-0. Placar é praticamente justo, digamos assim, porque o Guarani chegou 5 vezes com perigo ao gol do Pedro Rocha,
Na sexta vez conseguiu o seu gol. A Ponte chegou por 3 vezes, com perigo também, sempre em bolas cruzadas. Onde apareceu o goleiro Pedro Rocha não, o Vladimir, para fazer algumas defesas importantes, impedindo o gol da Ponte. Muito bem. O Guarani começou o jogo surpreendendo pela troca pela posse de bola e pela troca de passes, coisa que a gente não via no Guarani até então, nessa ridícula campanha dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Principalmente jogando pelas beiradas do campo, com o Ayrton do lado, com o João Vitor do outro, e aparecendo o lateral mais o Diogo Matheus do que o menino aqui, o Vinícius, que é novinho ainda, não tem muita personalidade, mas pela direita ali, foi inclusive por ali que aconteceu o gol, né? Um contra-ataque muito rápido, e o Guarani pegou a defesa da Ponte desprevenida, depois de a Ponte tentou um ataque, perdeu a bola, e aí ficou ali 3 contra 1, não teve chance, o Guarani realmente conseguiu fazer o seu gol. Vence o derby, eu acho que com justiça, mas tem que tomar cuidado. A Ponte nas bolas paradas sempre levou muito perigo. Você sabe, né? Todo mundo conhece o Elvis. Ele pega a bola e coloca lá na zona do agrião, aí para aparecer um zagueiro, para aparecer um meia, para fazer a definição da jogada e marcar o gol da Ponte. A Ponte não faz um mau jogo, não. Ela optou por um setor mais fechado na defesa, a escalação inicial, né? Com os zagueiros ali, né? O pessoal da defesa ali, o Igor Inocêncio, o Matheus Silva, o Edson e o Sérgio Rafael. E mais o Castro, né? Que todo mundo sabe que ele é volante, mas de vez em quando joga como zagueiro também. Então o sistema da Ponte fechado e não permitiu muita coisa ao Guarani, mas isso veio valorizar a vitória do Guarani, porque mesmo com esse sistema fechado, o Guarani conseguiu envolver muitas vezes o sistema defensivo da Ponte, com uma troca de passes aqui junto à beirada do campo, tanto lá pela direita como pela esquerda, surpreendendo inclusive. Eu acho que essa semana que o Guarani teve fora de Campinas para fazer o treinamento na cidade de Itu, eu até fui contra isso, porque tira o time do calor do derby, né, da pressão da torcida. Vamos ter, tira a pressão, mas tira a responsabilidade também. Mas me parece que está dando certo, pelo menos nesse primeiro tempo. O Guarani está vencendo por 1-0, torcida satisfeita, não tem muito o que reclamar, porque o time fez um bom primeiro tempo, enquanto que a Ponte tem aí alguns problemas, né? Por exemplo, o Gé é um jogador que se impõe pelo porte físico, né? E conseguiu incomodar a zaga do Guarani. Agora, é meio desmiolado o Gé, né? Todo mundo sabe disso. Passou aí o risco de ser expulso. Não deu pra gente perceber a cotovelada. Talvez na televisão tenha aparecido alguma coisa. Mas o Guarani fez uma pressão enorme para ele ser expulso, né? Para a troca do cartão amarelo pelo vermelho. Mas a arbitragem entendeu que não era o caso para expulsão. Aí o nosso Lemão Zanqueta até acha que o Gé nem volta para o segundo tempo. Que o Nelsinho Batista, para não correr o risco de perder um jogador, no caso o Gé, que costuma passar um pouco do ponto, então ele poderia vir com o Matheus Regis. Eu acho que é uma alteração perfeitamente pertinente. Agora, quem seria o pivô? O Regis é jogador de beirada. O Dodô também é de beirada. E joga ali. Quando não está o Elvis, é o Dodô. Mas hoje tem o Elvis. Então o Dodô fica ali fazendo mais ou menos um quarto homem de meio campo. Sem o Gé, como é que fica? Então vamos ver se ele ou o Nelsinho vai arriscar, tirar o Gé e colocar o Regis. Porque não tem o Beleia, mas Beleia é atacante, mas acho que não substitui a altura o Gé, né? De jeito nenhum, né? Ah, não. Então não tem outro. O que mais tem aqui? Tem Bochecha, que é meio campista, tem esse Guilherme, que é lateral, tem o outro Emerson, não é o caso de mexer, tem o Zé Mário, também não é o caso de mexer, e nem o Joilson. Então, a única opção talvez seja a entrada do Regis. Vamos ver o que passa na cabeça do Nelsinho, né? Se mexe ou não no time da Ponte. E no Guarani, eu não faria nenhuma alteração. O time foi praticamente um time coeso, né? Com velocidade, inclusive. Diogo Matheus provando que é um pé quente em derby, até agora não perdeu nenhum derby. A defesa, de vez em quando, batendo cabeça, quando a Ponte chegou em bolas cruzadas, mas isso é muito normal. E o Vinícius, mais fraquinho da defesa ali, muito novinho ainda. O meio-campo, sim, meio-campo do Guarani. Hoje, o Lucas Araújo, o Bueno, surpreendendo, inclusive, e o Luan Dias, que para mim foi o destaque do Guarani nesta etapa inicial. E no ataque, todo mundo esperava que o Caio Dantas fosse o protagonista do jogo.
No entanto, participativo, vamos dizer, foi participativo, recebeu bola de costas, muito bem marcado, mas os destaques ficaram pelas pontas, né? Tanto pelo Ayrton como pelo João Vitor. Enfim, um bom primeiro tempo, né? Corrido, movimentado, bem diferente daquele Guarani que a gente observava aí, modorrento, né? Tocando bola para trás. E hoje não, time que pega a bola envolvente e procura as beiradas do campo para agredir o adversário. E pelo lado da Ponte, da mesma forma, um time que optou, né, por um sistema mais defensivo e tentando impedir que o Guarani fizesse as suas jogadas. E por isso não teve muitas chances. Eu contabilizei aqui, como disse na abertura do comentário, 5 chances do Guarani mais o gol, e a Ponte teve aí, vamos supor, 3 chances para fazer o seu gol na bola parada, na bola cruzada. Mas agora, o Guarani não faria nenhuma alteração. Na Ponte fica aí a dúvida, o Anderson, quem é que o Nelsinho pretende mudar para mudar o panorama nesse segundo tempo. Grande Wagner Ferreira, sabe o que eu estava analisando aqui? Ô Zanqueta, por gentileza, passa os suplentes, tanto de Guarani contra Ponte, e da Ponte também, para a gente dar uma confirmada aqui, pode ser? Me dá um minutinho, já vou passar os 2 suplentes para você. Qual você quer primeiro? Tanto faz. Do Guarani tá na mão aqui já. O goleiro é o Diogo Douglas Borges, o Álvaro 22, 6 Kaique, 7 Lucas Paraíso, 8 Marlon, 12 Lucas Adel, 15 Pedro Henrique, 17 Jefferson, 26 Rafael Freitas, 29 Ian, 40 Bruno Oliveira. São 2 goleiros, hein? O Douglas e o Álvaro são goleiros. O Álvaro, né? E os suplentes da Nega Véia, 30 Luan, 13 Joilson, 17 Guilherme Beleia, 18 Emerson, 20 Guilherme Nicolodi, 25 Lucas Bochecha, 31 Zé Mário, 77 Matheus Regis. Wagner Ferreira, então, a gente analisando aí essas opções que o técnico Nelsinho tem à sua disposição, ele só tem única e exclusivamente o Beleia e o Matheus Regis na frente, como você disse. Pois é, aquilo que eu comentei, inclusive chamando a sua atenção, que o Beleia não está à altura de nenhum deles aí, nem do Xé e nem do próprio Regis, né? Entre um e outro entraria com o Regis. Mas me parece que não vai acontecer nada disso, né? A Ponte volta com o mesmo time. E outra coisa que eu estava analisando nesses suplentes da Ponte, ele está jogando com o Edson de lateral direito e o Igor Inocêncio improvisado na esquerda. Ele tem 2 laterais esquerdos como suplentes no banco. Ele tem o Zé Mário e tem o Guilherme Nicolodi, que também é um lateral esquerdo. Inclusive o Kaique passou, grande Kaique, passou que o Guilherme é lateral esquerdo, né? Tem 25 anos, veio para um período de avaliação em janeiro e foi aprovado. Foi relacionado para o jogo com o Corinthians, mas ele não chegou a atuar. Começou no Caxias, passou pelo Internacional e antes da Ponte jogou no Sapucaense. Tá aí na Ponte, mas pelo jeito não tem a confiança nenhuma do técnico, né? Nem ele, nem o Zé Mário. Você está se referindo ao Zé Mário, ou é o Guilherme? O Zé Mário e o Guilherme. Não, eu falei do Guilherme Nicolodi. Ah, sim. Isso. É tal negócio, né? Diante do esquema tático mais retrancado, evidentemente que ele sacrificou um lateral. E sobrou para o Zé Mário e para o Guilherme, que vão ficar no banco aí aguardando. Tá aí, as equipes já voltaram. Zanqueta, alguma modificação, tanto na Ponte ou no Guarani? Aparentemente não. Tá aí, pelo que eu tô vendo aqui também, voltaram as equipes do modo que terminaram o primeiro tempo. Primeiro tempo esse vencido pela equipe do Guarani. Você tá vendo aí na telinha do canal do Grigo, na telinha também da Rádio Grigo Oficial. Concorra a prêmios. Até aqui, ó, estamos chegando a quase 30 pessoas que já estão concorrendo aos prêmios, hein? Eu quero saber se o Diógenes está. Diógenes está concorrendo. E o Mudo? O Mudo ainda não tinha anotado. Vai apitar o árbitro. Apita o árbitro! Se ele apitou esse segundo tempo desse derby 207, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, começou! E você vai curtir juntinho conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção.
Ah, e se for como o primeiro tempo, não vai faltar emoção para você, amigo da Web Rádio Gringo. A Ponte Preta já tem uma falta ali na meia direita. Elvis está preparado para fazer a cobrança. Ayrton na barreira. Apenas um homem na barreira. Os jogadores ficam ali todos perfilados na linha da grande área. Tá autorizado o Elvis de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani, tira. Complementa Caio Dantas, dá um chutão na frente, sobe o Elvis de cabeça. Coloca ali para dentro da grande área, subiu o Vinícius Yudi, tirou, a bola sobra com o Ayrton. Ele tenta sair jogando aqui com o Diogo Matheus no lado direito, vem a marcação do Iago Dias em cima dele. Ele faz a inversão de jogo lá pro lado canhoto. Tá descendo lá, é o Luan Dias, vem a marcação do Edson em cima dele. O Edson segurou, fez a falta em cima do Luan Dias. O árbitro estava em cima da jogada, anotou? Falta que pode levar perigo para a meta do goleirão, Pedro Rocha, Zanqueta. Foi mal o jogador da Ponte agora. O Luan Dias estava indo em direção à lateral, não tinha por que fazer a falta. Vai levar perigo ao gol de Pedro Rocha. Tá na bola o Luan Dias, vai fazer levantamento para dentro da grande área da equipe da Ponte Preta. Tá encostando lá também o Diogo Matheus. Tem dois jogadores na defesa, na barreira ali. Agora tá chegando o Iago Dias também. Tá o Elvis, se eu não me engano, o Dodô. E também o Iago Dias agora. Na bola, o Luan Dias. Na bola também o Diogo Matheus. Luan Dias de perna canhota, o Diogo Matheus de perna direita. Vai autorizar o árbitro, autoriza, levanta o braço direito ali, o Diogo Matheus. É ele mesmo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Sobe, Pedro Rocha. A bola subiu a bandeira. Tava marcando falta do Douglas Barcelar em cima do Pedro Rocha, que sentiu. Quer dizer, mais ou menos, né? Já tá não, se tivesse ganhando, tinha sentido. É mais ou menos assim mesmo, viu, Zanqueta? É mais ou menos assim. Já tá tudo legal com o Pedro Rocha, mas o goleiro é assim mesmo, né, Vagnão? Se tivesse vencendo, ele tava lá caído no chão. Eu nunca fiz isso. Eu imagino. Aconteceu um lance no primeiro tempo em que ele fez isso. Agora ele tava no abafa, uma bola boba, ele defendeu e foi pro chão. Ficou lá esperando ali, né, ganhar um tempinho e esfriar o time adversário. E a Ponte Preta sai jogando com o Emerson Santos, toca com o Iago Dias, vem a marcação do Luan Dias em cima dele, ele toca lá na direita, com o jogador que é o Edson, já encostou para receber o Dodô, Dodô vem, o Ayrton tá na frente dele, ele pede movimentação, tá pedindo o Igor Inocêncio lá do outro lado, o Dodô recua um pouquinho a bola com o Elvis, sai jogando no setor defensivo com o Matheus Silva, do ladinho tem o Sérgio Rafael, já recebeu o número 6 da Ponte Preta, o Sérgio Rafael, engatou uma terceira, quarta, vem descendo, tocando do ladinho agora com o Igor Inocêncio, ainda no setor defensivo, agora ultrapassa a linha que divide o gramado, toca com o Castro, vem a marcação do Lucas Araújo em cima dele, o Lucas Araújo levou melhor, e sai jogando a equipe do Guarani, o Igor Inocêncio fez falta. Eita. Fez falta em cima do João Vitor e o Iago Dias em cima do Matheus Bueno. Ele marcou a falta do Iago Dias em cima do Matheus Bueno. Foi falta dupla da equipe da Ponte Preta em cima dos atletas do Guarani, Zanqueta. Positivo, mas bem posicionado o árbitro. Acho que ele tá economizando o cartão. Ele falou assim, eu já dei muito cartão, chega! Economizando? Rapaz, a minha papeleta aqui tá toda amarela. A equipe do Guarani, olha aí, hein? Sai jogando o Vladimir, já tocando a bola com o Douglas Barcelar, vem a marcação do Elvis em cima dele, o Douglas Barcelar de perna direita, faz o lançamento, tá buscando o João Vitor, sobe de cabeça o Igor Inocêncio, já faz o domínio, o Lucas Araújo, Matheus Silva de cabeça, toca com o Sérgio Rafael, o Sérgio Rafael faz a finta, perdeu a bola pro Matheus Bueno, sobra com o Matheus Silva. Sai jogando lá do lado direito com o Edson. Tocando mais à frente com o Dodô. Vem a marcação em cima dele do jogador, que é o Vinícius Yudi. Ele recua com o Matheus Silva. Achou o espaço, toca com o Emerson Santos. Tocou bonito, hein, o Matheus Silva. O Emerson Santos toca com o Iago Dias no círculo central. Faz o domínio, coloca a bola no chão, já toca com o Igor Inocêncio. Vem o João Vitor na marcação do Igor Inocêncio. O João Vitor gosta de jogar por essa beirada aqui, hein? Tanto no primeiro tempo, agora ele inverteu, ele tá aqui de novo. A Ponte Preta trabalhando ainda com Castro. Olha aí o João Vitor, vem fazendo a pressão, ele toca lá no círculo central com o Matheus Silva, ultrapassa a linha que divide o gramado, a Ponte Preta lá pelo lado direito. 1-0 pro Guarani. Vamos chegando a 5 minutinhos desse segundo tempo. O Elvis recebeu, tem liberdade, o Elvis tocando na frente, a equipe da Ponte Preta com o Iago Dias, fez o domínio, a bola escapou um pouquinho, o Iago Dias recuperou, tocando mais atrás com o Emerson Santos perdeu a bola. É o Luan Dias que tá ali, recupera o Emerson Santos. Tá correndo demais esse 10 do Guarani, hein? A equipe da Ponte Preta trabalhando com o Emerson Santos, já veio receber o Castro, vem o Lucas Araújo em cima dele, ele recua um pouquinho mais a bola com o Sérgio Rafael. O Elvis veio buscar no círculo central, sai jogando lá do lado direito com o Matheus Silva. Já foi receber de novo o Elvis, tá com vontade o número 10 da Ponte também. Edson, a marcação do Ayrton em cima dele, o Edson recua a bola perigosa, vai o Caio Dantas fazer pressão em cima do Matheus Silva, ele recua com o Pedro Rocha. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Live Prev.
Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Entre em contato através do WhatsApp 19 99794 8665. E a torcida do Guarani vai incentivando a sua equipe. Vai incentivando, daqui a pouco o Zanqueta fala se melhorou o público. Ele tinha uma previsão ali na ótica dele de uns 8 mil. E a Ponte Preta trabalhando no setor ofensivo. O Elvis já joga pro Igor Inocêncio aqui do lado canhoto. A bola bateu, escapou do Elvis. Vai chegando com o Diogo Matheus. Só faz a cobertura, espera a bola sair. Lateral para a equipe do Guarani. E aí, Zanqueta? O público é muito bom, viu, Anderson? Muito bom, melhorou bem. De 8 a 10 mil pessoas no estádio Brinco de Ouro. Aí, torcedor do Guarani fazendo a sua parte, incentivando o seu time, que também está fazendo a sua parte dentro do gramado. Vai vencendo 1-0 para o Guarani. Gol anotado pelo Luan Dias aos 24 minutinhos do primeiro tempo. A equipe do Guarani tenta sair jogando lateral, mas a equipe da Ponte já recupera. Dodô tocando a bola para dentro da grande área, tira Léo Santos. Sobe o Caio Dantas, sobe também o Emerson Santos. O árbitro anotou falta do Emerson Santos em cima do Caio Dantas. Falta no setor defensivo, lado direito para o Guarani fazer a cobrança, Zanqueta. Bem marcada, quem tem que ficar esperto com o árbitro é o Diogo Matheus, que enrolou para bater o lateral, ele já tem amarelo. Eu vi o jogador sendo expulso no lateral, hein? E o árbitro gosta de dar um amarelinho. A equipe do Guarani saindo, jogando com o Léo Santos, toca do ladinho com o Vinícius Giude, chega a marcação do Iago Dias em cima dele, a bola explodiu no Iago Dias, saiu em lateral para a equipe do Guarani. Estou acompanhando os dois técnicos também, Nelsinho Batista tranquilo lá na área, o Pintado, aquela agitação, mostra o jogo como é que está. E o árbitro foi lá, deu uma bronca no Vinícius Giude, que bateu o lateral, tira ali o Cássio de cabeça, chega o Gé, já recupera a equipe da posse, a bola chega. O Vinícius Giude chegou, fez a falta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. 20... não, na realidade quem fez a falta ali foi o Yudi mesmo, né? Foi o Yudi mesmo, ele errou o lateral. Olha o Pintado dando uma bronca nele. Tá levando uma bronca do técnico Pintado, o lateral da equipe do Guarani, o Vinícius Yudi. Falta na meia direita, Elvis, preparado para fazer a cobrança. O Ayrton, ele o único, tá próximo demais ali, tá reclamando o Elvis do Ayrton. O árbitro tá fazendo aquela resenha dentro da grande área, conversando com o Emerson Santos, com o Caio Dantas, tá ali também o Lucas Araújo. A resenha do Flávio Rodrigues. Vocês hoje não sabem nada, deixa eu apitar. Tá autorizado, fez a cobrança, o Elvis sobe de cabeça. O Sérgio Rafael tira a bola, vai passando, bate o Emerson Santos, desvia e vai pra fora. Escanteio para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. O Emerson Santos quase bate a bola, mete a bola lá dentro do gol. Desvio da zaga, escanteio para a equipe da Ponte Preta. Elvis na bola, vai fazer a cobrança de perna direita. O Elvis está autorizado. O árbitro já autorizou, viu, Elvis? Se você quiser cobrar, fique à vontade. Agora sim, bate de perna direita, faz o levantamento, subiu já de cabeça. E entrou! Alegria, alegria, galera! Quando eram jogados 8 minutinhos desse segundo tempo, no cruzamento para dentro da grande área, ele pode reclamar, ele pode ficar bravo, ele pode levar cartão de bobeira, mas quando ele está em campo, ele mete a bola para dentro do gol, e foi isso que ele fez. Jé, número 9 da Ponte, empata a partida. 1 para o Guarani, 1 também para a equipe da Ponte Preta. E eu tô tocando o hino errado aqui, hein? É hino da Ponte Preta que foi o gol. Tá tocando agora o hino certo. Não dá uma dessa não, que o torcedor da Ponte Preta fica na bronca, Guido. Agora sim, tocou o hino da Ponte Preta. O torcedor que pode vibrar, que pode pular, que pode cantar. Sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor ponte pretano. Zanqueta, 1-1. Tudo começou no erro do lateral Yudi do Guarani, que jogou a bola para o
Pé do jogador da Ponte que chutou e a bola desviou na zaga. Foi para escanteio na cobrança. Elvis colocou com a mão na cabeça de Gé, que subiu sozinho no terceiro andar e cabeceou no ângulo esquerdo de Vladimir, que voou e nada conseguiu fazer, empatado o placar. Agora a Ponte Preta 1, Guarani também 1. E o Guarani vem descendo, Caio Dantas tentando tocar lá pro lado esquerdo com Vinícius Yudi, vem a marcação do Castro em cima dele, chega Castro primeiro. Recupera a posse de bola, a equipe da Ponte Preta dá um chutão na frente, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani. Campo de ataque lá do canhoto. Wagner Ferreira, 1-1. E o Gé fez o gol, hein? Jogador polêmico, né? Como o Gé, mas ele com ele em campo, dificilmente placar em branco, né? Já dizia o outro. E aproveitou a bola na cobrança de escanteio, meteu de cabeça no ângulo, sem chance nenhuma para o goleiro do Guarani. O jogo está empatado. Agora vamos ver a postura do Guarani, né? Se vai sentir esse gol de empate ou se vai continuar se impondo para buscar o segundo gol. E vem descendo lá pelo setor canhoto. O Edson fez a falta. Eu achei que era falta para Caetão, hein, Wagner? Você não achou, não? Segurou na frente do árbitro ali, o número 3 da Ponte. O árbitro é meio estrambelhado, né? Já aplicou 5 cartões para a Ponte, né? E 2 para o Guarani. Naturalmente, a hora que ele começar a abusar do amarelo, vai ter que expulsar alguém. Então ele está dando uma maneirada nessa altura. Falta para a equipe do Guarani, lá pela meia esquerda. Tá Luan Dias para fazer a cobrança. Elvis, apenas o Elvis na barreira. Vai vir levantamento para dentro da grande área do goleirão Pedro Rocha. Tá autorizado de perna canhota. Faz o levantamento, Luan Dias sobe de cabeça. Tira ali o Matheus Silva. Tenta sair jogando aqui o Sérgio Rafael pelo lado canhoto. O Sérgio Rafael evita a saída de bola, toca. O Matheus Bueno estava ali para pegar a bola. Vem o Dodô fazendo uma pressãozinha, ele recua a bola com o Vladimir. Vem o Elvis agora e devolve a bola o Vladimir para o Matheus Bueno. Matheus Bueno sai jogando na categoria com o Léo Santos, devolve a bola para o Matheus Bueno. O Dodô tenta chegar na cobertura, o Matheus Bueno prefere fazer o lançamento na cabeça do Matheus Silva, que sai jogando com o Emerson Santos. Toca com o Castro, já toca aqui na esquerda com o Igor Inocêncio. Vem a marcação do João Vitor em cima dele, o Igor Inocêncio recolhe mais atrás com o Matheus Silva, mas o João Vitor fez a falta. Amarelo. Em cima do Igor Inocêncio, vai amarelar para o número 19 do Guarani, é isso, Zanqueta? Positivo. Já tem amarelo. Sobe o cartão vermelho, segundo amarelo, está expulso do jogo o João Vitor, na falta em cima do Igor Inocêncio. Primeira expulsão, e você acabou de falar, né, Wagner, que ele ia ter que começar a usar o vermelho. E agora, na entrada do... E amarelo pro Vladimir também, Zanqueta? Olha, tu sei que ele foi reclamar lá. Um jogador cabeça dura, já tem amarelo, faz uma falta dessa no campo de defesa da Ponte. Tá de brincadeira, pô. Ferrou o Guarani. Tá aí, amarelou também pro goleirão Vladimir, que saiu lá da sua meta, foi aqui no campo de defesa da Ponte Preta fazer a reclamação. E agora, Wagner Ferreira, Guarani com 1 a menos. João Vitor levou o vermelho, segundo amarelo e o vermelhinho. Muito cedo com 1 homem a menos. 13 minutos do segundo tempo. A Ponte empata, tá com moral elevado para fazer o segundo gol. O Guarani com 1 a menos vai ter que se virar agora. Não sei se nominalmente o Pintado vai ter que fazer alguma alteração aí para... Olha, não me surpreendo não se o Guarani segurar esse empate de 1 a 1. Não vai tentar fazer o segundo não, porque tá correndo risco aí, porque a Ponte realmente voltou para o segundo tempo melhor. Conseguiu o seu gol bem cedo, né? Com 5 minutos, já estava... 8. Já estava fazendo o gol de empate e agora com 1 a menos, a tendência é que a pressão seja maior por parte da Ponte. Igor Inocêncio está sendo atendido ali pelo departamento médico da Ponte Preta. O Ronaldo Godoy está falando, Dali, Ponte, o Cristiano Salvione, Ponte, macaca querida. E a Maria Angélica Rosa tá brava com essa expulsão do João Vitor, hein? Agora é bom ficar esperto também, a Ponte, que ele pode compensar isso aí, né? Porque a Ponte tem 5 amarelados. Ele pode escolher um aí aleatoriamente para equilibrar as coisas. Exatamente. Guarani com um jogador a menos. O jogo já foi reiniciado, trabalhando lá no setor defensivo, a equipe da Ponte Preta com o Sérgio Rafael. Encostou o Emerson Santos para receber. Já recebeu e já tocou a bola com o Dodô. Dodô recebeu, agora vem o Luan Dias em cima dele.
O João Vitor foi expulso aos 13 minutinhos desse segundo tempo. A Ponte Preta trabalhando lá no setor defensivo, lado direito, o Matheus Silva vai levando a bola, ultrapassa a linha aqui, divide o gramado. Tem o Matheus Bueno na cobertura, ele recupera, toca um pouquinho mais atrás com o Castro, devolve a bola com o Matheus Silva. A Ponte Preta trabalhando no setor defensivo. Parece que tenta buscar um espaço e não encontra. Toca a bola com o Castro já jogando a bola com o jogador Gé. A bola deu uma batida no Gé agora, hein? Apanhou da bola o número 9 da Ponte, Zanqueta. Tá com crédito, né? Apanhou da bola, mas tá com crédito, né? Exatamente. O Zé que meteu a bola para dentro do gol e empatou a partida. Cristiano Salvioni tá dizendo aqui que realmente anotamos aqui amarelinho pro Vladimir, viu, Salvioni? Ele é mais legal. Tá ligado na jornada. Amarelo pro Elvis. Vai amarelar? Subiu. Amarelo, mais um amarelinho pra Ponte. Agora pro capitão Elvis, confere aí, confirma, Zanqueta? Positivo. Tá aí, amarelou pro número 10, Elvis da Ponte Preta, 16 minutinhos desse segundo tempo. Falta para a equipe do Guarani no setor defensivo, lá do canhoto. O Léo Santos sai jogando ali, coitinho, com o Luan Dias. Devolve a bola com o Vinícius Iude, mais atrás com o Léo Santos. Tem o Lucas Araújo ali para receber, o Elvis vai na cobertura, ele faz o lançamento lá na frente. Ayrton, de peito, toca com o Caio Dantas, tenta fazer o domínio, já recupera a posse de bola o Emerson Santos. Agora vai também ali o Edson, chega o Caio Dantas na cobertura, o Edson não deixa a bola sair, mas a bola saiu. O bandeirinha levantou, apontou lateral para a equipe do Guarani, lá pelo lado canhoto. E o Caio Dantas ficou sentindo, né? Ele e o Edson, um deu uma entrada mais forte que o outro. Na jogada, quem sentiu mais ali foi o Caio Dantas. Confere, Zanqueta? Um Fusquinha bateu numa carreta, né? Já tá tudo legal com o atacante da equipe do Guarani. Já bateu o lateral, o Vinícius. Toca com o Léo Santos, faz o cruzamento para dentro da grande área. De cabeça, tira o Castro. A bola era com o Elvis caiu, pediu falta, mas apenas lateral, tá anotando o árbitro da partida. Já batida a bola com a Ayrton, vem na marcação Edson, falta! Mais uma falta lá do lado canhoto, falta para o Guarani fazer a cobrança, Zanqueta. Na cobrança de lateral, jogou para o jogador do ataque do Guarani, que recebeu a carga faltosa por trás. Bem marcada a falta, lá vem Chuveirinho na área da Ponte. Grigo, você já levou uma carga por trás? Negativo. Falta para a equipe do Guarani, tá ali o Luan Dias, vai fazer levantamento para dentro da grande área. 17, 18 minutinhos, estamos chegando nesse segundo tempo. Tá autorizado, fez o cruzamento, sobe a zaga da Ponte Preta, o Matheus Silva tira, tenta colocar a bola para dentro da grande área ainda, caiu o jogador do Guarani, a torcida pede pênalti, a bola vai sobrando com o Ayrton, chega Sérgio Rafael. Coloca a bola em lateral para a equipe do Guarani. Pediu pênalti, não foi nada, né, Zanqueta? Nada. Sebastião Wagner Schederin, alguma coisa assim, acho que é. Desculpa se eu pronunciei errado, viu, Sebastião? Mas que legal você estar conosco aqui. Já está concorrendo aos prêmios também dessa jornada esportiva da Grigo. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Tá ali o Diogo Matheus. Ele espera a chegada do Caio Dantas. Fez a volta, bateu pro gol. A bola passa do lado esquerdo do Pedro Rocha e vai para fora em tiro de meta para a equipe da Ponte. Sem perigo nenhum. Bate Pedro Rocha, Ponte busca o empate 1-1. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 19 minutos desse segundo tempo, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, é o Derby Campineiro. O placar tá assim, ó. Guarani 1, Ponte Preta também 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E a Ponte Preta trabalhando no setor defensivo com Castro. Wagner Ferreira, estamos chegando a 20 minutinhos. Vai mexer. Tudo igual aqui no Brinco de Ouro. O placar é justo, né? A Ponte voltou com uma postura melhor no segundo tempo e acabou fazendo o seu gol. Ainda quando o Guarani estava completo, né? Com 11 contra 11. Agora a Ponte tende a crescer com um homem a menos, a não ser que o Guarani consiga reverter essa situação com alguma cartola, algum coelho que o Pintado consiga tirar da cartola. Por exemplo, vamos ter uma alteração agora, mas não era o Guarani, é na Ponte, né? Isso, vai sair na Ponte, vai sair o 3, Edson deve vir aí, Lucas Bochecha, vai tirar um zagueiro e colocar um meio atacante. O zagueiro que tá improvisado na lateral, né? Tá ali, tá pronto para entrar o Lucas Bochecha, o Guarani sofre falta, o Luan Dias, falta para a equipe do Guarani.
Parou o árbitro, agora sim vai ser autorizado. Confere aí, confirma pra gente a alteração do Nelsinho Batista, Zanqueta. Sai número 3, Edson. Entra 25, Lucas Bochecha. E essa alteração, Wagner Ferreira, do Nelsinho? Inteligente. Um homem a mais, para que ele vai ficar com aquela zaga fechada lá atrás? Inteligente o Nelsinho. Tirou o zagueiro, colocou o meio-campista. Tá aí. Lucas Bochecha na equipe da Ponte Preta, saiu o Edson. A equipe do Guarani trabalhando lá no setor canhoto com o Vinícius Yudi. Toca mais atrás com o Léo Santos. A marcação do Elvis em cima dele, ele já achou o Matheus Bueno. Do ladinho, o Lucas Araújo. No círculo central, ultrapassa a linha que divide o gramado com o Matheus Bueno. A marcação do Castro em cima dele. O Matheus Bueno tentou fazer a inversão de jogo pro Diogo Matheus no peito do Dodô. Já sai jogando com o Emerson Santos, mais atrás com o Sérgio Rafael. Sai jogando a equipe da Ponte Preta pelo lado esquerdo com o Igor Inocêncio. Toca com o Dodô, ultrapassa a linha que divide o gramado. Vem a marcação do Luan Dias em cima dele. Ele toca com o Gé. O Gé faz o domínio. Mais atrás com o Castro no círculo central, do ladinho com o Elvis. Elvis já recebeu. Toca mais à frente com o Iago Dias. Recebeu. Lá, achou lá o Lucas Bochecha. Fez o giro, mais do ladinho com o Elvis. De 3 dedos. Fez o lançamento pro Gé. Tira Douglas Bacelar. A bola vai sobrando lá com o Ayrton. Sofreu falta do Lucas Bochecha. Falta para a equipe do Guarani, lá do lado canhoto, setor defensivo, Zanqueta. Sofreu uma carga, entrada despretensiosa de Iago Dias, que matou a jogada. O Guarani parece estar sem pressa nenhuma, está contente com o empate. João Vitor Rubio está aqui conosco também. Tá no brinco e está conosco no chat também, participando da nossa jornada. O Sebastião Wagner já deu um alô para ele. O Ricardo Bonifácio. Emoção do começo ao fim com a Rádio Grigo. Abraço grande, Ricardo. Zagueiraço, hein? Zagueiraço, Ricardo. O Reinaldo Reolon também tá aqui também. Parabéns, bela transmissão. Que legal ter você junto conosco na nossa jornada esportiva da Grigo. Nessa jornada especialíssima do Derby, hein? Bom demais. Olha quem chegou aqui também. Luciano Fabretti. Tá aqui conosco também, grande Fabretti, que bom ter você conosco na nossa transmissão. E a Ponte Preta tá trabalhando lá no setor defensivo com o Matheus Silva. Matheus Silva espera a chegada de alguém, ele toca do lado com o Castro. Ultrapassa a linha que divide o gramado, número 15 da Ponte Preta. Vem descendo lentamente pro ataque a equipe da Ponte Preta. Mais atrás com o Matheus Silva, já encostou o Elvis ali no círculo central, ele toca mais atrás com o Sérgio Rafael. Agora sim, o número 10 da Ponte, vem a marcação do 10 do Guarani, o Luan Dias em cima dele. Ele toca lá do lado direito com o Castro, vem descendo a equipe da Ponte Preta, já encostou o Dodô para receber, encostou o Elvis também, ele toca com o Dodô, devolve a bola com o Castro, vem descendo a equipe da Ponte Preta, só no toque-toque. A equipe da Ponte lentamente vai chegando, né, Vagnão? Olha aí o Emerson Santos, só um minutinho que agora sim, toca aqui no lado canhoto com o Igor Inocêncio. Pode falar, viu, Wagner? Porque pelo jeito vai ficar tocando aí. Mas ela vai empurrando o Guarani no seu setor defensivo, né? Ponte tá realmente com a posse de bola nesse segundo tempo e o Guarani sentiu realmente a expulsão, tá correndo atrás da Ponte. A torcida do Guarani tenta incentivar, tenta ecoar o grito ali para a equipe, e a equipe da Ponte Preta vem chegando, o Léo Santos, olha aí, caiu, escorregou, recua a bola com o Vladimir, de perna canhota, sai jogando lá com o Vinícius Yudi, que não conseguiu pegar a bola, saiu em lateral para a equipe da Ponte, lá no lado direito, campo de ataque, vai o Lucas Bochecha fazer a cobrança. Estamos com 23 minutinhos e meio passados desse segundo tempo. 1-1, tudo igual no Derby 207. E a Ponte Preta vem descendo para o campo de ataque. A bola sobrou com o Castro, que tentou colocar a bola ali pro Gé, mas segurou firme o capitão, o goleirão Vladimir. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Entre em contato através do WhatsApp 19 99794 8665. E a equipe da Ponte Preta vem trabalhando com o Iago Dias, adiantou demais, o Igor Inocêncio não conseguiu segurar, a bola saiu já batida pelo Diogo Matheus. Toca com o Lucas Araújo, vem o Iago Dias, pediu falta. O Lucas Araújo, o árbitro deu apenas lateral para a equipe da Ponte. Ficou bravo o número 21 do Guarani, hein, Vagnão? Deu mole, né? Perdeu no pé de ferro ali, no corpo a corpo, não tem nada que reclamar, não. E a equipe da Ponte Preta vem descendo pro campo de ataque, o Elvis, toca a bola com o Dodô, dá um toquinho de calcanhar, chega, Léo Santos, tira a bola, mas vai sobrando com o Castro, que recua com o Matheus Silva, a equipe da Ponte Preta, apenas o Sérgio Rafael no campo de defesa, a bola com o Lucas Bochecha, mais à frente com o Dodô, a marcação em cima dele, é a do jogador ali que era,
Caiu ali, era o Vinícius Giude, caiu, o Dodô pediu falta, o árbitro manda continuar. A bola com o Elvis. Vem o Caio Dantas fazer uma pressãozinha ali, o Elvis vai levando. Tem espaço, toca do ladinho com o Lucas Bochecha, a marcação fez o cruzamento, tira Léo Santos, chega ali, complementa na bola, o Matheus Bueno sai jogando. A equipe do Guarani com o Caio Dantas, olha o Caio Dantas aonde estava ajudando, hein? Tentou sair jogando, a bola saiu lateral, já batido pela Ponte Preta. A bola com o Emerson Santos. 25 minutinhos passados, 1-1. O Igor Inocêncio fez ali um malabarismo para fazer o domínio. Sai jogando com o Castro, recebeu o Elvis. Elvis está tendo liberdade. Faz o cruzamento, valendo a grande área. Lucas Bochecha mata no peito, chega na marcação o Ayrton. Tira o Léo Santos, mas já estava anotado falta de ataque da equipe da Ponte Preta, né, Zanqueta? Eu tô. Não saiu o som do Zanqueta nesse momento, hein? Vê que ele tá conversando com... Como é que chama o carinha lá? Qual deles? O André? Qual que é? O Fanho. Ah, o Diógenes. Ele tá conversando com o Diógenes e esquece de participar da transmissão, né? Não, eu voltei. Eu voltei para alegria. Eu voltei, a felicidade está no ar. Tá aí. E aí, teve alteração aí, Zanqueta? Rapaz, eu tava atendendo o telefone aqui que o Fanho ligou para mim, mas eu já vou pegar para você já. Não, mas não teve, não. Tem alguém com sinalizador aqui, né? E o árbitro agora para a partida. Vamos ver se é por isso. É o Vladimir, tá sentindo ali o goleirão do Guarani. Tá sentindo. Departamento médico do Guarani entra ali para atendimento pro número 89, o goleirão do Guarani. Wagner Ferreira, 26, chegando a 27 desse segundo tempo, 1-1. Bem, nós voltamos aquele panorama anterior, né? Antes do pré-derby. A Ponte tem mais time, mais organizado que o Guarani. Mas o Guarani se superou no primeiro tempo. Toque de bola rápido, posse de bola e coisa que a gente quase não via no Guarani. Quase não via no Guarani. Até então, nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Agora a coisa se inverte, né? O Guarani sentiu o gol de empate para piorar a situação. Teve um jogador expulso e agora a Ponte tem o controle da partida. Ela joga muito com o Elvis, né? Como todo mundo sabe, o Elvis dá um tapa na bola, sempre coloca alguém em condições de jogo. E o Guarani tira de qualquer maneira, zagueiros mandando para lateral e tirando de qualquer maneira o perigo. Mas a situação complica para o Guarani, sentiu muito e não tem poder de reação. Mandar um abraço pro Thiago Belmiro, que mandou mensagem aqui no WhatsApp. Grande Thiago Belmiro, que legal ter você conosco aqui também na nossa jornada esportiva da Grego. Vai ser reiniciada a partida, tá tudo legal aí com o Vladimir, Zanqueta? Aquele engano que eu gosto. Tem alguém ali conversando com o Pintado, não tem, ô Zanqueta? Positivo, vamos ver quem é já. E a equipe da Ponte Preta sai jogando pelo lado direito com o Matheus Silva. Matheus Silva vai levando, tá dentro do campo de ataque, ele pede para alguém aproximar, ele toca mais atrás com o Castro. Castro recebeu no círculo central, já toca a bola com o Sérgio Rafael. Tem o Castro de novo ali, já recebeu. Tem o Emerson Santos do lado, ele prefere lá do lado direito com o Matheus Silva. Vem descendo a equipe da Ponte Preta lentamente pro campo de ataque. O Matheus Silva, que bola enfiada pro Lucas Bochecha, chegou na linha de fundo, chega o Vinícius Giude. Vai trocar. Coloca a bola pra fora, é escanteio pra equipe da Ponte Preta, vai trocar, a Zanqueta vai informar. Deve sair 99, Caio Dantas, vem aí Bruno Oliveira, vamos ver se é essa. Vamos confirmar. Tá ali o Bruno Oliveira é certeza que é ele, né? Positivo. Tá ali o número 40, é isso? Isso. É escanteio para a equipe da Ponte Preta. Elvis faz o levantamento para dentro da grande área, subiu, sobe a bola ali com o Iago Dias, tentou fazer a inversão, a bola bate, explode, não explodiu em ninguém não. Errou mesmo o Iago Dias, a bola saiu em tiro de meta pro Vladimir, né? Sem perigo nenhum, o Iago Dias aceitou fazer a virada, ele virou o tanto que parecia a música do Roberto Carlos, do Roberto Léo. Vira, tem. Errou a bola. Tá aí. Substituição aí no Guarani, ô Zanqueta. Sai 99, Caio Dantas, entra 40, Bruno Oliveira. E essa alteração do técnico Pintado, Vagnão? Bom, não é a mesma característica, né? O Caio Dantas é um pivôzão que costuma ficar plantado ali na entrada da área. Agora ele tira um centroavante dessas características, coloca o Bruno Oliveira. Não tem nada a ver. O Bruno Oliveira é um meia, que costuma chegar de trás. Vamos ver se o Pintado tem sorte, mas eu, por pior que estivesse o Caio Dantas, deixaria ele em campo.
pelo posicionamento, o Ayrton vai fazer a função ali que o Caio Dantas... Ele é mais rápido, né? O Bruno Oliveira é mais rápido, né? É, exatamente. Lateral para a equipe do Guarani, lado direito, campo defensivo, tá ali o Diogo Matheus, vai fazer a cobrança, o árbitro tá esperando. Agora sim autorizou, Diogo Matheus faz a cobrança, Bruno Oliveira sobe de cabeça, sobe também o Emerson Santos, o Douglas Barcelar tira no peito do Emerson Santos, toca com Gé, a bola passou. Não faz o domínio, o centroavante da Ponte Preta, a bola saiu, tiro de meta pro goleirão do Guarani fazendo. E vem mais troca na Ponte agora, vamos ver. Vem mais troca na Ponte Preta. Daqui a pouquinho o Zanqueta informa quem entra, quem sai na equipe da Ponte Preta. Tem o Matheus Regis, né? Tem o Matheus Regis que tá ali, né, exatamente. Daqui a sai Iago Dias. Vai sair Iago Dias? Isso. Será? Mas daqui a pouquinho, porque o Vladimir já faz a cobrança de tiro de meta, sobe de cabeça o Castro, tocando a bola com ele, com o Iago Dias. Já recebeu, vem descendo a equipe da Ponte Preta, Iago Dias invadiu, saiu Vladimir! Sai no chão, faz a defesa, o goleiro do Guarani. Ficou caído lá o número 11 da Ponte Preta dentro da grande área. Sai jogando, o Lucas Araújo toca com o Luan Dias. A equipe do Guarani tem espaço. Vem descendo a bola com o jogador que é o Diogo Matheus. Tem do lado o Bruno Oliveira, já recebeu o Bruno Oliveira. Parou do lado direito, tá puxando pro meio, bateu de longe, bateu pra fora. Tiro de meta. O Pedro Rocha fazendo a cobrança. Confirma pra gente aí quem entra, quem sai na Ponte, Zanqueta. 77, caiu de novo. Matheus Regis está dentro, Iago Dias está fora, caiu de novo o Vladimir. Aí, caído, goleirão Vladimir novamente. Levantou. Matheus Regis no lugar do Iago Dias, Wagner. É um jogador descansado, né, para aproveitar esse homem a mais que a Ponte Preta tem. O Iago não vinha fazendo uma má partida, não. Mas a Ponte vai explorar aquele lado direito lá, onde o garotinho lá não tá lá numa grande noite não, Vinícius. Vinícius, né? É ir lá mesmo. Vem descendo o Lucas Bochecha, lá pelo lado direito. Toca com o Matheus Regis, primeira participação no jogo, já toca com o Castro, devolve com o Regis, o Elvis, já toca com o Matheus Regis. Lá do lado direito, ele vai tentando levar para a linha de fundo. Tem o Lucas Bochecha, ele vai sozinho, Matheus Regis, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe o Dodô, sobe também o Diogo Matheus. Toca de cabeça e sai jogando a equipe do Guarani. Sai jogando com o Bruno Oliveira. A torcida grita, pede rapidez para a equipe do Guarani. O Luan Dias ali no círculo central faz a finta em cima do Castro que vai perseguindo. Fez a falta agora o Castro. Faz a falta Amarelo. e vai amarelar para o Castro. É isso, Zanqueta? Subiu o amarelinho. Mais um amarelo para a equipe da Ponte Preta. Dessa vez para o Castro. Número 15, 32 minutinhos. 7 até agora. 7 cartões para a Ponte, né? Ponto, exato. Mais 3 para o Guarani, são 10 no total do jogo. Gosta de apresentar um amarelinho esse Flávio Rodrigues de Souza. Falta para o Guarani, ali praticamente no círculo central, né? Na meia direita, já cobrada pelo Lucas Araújo. Toca com o Matheus Bueno, devolve com o Lucas Araújo, devolve com o Matheus Bueno. A equipe do Guarani agora tenta sair jogando no setor defensivo com o Douglas Barcelar. Toca do lado direito com o Diogo Matheus, a marcação do Dodô em cima dele. Diogo Matheus toca na frente, que bola pro Ayrton, hein? Não, levantou. O auxiliar número 2, o Gustavo Rodrigues de Oliveira, impedimento do Ayrton, né, Zanqueta? Tava na banheira, né? Tava lá se ensaboando e não viu o adversário deixar ele sozinho. A Maria Angélica Rosa tá aqui, pelo jeito, comendo as unhas, curtindo a transmissão da jornada esportiva da Grigo. Ela, torcedora do Guarani. Eu vou perguntar uma coisa para o Wagner. Seria o jogo para o Paraíso no lugar do Ayrton? Olha, o Paraíso só teve aquele... Vamos lá, Anderson. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, lá pelo lado direito com o Matheus Regis, mais atrás com o Elvis, ele olha, tenta fazer o cruzamento, devolve a bola com o Matheus Regis, tem o Lucas Bochecha do seu lado, ele já entra da grande área, bateu pro gol, explode na zaga, vai sobrando com o Emerson Santos, joga lá na direita, tem liberdade, o Elvis vai fazer cruzamento para dentro da grande área, ele para, faz o break, faz o cruzamento, tira de cabeça o Léo Santos, sobe ali o Dodô, sobe ali também o Matheus Bueno, toca o Matheus Bueno na bola, sai jogando com o Bruno Oliveira, já perdeu a bola pro Emerson Santos, tira Douglas Barcelar, dá o chutão, e aí, que não? Você tava fazendo um comentário, né? E aí a Ponte pegou lá, que lá vem de novo. Daqui a pouquinho o Vagnão conclui o seu pensamento, que a Ponte vai trabalhando com o Lucas Bochecha, mais atrás com o Matheus Silva, achou o Castro, faz o cruzamento pro Dodô ali na risca da grande área, mais atrás com o Igor Inocêncio, bateu pro gol, defendeu Vladimir em 2 tempos. E o Gé quase, mas quase pega um rebote, né, Zanqueta? Uma defesa
extraordinária. O chute do lateral direito da Ponte Preta chutou no lado direito do goleiro Vladimir, que defendeu em 2 tempos. Por pouco, o Jé não chegou na bola. Errou o Vladimir na saída. Eu me lembro daquele momento em que o Zanqueta sugeria a entrada do Paraíso, né, no lugar do Ayrton. O Paraíso só mostrou alguma qualidade naquele jogo contra o Botafogo, que ele ganhou na zaga, inclusive do ex-jogador da Ponte, né? Lá vem ele. Mas não sei se seria no lugar do João Vitor. Talvez, né? Vai tirar quem também, né? O Landias tá bem no jogo. Ayrton. Também. Ayrton, só pode ser ele. É uma tentativa, mas a rigor eu só vi o Paraíso jogar bem naquela partida contra o Botafogo. E nesse momento a torcida pedindo, ei, Paraíso, tá pedindo, é ele que vai vir pro jogo daqui a pouquinho. Deve sair Ayrton, hein? Eu cravei isso aí, hein? Você cravou, vamos ver se você tem razão. E o Vladimir tá sentindo, hein? Tá sentindo o goleirão do Guarani, já reparei aqui que ele tá sentindo, tá com dor ali. A equipe da Ponte vem descendo com Elvis, de 3 dedos, faz o levantamento, o Dodô bate no peito, tira, Léo Santos sai jogando, com o Diogo Matheus pelo lado direito, a equipe do Guarani tenta sair jogando, vem a marcação do Regis, do Elvis, do Gé, em cima dele, ele faz o lançamento, mata no peito o Bruno Oliveira, o Sérgio Rafael entrou, Bruno Oliveira caiu, falta anotada e agora sim vai ser feita a alteração, olha aí, hein? Quem entra, quem sai, Zanqueta? Eu falei, né? Sai 30 Ayrton, entra 7 Lucas Paraíso. Aí, aos 36 minutinhos e meio desse segundo tempo, alteração na equipe do Guarani. Wagner. Jogador descansado, o Guarani precisa de um pouco mais de velocidade. E me parece que esse é o cara. Agora, não que o Ayrton estivesse mal, mas como o Guarani sentiu muito o gol de empate da Ponte, vai tentar alguma coisa na velocidade aí com o Paraíso em campo. Dá tempo ainda, mande a sua mensagem aqui no chat do canal do Grigo, também no Rádio Grigo Oficial no Facebook, para você concorrer aí a uma bola oficial da Pênalti, uma ducha eletrônica da Zagonel e também a um perfume feminino da Fator 5. Dá tempo, é só você mandar uma mensagem no chat que você vai estar concorrendo. Bastante, hein? Bastante gente. Dá uma olhada aqui, Vagnão. Olha que bacana. Bastante gente concorrendo aos prêmios aqui da nossa jornada esportiva da Grigo. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta. Toca com o Dodô, recua a bola com o Castro. No círculo central, pede o Emerson Santos, já recebeu. Vem descendo a equipe da Ponte Preta com o Igor Inocência. Daqui a pouquinho o Zanqueta vai informar público e renda que eu estou escutando o locutor aqui do Brinco de Ouro anunciando. Lá vem descendo a equipe da Ponte, lá pelo lado direito, a bola com o Lucas Bochecha, fez o cruzamento, a bola bate em cima do jogador Matheus Bueno, vai saindo o lateral para a equipe da Ponte Preta. 38 minutinhos estamos chegando nesse segundo tempo, continua 1 para o Guarani, 1 também para a equipe da Ponte Preta. Daqui a pouquinho o Zanqueta vem com público e renda, hein? Mata no peito o Sérgio Rafael no círculo central, põe no chão, já toca com Elvis. A equipe da Ponte Preta, tirando o Sérgio Rafael todo no campo de ataque. Faz a inversão, já recebe o Dodô lá do lado direito. Tá passando o Lucas Bochecha, ele já recebeu, chega também a marcação do Vinícius Jude. Colocou a bola pra fora em escanteio para a equipe da Ponte, Zanqueta. Só da Ponte. Só da Ponte, a Ponte tá dominando o segundo tempo. Prevejo muito perigo para o gol de Vladimir agora. Vai Elvis, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. 38 minutos e meio. Já está autorizado, faz o cruzamento, sobe de cabeça, o Gé pegou a mão na bola. Agora a equipe do Guarani tem um contra-ataque. Bola com o Bruno Oliveira. Tocou lá com o Lucas Paraíso. Vem descendo a equipe do Guarani. Chega o Lucas Bochecha na marcação. Chega também o Igor Inocêncio. Ele faz a fita, vai fazer o segundo. Tira Lucas Bochecha! Na hora da finalização do Lucas Paraíso, ele fez a fita em cima do Igor Inocêncio, preparou para finalizar. O Lucas Bochecha deu um carrinho, colocou a bola, escanteio para o Guarani, Zanqueta. Não tem técnica, vai na raça. Lucas Paraíso pegou a bola aqui na intermediária e foi conduzindo. Por pouco, muito pouco, não chegou no gol de Pedro Rocha aqui, a zaga tirou o Guarani. Olha o Luan Dias autorizado, fez a cobrança, sobe de cabeça ali, o Douglas Marcelar tira o Pedro Rocha, vai sobrando, opa. Uma indecisão da zaga da Ponte Preta ali, a bola saiu, é tiro de meta. E a torcida do Guarani fica na bronca, Zanqueta. Aí eu vi daqui que a bola pegou no fio de cabelo do Careca lá, ó. Ô Zanqueta, você tem a renda aí, o público chegou a anotar ou não? Sim! Por gentileza. Público pagante no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
8.445. Público não pagante, 1.181. Público total, 9.626 pagantes, para uma renda de R$ 91.980. Tá aí, 9.626 o público total nesse derby aqui no Brinco de Ouro. Uma renda de 91.980. Não, foi certinho, hein, Zanqueta? Parabéns. Parabéns. Tá aí. Bom público, né, Vagnão? A expectativa não era para isso tudo, não, né? Em função da campanha do Guarani, torcida única. Mas o torcedor tem a esperança ainda. A esperança é a última que morre. Mas morre, né? Como diz a lenda, nunca case com uma mulher que a sogra chame esperança. Aí, e a equipe da Ponte Preta trabalhando no setor defensivo com o Castro, joga lá do lado direito com o Matheus Silva, ultrapassa ali aqui, vídeo gramado, vai o Lucas Paraíso fazer ali a pressãozinha, ele dá um toque lá na frente, olha aí o Léo Santos, tirou mal, a bola sobrando com o Dodô, bateu pro gol, bateu pra fora, da entrada da grande área, quis dar aquela chapada, o número 7 da Ponte Preta, pegou muito embaixo, né, Zanqueta? Sem perigo nenhum para o gol de Vladimir, pegou, ele tentou chapar a bola no ângulo, a bola subiu, foi lá no refletor. 41 minutinhos desse segundo tempo. Brinco de Ouro da Princesa é o derby campineiro. Tá tudo igual. 1-1 no placar por enquanto. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque. A bola lá com o Matheus Bueno, que pegou de cabeça. A bola vai saindo. Lateral para a equipe da Ponte. Lá do lado direito, setor defensivo. Eduardo Celestino. Grande Eduardo Celestino conosco aqui também. Empate Grigoleto. Devo, só pago quando for participar da nossa pelada de vôlei, tá chamando eu, rapaz do céu, meu joelho tá difícil de ficar sentado, viu, Celestino? Mas valeu demais a sua participação aqui conosco, tá participando, tá ligado, tá junto conosco, a equipe do Guarani tenta sair jogando, bola com o Luan Dias, ele perdeu a bola pro Castro, que segurou na frente do árbitro, e o Castro já tem amarelo, hein? Já tem amarelo, número 15 da Ponte Preta, né, ô Zanqueta? Sumi, avortei. Positivo, mas eu acho que não vai sair nada, não, que ele tá olhando pro jogador do Guarani, tá chegando lá, mandou a bola seguir, não foi nada. Ele realmente, agora a torcida do Guarani faz aquela homenagem pro árbitro, Wagner. Pois é, a torcida tá louca para ver um jogador da Ponte expulso, né? Mas o árbitro ali contemporizou. Eu não sei nem se houve agressão ou não, que a gente não tem um monitor aqui para ver o detalhe. Mas ficou tudo dito pelo não dito. E agora a bola espirrada. Olha o Pedro Rocha, a bola segura, Pedro Rocha, dando susto no torcedor Ponte Pretano. Ele combinou que ia fazer isso. Vai combinando. Tava lá o Lucas Paraíso, esperto para fazer a jogada. O Beto Bassan, olha quem tá conosco aqui, Beto Bassan. Tá difícil esse time, Guarani Amador, tá bravo o Beto Bassan com a equipe do Guarani, hein? Eu vou pegar a palavrinha do torcedor aqui, o Nestor. O Nestor, o Gaúcho. Posso pegar a palavrinha do Nestor, o Gaúcho? Pode pegar. Ô Nestor, barbaridade, tipo, mas em Guaíba não tinha um time tão ruim assim igual esse Guarani. Aí, ó, Nestor, o Gaúcho. E a equipe da Ponte Preta trabalhando lá no lado direito. Lucas Bochecha encostou o Matheus Sérgio, já recebeu. Vem o Lucas Paraíso tentar fazer a marcação. O Matheus Sérgio vai levando. Toca a bola com o Dodô. Recolhe. Achou espaço tocando com o Lucas Bochecha. Tentou fazer o cruzamento. A bola bate no Matheus Bueno. Vai saindo em lateral para a equipe da Ponte Preta. Campo de ataque. 43 minutos e meio passado o segundo tempo. A Ponte Preta tá no campo de ataque. Bate o Lucas Bochecha. Tá buscando o Matheus Sérgio. Tentou chegar na linha de fundo. Não alcançou a bola saiu em tiro de meta para o Pedro Rocha, Zanqueta. Sem perigo para Vladimir. Vladimir pegou, o Mostarda pegou a bola, colocou na pequena área e vai bater o tiro de meta. Sem pressa, contente com o resultado até agora. Wagner Ferreira, estão chegando a 45, pelo jeito, 1-1 mesmo. Agora ele perdeu um pouco o poder ofensivo, né? Com um homem a menos de ataque, o Pintado tentou mexer, mas não conseguiu evolução nenhuma. E olha, o placar não é definido ainda, não é definitivo, não. Aí, até porque a lateral para a equipe da Ponte Preta lá do lado direito. A Ponte Preta tenta chegar pelo aquele lado bem que o Wagner falou que ia explorar aquele lado canhoto de defesa do Guarani, né? Sai jogando no círculo central a bola com o Sérgio Rafael. A Maria Elisa tá falando parabéns à transmissão. Que legal, hein? O Ronaldo também parabenizando a nossa transmissão.
A Maria Angélica, acaba logo, tá falando a bugrina Maria Angélica. E a equipe da Ponte Preta trabalhando no setor defensivo, a bola com o Matheus Silva. Parece que tá contente com o empate também, viu, Wagner? Sai jogando ali com o Castro faz o break de calcanhar, toca com o Matheus Silva no setor defensivo. O Emerson Santos pede ali no círculo central, como se estivesse começando o jogo agora. Sai jogando com Elvis. Elvis devolve a bola com o Emerson Santos. A equipe da Ponte Preta vai tocando a bola, mas não vai chegando no campo de ataque. O Elvis achou a bola aqui, o Igor Inocêncio pelo lado esquerdo, toca a bola com o Dodô, sobe de cabeça Lucas Araújo. Tira, complementa na jogada o Bruno Oliveira. Tentou buscar 5 minutinhos. Vamos Isso. até 50 minutos nesse segundo tempo. Já passamos de 45. A Ponte Preta vai descendo com o Matheus Silva no círculo central. Joga no lado esquerdo com o Igor Inocêncio. Ele toca a bola, bate no peito. O Gé devolve a bola com o Igor Inocêncio dentro da grande área. Tentou fazer o cruzamento. O Douglas Marcelar chegou. Colocou a bola em escanteio para a equipe da Ponte Preta. Mais um escanteio, Zanqueta. O Elvis aqui na minha frente falou para o Igor Inocêncio: deixa comigo que eu vou colocar a bola na grande área. Já tá lá. Vai fazer a cobrança de escanteio. O Elvis de perna direita faz o levantamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça a zaga do Guarani, tira, alivia. Vai buscando o Dodô. Lá do lado direito. Vem a marcação em cima dele. O jogador do Guarani, que é o Matheus Bueno. Ele recua um pouquinho mais a bola com o Matheus Regis. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Sobe a zaga do Guarani. Bateu de cabeça o Gé. Mas a bola saiu em tiro de meta para o Vladimir fazer a cobrança. É a torcida brava com uma reposição rápida que ia pegar a ponte de calça curta. Ele segurou a pelota. O Luiz está dizendo aqui 2 times horríveis. Se não fosse a transmissão top de vocês, não daria para acompanhar o jogo. Olha aí, Vagnão. Barbaridade. Sensacional, hein? Barbaridade. A gente nota realmente que não é o primor de futebol, né? Mas o jogo foi movimentado. Ô, Grigo, eu vou dar um pulinho lá na zona mista. Se não pegar o telefone, o celular, o microfone, paciência, hein? Ô Zanqueta, faz o seguinte. Faz aquele esqueminha do celular, coloca o microfone na frente e faz pelo WhatsApp. Você pode ligar na hora que acabar o primeiro tempo. Pode chegar até lá. É falta para o Guarani, é falta no campo de ataque. Vai vir bola na área da equipe da Ponte Preta. Tem o Diogo Matheus para fazer a cobrança. Tá autorizado de perna direita. Faz o levantamento, sobe a zaga da Ponte Preta, sobe também ali o Douglas Marcelar. A bola vai saindo em lateral para a equipe da Ponte Preta. Foi correndo lá o Matheus Bueno, tentou pegar, tentou fazer aquela migué, né? Famosa migué, mas o árbitro não caiu nessa, não. Lateral para a equipe da Ponte Preta. 47 minutinhos e meio. 1-1, segundo tempo de jogo. Temos aí mais 2 minutinhos e meio para ser jogado o segundo árbitro. E a Ponte Preta sai jogando com Elvis. Faz a falta o Lucas Araújo. Em cima do 10 da Ponte Preta. É falta para a equipe da Ponte Preta. O Matheus Silva tenta sair jogando, mas o Matheus Bueno ficou encarando, mas ele já tocou. Sai jogando lá com o Elvis, ele faz o break, toca do ladinho, agora sim é o Elvis, quem estava na bola era o Igor Inocêncio, sai jogando a equipe da Ponte, o árbitro parou porque deu falta em cima do número 10 da Ponte Preta, é falta que vai levar perigo para a meta do goleirão Vladimiro. O Vagnão tá recebendo uma ligação, provavelmente de alguém muito importante nesse momento, porque o Wagner realmente é uma pessoa importante, então ele só recebe ligações, tô vendo aqui, era de Brasília, hein? Era de Brasília. Falta para a equipe da Ponte Preta, 48 minutos e meio. Tá ali o Elvis, vai fazer levantamento para dentro da grande área, goleirão Vladimir orienta, sua zaga tá autorizado, faz o cruzamento, vai sobrando pro Matheus Regis, mas passa por todo mundo e sai em tiro de meta. E agora a torcida do Guarani pede rapidez ali, né, Wagner? Fica na bronca, torcedor do Guarani. O Vladimir teria que botar essa bola e meter pro campo de ataque, né? Tá empatando em casa por 1-1, torcida pedindo rapidez e ele segura a bola. Sai jogando o Diogo Matheus, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Lucas Paraíso, tem o Bruno Oliveira lá também, a zaga da Ponte Preta tira, vai sobrando com o Emerson Santos. Emerson Santos tentou sair jogando, a bola desviou no jogador do Guarani, o Luan Dias, saiu em lateral para a equipe da Ponte Preta. Vamos chegando a 49 minutos e meio, vai terminar o derby campineiro, tudo igual por enquanto, tudo igualzinho. Será que dá tempo de mais algum gol, ou do Guarani, ou da Ponte Preta? Sei não, hein? Tenta sair jogando a Ponte Preta, a bola chega, sobra com o Léo Santos, de perna direita, dá um chutão pro alto, tá buscando o Lucas Paraíso, tem a marcação ali do Sérgio Rafael, ele segura o Lucas Paraíso, tira Sérgio Rafael,
Vai subir o Gé, sobe também o Lucas Araújo. O árbitro marcou falta, não, mandou continuar. Agora sim. Ergue o braço, aponta o centro do gramado. Põe final de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1 para o Guarani. Luan Dias, aos 24 minutinhos do primeiro tempo. 1 também para a Ponte. Gé, aos 8 minutos do segundo tempo. Tudo igual, ficou tudo igual nesse derby, primeiro derby do Campeonato Brasileiro da Série B desse ano, Vagnão. Olha, ficou de bom tamanho. Agora ali tem uma grande melhora. O torcedor não deve perder a paciência não, porque esse time já mostrou que tem condições de reagir no campeonato. Olha, veja só o reconhecimento do time agora para com o torcedor. Agora, a Ponte tem mais time que o Guarani, é mais organizado, tem um treinador mais experiente, poderia até ser um pouquinho mais ousada, ganharia o derby. Mas sendo na casa do adversário, o empate de 1-1 acabou ficando de bom tamanho. Melhor para a Ponte, porque o Guarani continua patinando no campeonato. A torcida do Guarani batendo palma pro time uglino. Tava xingando o árbitro, né? A torcida do Guarani. Acho que queria mais tempo de jogo ali também. Deixa eu ver se o Zanqueta tem. Se ele colocar que nem o Kaique faz lá no estádio da Ponte, tá aí, ó. O Zanqueta tá saindo aí, fica à vontade, viu? Vamos ver se algum torcedor, algum jogador do Guarani quer falar com a gente. Estão saindo aqui, o Luan Dias já saiu, Bruninho saiu. Ayrton! O Caíto também não quer falar. Diogo Matheus, como sempre, vai falar com a gente. Paraíso, também não quer falar Paraíso. Vamos ver se a gente acha algum aqui. Infelizmente nenhum jogador quer falar, vamos ver. O Diogo Matheus, você não consegue aí, ô Zanqueta? Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vou tentar pegar o Vladimir aqui. Ô Vladimir! O time tentou, o time mostrou uma garra, mostrou um outro futebol hoje. Por detalhes, o resultado não veio. Estamos no caminho certo para sair da última colocação? Olha, hoje era uma virada de chave, né? A gente sabia da grandeza desse jogo, né? É um jogo muito bom, um campeonato à parte. Né? Eu acho que a gente tentou se impor aqui dentro, né, diante da nossa torcida. Eu acho que a gente está no caminho certo, a gente não pode abaixar a cabeça de maneira alguma, a gente sabe sim da dificuldade que está na tabela. Agora não adianta ficar olhando, lamentando, dia após dia trabalhar para que a gente possa sair dessa situação o quanto antes. O torcedor aplaudiu hoje, diferente do que vinha acontecendo em muitos jogos. Eles estão vendo a nossa entrega, né, cara? A gente entende sim a chateação, né, o lado que o torcedor sente mesmo, né, já faz tempo que o Guarani está nessa situação. Então, eles estão vendo que a gente está se entregando, tentando o máximo para que a gente possa sair dessa situação o quanto antes e voltar da alegria ao torcedor. Muito obrigado, Vladimir. Aqui, vamos pegar mais uma palavra aqui do Diogo Matheus aqui. Mais uma vez, foi contra nós, tá sempre assim, virou uma tendência, nunca pagou. Diogo Matheus, faltou detalhe para o Guarani sair com resultado positivo. Estamos no caminho certo para conseguir a vitória? Pela partida de hoje, sim. Eu acredito que jogando dessa forma, a gente vai muito mais vencer do que perder. Tá aí, Grigo, muito obrigado. A palavra do Diogo Matheus. Todos os jogadores já no vestiário. Tá aí, grande Zanqueta, hein? Sensacional aí na saída, né? No túnel do vestiário. Vamos pegar mais um aqui, peraí. Manda. Claro, pela primeira vez nessa Série B, logo num derby. Pra você, como é que foi essa partida? Eu venho trabalhando, focado, sou grato por estar aqui no Guarani pela oportunidade e quando eu estiver dentro de campo eu vou dar minha vida pelo Guarani e ver o lado positivo. Acredito que a gente se impôs, como eu falei no Clássico, e domingo vai ser outra final para nós. Maravilha aí, mais uma aí. É com você agora, Grigo. Sensacional, hein, Zanqueta? Parabéns demais aí. Lembrando que nós estamos com a equipe que sempre faz as transmissões aqui no estádio do Brinco de Ouro. Eu, Wagner Ferreira e o Carlos Zanqueta. Então, por isso que nós não temos ali agora um repórter ali para cobrir a saída também dos jogadores da equipe da Ponte Preta. Mas pelo que você ouviu, o Vladimir ali, o Diogo Matheus falando na saída, jogadores até de certa forma contentes, né, o
Todos aí buscando, falando que vão se reabilitar e sair dessa situação, né, Wagner? Eu não diria contentes, não, porque o placar foi negativo, né? Pro Guarani, sem dúvida alguma, foi negativo. Jogando em casa, procurando virar a chave, como o próprio goleiro Vladimir disse, eles não conseguiram. Agora, tem um jogo importante, né, em casa novamente, contra o Sport. E uma outra parada difícil pro Guarani também. Será que vai conseguir virar a chave do campeonato, dentro do campeonato? Diante de um Sport, candidato direto ao acesso? Então, o time mostrou a evolução, não podemos negar, realmente mostrou. Primeiro tempo perfeito do Guarani, saiu vencendo por 1-0 e fazendo justiça, inclusive, porque jogou corretamente. O Pintado conseguiu encontrar um time ideal para aquele momento. Mas, a partir que a bola rolou no segundo tempo, a Ponte veio com uma outra postura, empatou logo a 8 minutos e o Guarani se perdeu. Se perdeu mais ainda com a expulsão de um jogador, aí não teve condições de igualar, com um homem a menos, igualar o poderio da Ponte, que foi melhor no segundo tempo, não há o que negar. Vejam os escanteios, a Ponte teve 4 no segundo tempo contra 1 do Guarani. Quer dizer, o Guarani tirou o pé, porque a Ponte empurrou o Guarani para trás. Então, olha, o resultado, de uma maneira geral, acabou sendo justo, não interessante para o Guarani. Mas para a Ponte, eu acho que foi um pontinho a mais. E ela vai aí a 16 pontos ganhos. E olha, com mais alguns pontinhos aí, a Ponte pode almejar uma coisa melhor no campeonato ainda, viu, Anderson? Eu estou vendo assim. O Guarani já não. O Guarani já vai somando seu pontinho daqui, seu pontinho ali. E à medida que o primeiro fora da zona vai se distanciando com, sei lá, com 10, 12, 13 pontos, aí a situação vai ficando difícil. De 1 em 1, não vai chegar lá. A equipe do Guarani que pega a próxima partida, a equipe do Sport, né? Próxima rodada, a 14ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Pega o Sport no próximo domingo, mesmo horário, né, Vagnão? Às 18h30 também. Mesmo horário. É um jogo pauleira, mais um pauleira pro Guarani aqui. Apesar que não tem jogo fácil, né? Série B, mas esse é jogo pauleira aqui. É jogo pauleira ali, não tem jeito, né, Wagner? E vai ter um jogador a menos, mas vai ter a volta de... Quem é que tava de fora hoje aqui mesmo? Ele tava com todos os titulares, né? Não tinha ninguém suspenso, né? Não, deixa eu olhar aqui, ó, se tinha... Vamos olhar aqui. O Anderson Leite, né, e o Reinaldo, que estavam suspensos. O Pegorari está machucado, o Jefferson também, mas o Jefferson estava no banco de reserva. E o Bruno Mendes, né, que também está aí. Olha, tem uma notícia que não é confirmada, mas ouvi dizer que o Bruno Mendes já está em condições de voltar, mas que ele mesmo não quer voltar, a família não quer deixar voltar, por quê? Tendão de Aquiles, né? O Guarani está devendo para ele. Olha aí, ó. E nessa situação aí, com o time nessa situação, ele não vai querer se queimar. Então, pode ser, é uma notícia a ser confirmada. O Bruno Mendes já em condições de voltar, mas não volta por causa dessa situação. Lembrando que a Ponte joga fora de casa, contra o Brusque, né? O Brusque, exatamente, contra o Brusque. Será na sexta-feira. Isso, na sexta-feira às 21h. Então nós temos, olha só, jogo que começa na sexta e termina no sábado. No sábado, exatamente. E o Guarani com o Sport no domingo às 18h30. Às 18h30. São as próximas transmissões da Web Rádio Grego. E, Vagnão, lembrando que o Diego Matheus levou o terceiro cartão amarelo, não enfrenta a equipe do Sport. Também tinha o Léo Santos pendurado, não levou. O Luan Dias estava pendurado também, não levou. O Chay não jogou e o Bruno Oliveira entrou e também não levou o cartãozinho. Na equipe da Ponte Preta, que teve aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, 7 cartões amarelos aí dado pelo árbitro da partida, hein? Rapaz do céu, vamos ver. Não perdeu ninguém a Ponte? Igor Inocêncio, suspenso, não enfrenta a equipe do Brusque. Emerson Santos não tomou amarelo. Pedro Rocha tomou o terceiro cartão amarelo, também não enfrenta a equipe do Brusque. Vem Luan pro gol. Exato. Matheus Regis entrou e não tomou amarelo. Gabriel Risso não jogou. Gabriel Novaes não jogou. E Luiz Aquim também não jogou. Então, Igor Inocêncio e o Pedro Rocha desfalques no próximo jogo da Ponte Preta, na próxima sexta, contra a equipe do Brusque. O Zanqueta tá escutando? Tá aí ainda, Zanqueta? Deve estar se dirigindo para a cabine. Deve estar vindo aqui para a cabine. Mas vamos fazer o sorteio. Deu tempo ainda. Grande Gilberto Jeremias chegou no finalzinho.
tá participando do sorteio aqui também. O Gilberto Jeremias, sempre junto conosco, grande demais. Ele tá falando aqui, ó, Campinas merece times melhores. Saudades do passado de Ponte e Guarani, tá dizendo o Giba. O Fábio tá contente. O Celção tá falando que ele aceitou 1-1 o resultado. Celção aceitou o resultado do Deb. A Maria Angélica Rosa, que tava roendo as unhas. Tá bom, vai, Bugre, vamos que vamos. Tá dizendo aqui, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá falando que aceitou também o resultado. Beto Bassan tá dizendo que tem que contratar. Se não contratar, já caiu, tá dizendo o Beto. Né? A Maria Elisa Godoy, valeu, Bugre. Tá aí, a galera que participou e tá concorrendo. Tá concorrendo aí a esses prêmios que nós vamos fazer. Eu queria pegar o nome de alguém lá para fazer, para falar um número. Sabe, o nome de quem não... Mas não vai ter jeito. Só se o Zanqueta chegar aqui e perguntar nas cabines aqui. Pedir licença e fala um número aí de tal a tal. Eu não vou falar já, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos sortear o que primeiro? A bola, o perfume ou a ducha, Vagnão? A bola. A bola. Vagnão falou a bola. Vagnão não tá enxergando, ó. Tá aqui virado. São 36 pessoas concorrendo. 36 pessoas concorrendo. Legal demais a participação de todos vocês, hein? Muito bacana. Eu quero que você fale, Wagner, número de 1 a 36. Vou ficar no meio da tabela, 18. Número 18. Vamos ver aqui. 18. Eu vou. Esse daqui não pode. Esse não pode. Olha aqui, ó. Número 18. Faz parte da equipe. Faz parte da equipe. Aí fica difícil. Eu marquei aqui, na realidade. Ó, eu vou até falar, Kaique, você não vai levar, viu? Vou deixar foi o Kaique Fittipaldi aqui, que o número 18 que o Vagnão falou. Então, outro número, o Vagnão, de 1 a 36, sem ser o número 18. Número 10. 10. Tá aí, ó. Ganhou a bola? A bola. Ganhou o Giovanni Savi, número 10. Tá aqui, ó. Giovanni Savi, número 10. Parabéns. Tá levando a bola oficial da pênalti. O Zanqueta quer entrar, mas ninguém permite a entrada dele. Eu tô com o Diógenes aqui. Tá com o Diógenes. Vem junto? Diógenes veio. Ele veio conhecer aqui a cabine. Vem cá, Diógenes. Vem cá. Veio junto. Oi, nossa, que legal, Camilo, você. Que legal. Parabéns pela transmissão. Eu tô com o Nestor também tá aqui fora, o Gaúcho. Lembrando que você tá agora aqui, viu? Barbaridade, tia. Direto do Rio Guaíba, nós estamos aqui para ver um espetáculo de futebol, mas o futebol não foi aquela que a gente esperava. Tá aí. Então, o Giovanni Savi ganhou a bola. Tô escondendo aqui pro Zanqueta não ver nenhum número. Deixa eu marcar aqui. Bola. Tá aqui. Zanqueta! 12. Já sim? É o número que eu sempre joguei, número que me consagrou no futebol. Número 12. Eu tô com o ganhador aqui, o Vagnão. Agora é o perfume feminino ou é a ducha eletrônica da Zagonel? Vamos deixar a ducha pro final. A ducha pro final. Então, número 12. Quem tá levando o perfume tá aqui, ó. Eu quero que vocês entrem em contato aí. É o Ricardinho Pereira. Ricardinho Pereira leva o perfume feminino da Fator 5, perfume maravilhoso. O perfume é bom, mas se não tomar banho não faz efeito. Não faz, né? Tá aí. Tá aí, então. A bola já saiu, o perfume já saiu, e agora a ducha, né? A ducha eletrônica da Zagonel. Quantos números tem? Eletrolar. É do 1 ao 30... Ao 37. Deixa eu fazer. Quantos cartões amarelos teve no jogo? Teve 10, né? 2, 4, 7, 8, 9, 10. 10. 10 já foi. 10, mas não, calma, você não acabou de falar. Você tá nervoso. Ô, Vagnão, ele tá nervoso. Nasceu de 4 meses? Espera amanhã. Barbaridade. E vermelho, teve quantos? 1. 10 mais 1 são? 11. Multiplica por 3. 33. A idade de Cristo. 33. Vamos ver. 33. Participou no finalzinho. Eduardo Celestino. O Eduardo Celestino levou a ducha. Deixa eu marcar aqui.
Tá aí, Eduardo Celestino leva a ducha, então, Giovanni Sávio a bola, o Ricardinho Pereira o perfume e o Eduardo Celestino a ducha. Tá aí, os ganhadores. Ô, Luquita, você não vai ganhar alguma coisa, eu não ganhei nada, pô. Tá bravo, Diógenes, aí? Eu não vou mentir com você, não. Você falou que eu ia ganhar uma ducha, não ganhei nem um chuveirinho. Tem 3 que participaram aí e não ganharam nada, né? O Diógenes, o Mudinho. O Nestor também, o Nestor. Barbaridade, tia. Eu queria tanto fazer um espeto lá em casa com a ducha, mas não consegui. Menino, tchau, menino! Tá aí, ó. Olha quanta gente participou da nossa jornada hoje, hein? Parabéns para vocês aí, então, que participaram, que mandaram sua mensagem e foram sorteados. Palmas o Ricardinho Pereira, o perfume e o Eduardo Celestino, a ducha eletrônica da Zagomel, oferecimento aí da Eletrolar. A melhor loja de elétrica hidráulica do Brasil. Se ligar o microfone, sai. Sai ainda, é verdade. Pai, que vergonha, desculpa. A melhor loja de elétrica hidráulica do Brasil. Desde 1968, há 56 anos, a Eletrolar atende você com carinho, dedicação e honestidade. Muito bem. E orientando, então, o ganhador, né, da ducha, principalmente, para comparecer lá no horário comercial, na Eletrolar, Rua Álvares Machado 272, que estaremos lá prontamente para recebê-lo e entregar com muito prazer a ducha Zagonel. E o Giovanni Sabe e também o Ricardinho Pereira, vamos tentar entrar em contato aí para a gente fazer essa entrega, né? A gente pode combinar com eles ali no frango frito. No frango frito. Ô, Zanqueta, você gostou do jogo? E aí? Gostei do primeiro tempo do jogo. Foram dois tempos distintos. O primeiro tempo só deu o Guarani. O segundo tempo só deu o Ponte Preta. O placar faz jus ao espetáculo 1-1. Eu queria entender o que o Pintado falou para o time do Guarani no vestiário, que ele voltou numa sonolência, voltou numa nhaca, entendeu? O gol da Ponte surgiu de um erro grotesco de lateral do Guarani. Era a bola do Guarani, era só lançar a pinóia para frente, ele lançou no meio, escanteio para a Ponte, gol da Ponte. Aquelas vaciladas que acontecem, né? Em toda partida do futebol, mas a situação, como o Wagner já colocou bem aqui, do Guarani, a equipe só para ter uma ideia, a equipe da Chape, que é a 16ª colocada, ela enfrenta o Santos amanhã, às 19 horas, na Vila Belmiro. Né? Então, de quem que o Santos ganha? O Santos? Não, eu tô dizendo o seguinte, que o Guarani tem 6 pontos, a Chapecoense tem 14, são 8 pontos. Vai que a São 3 rodadas. Vai que a Chapecoense apronta e consegue um resultado positivo amanhã, esses 8 aumenta 11 pontos. O Guarani já está 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Olha a situação. Nem se ganhar os 2 próximos jogos, ele sai da zona de rebaixamento. Isso, exatamente. Então a situação é complicadíssima. Então um resultado muito negativo para o Guarani. A Ponte continua sem vencer jogando fora de casa, mas hoje adquiriu um empatezinho. E só pegar um adendo, tem que falar para os jogadores do Guarani largar essa frescura de não querer dar entrevistas, porque só Vladimir e Diogo Matheus que dão a cara a tapa. Entendeu? Você tem mais 11 jogadores, você tem mais o banco de reservas, ninguém quer falar. Por que ninguém quer falar? Só quer falar na hora boa. Tem que falar na hora ruim, a torcida merece escutar. O time jogou bem hoje, saiu aplaudido. Por que não falar com a imprensa? Só Diogo Matheus e Vladimir? Tem que mudar essa chave. Tá aí, olha aqui, ó. Ribeirão Preto é Guarani, tá dizendo o Jussier. Que legal, hein, Jussier? Você entrando aqui na nossa transmissão da Web Rádio Gringo. Zé Carlos Almeida. Boa noite, Anderson. Tá falando aqui que bom demais, o Zé. Bom demais. Bom demais aí. Tá todo mundo contente, né? Grande Zé Carlos. Bom demais ter você conosco aqui também. E a Maria Angélica tá concordando com você, viu? Tá concordando aí com esse seu comentário, mas a Maria Angélica que corroeu as unhas durante a transmissão nossa aqui, acompanhou a sorte inteirinha. Da Maria Angélica, ela colocou unhas de gel ontem, mas já perdeu o investimento. Wagner Ferreira, mais um derby, mais uma jornada juntos, e 1-1, bem que você falou, você ainda falou que o resultado de empate era o mais provável, né? A gente em off, antes de entrar na transmissão, você falou. E, lógico, voz da experiência tinha toda a razão, né, Wagner? Muito embora na nossa resenha de quinta-feira,
eu tinha dado 2 palpites e errei os 2. Eu dei como torcedor vitória do Guarani 1-0 e como analista de futebol 2-1 para a Ponte. Errei os 2. Agora só quem foi na mosca foi o Celção. Celção foi no 1-1. Eu não acertei? Errou! Não acertei? Você? Pela primeira vez eu tô errando? Você deu uma goleada no Guarani de 4, se eu não me engano. Você, ô Zanqueta, olha, mais uma vez é essa a vinheta sua. Passou longe. Você acertou que o Ayrton ia entrar. O Ayrton ia sair para a entrada do Ayrton saiu. Não, o Ayrton não saiu. Saiu para a entrada do Lucas Paraíso. Exato. Você acertou isso. Parabéns, viu? Obrigado, mais uma vez. Nós estamos aqui. Os melhores em campo, hein? Exatamente. Vamos aí, então. Hoje a gente vota dois craques da Grigo, um da Ponte e um do Guarani. Vamos começar com o pior, vai. Não. Vou começar pelo mandante da partida, o Guarani. Não, com o pior em campo, vai. Pior? Você quer votar também? Porque antigamente a gente tinha o pé mole, viu? Não, esse tinha o pé mole aqui da Grigo. Encrenca aí, vamos votar nisso aí. O pé mole. Então, vai lá. Vamos pro pé mole do Guarani, o pé mole dessa jornada esportiva da equipe do Guarani. Zanqueta, começa com você. Yudi, eu só vi um brilhar no SBT, que fazia o Domingo e Companhia lá. Que esse aqui, pelo amor de Deus, não vou nem culpar a expulsão do João Vitor, mas a besteira que esse lateral fez, dando a posse de bola para a Ponte Preta, que saiu o gol de empate, é ele mesmo. Yudi. Tá aí, o primeiro pé mole da equipe do Guarani. Eu já emendo com você o da equipe da Ponte. O pé mole da equipe da Ponte Preta, Zanqueta. Cara, da Ponte, o pessoal teve tudo o mesmo nível, né? Mesmo padrão de jogo. Eu vou colocar com o Matheus Regis, que entrou e não fez nada do que eu acho que o Nelsinho passou para ele. Que era um jogador velocista para aproveitar o número de jogadores a menos do Guarani, mas não conseguiu pegar na bola. Tá aí, então o Matheus Regis na Ponte, o pé mole, e o Luan Dias, o Yudi na equipe do Guarani, opinião do Zanqueta. E aí, Wagner? Olha, com relação ao Guarani, você olha daqueles que começaram a partida e que terminaram, você não encontra um jogador assim que destoou, fora o Vinícius, que vai levar meu voto também, o Zanqueta tem razão. Porque todos fizeram uma partida assim, se não for exuberante, pelo menos mostraram raça e diferente de outros jogos. E se você for por exclusão, o Vinícius realmente cometeu aquele deslize ali para acontecer o gol de empate da Ponte. Então, o Vinícius pelo lado do Guarani e pelo lado da Ponte, vou ficar com o Emerson, camisa 8. Tá aí, Emerson da Ponte e o Yudi já tá eleito o pé mole do Guarani. Eu vou dar o meu voto no Guarani, não vai adiantar em nada, mas eu vou votar não pela partida que fez, mas pela expulsão, exatamente, uma expulsão totalmente desnecessária no campo de defesa da equipe da Ponte Preta, né? Ele faz a falta, então, no setor de ataque dele. Sabendo que estava pendurado. Estava amarelado já, o João Vitor. Então, por essa, não adianta nada, já está eleito aí o Vinícius Gilde como o pé mole dessa jornada da Grigo, mas o meu voto fica com o João Vitor aí, por essa expulsão que poderia ter prejudicado demais a equipe do Guarani, assim como prejudicou. Lógico, a Ponte Preta aproveitou e desceu o segundo tempo, praticamente só um lado do campo que teve aí bola rolando, né? O lado ofensivo da equipe da Ponte. Então, mas quem ficou como o pé mole dessa partida, pelo lado do Guarani, tá aí, ó, Vinícius Yudi. Deu ruim pra você, hein, Vinícius? No lado da Ponte tá empatado o Matheus Regis e o Emerson. Eu não votaria nenhum nem outro. Eu voto, sinceramente, eu acho que jogou improvisado, tudo bem, é uma dificuldade, mas o Edson, eu acho que ali... Ô, Diógenes, vem cá. Vem cá, Diógenes, ele vai desempatar o Diógenes. O Diógenes vai desempatar? Então manda lá. Apesar de não conhecer muito o jogador da Ponte Preta, eu vou botar no Edson. E ainda cara ruim. Votou no Edson? Votei no Edson. Pega o voto do Nestor também, então. Ô, Nestor! Eu já estava preparando o churrasco, eu vou botar no Edson também. Tá aí, então. 2 votos. Eu não vou pedir pro Mudinho falar, porque é complicado, né? Eu acho que ele não vai conseguir... Menino, olha o menino. Não dá, menino. Não dá, né? Tá aí. Edson, pelo lado da Ponte, foi o pé mole dessa jornada.
Deu ruim pra você também, hein, Edson? Tá aí, Edson e Vinícius Iude colocado aí, o Geraldo também tá concordando, o Edson foi horrível, mesmo que improvisado. Muito mal, tá dizendo o Geraldo, eu também achei, viu, o Geraldo, o Edson destoou ali nessa equipe da Ponte Preta. Agora, o craque da Grigo. O craque da Grigo, a gente começa pelo craque da Grigo do time do Guarani, Wagner Ferreira. Camisa 10, Luan Dias. Olha aí, simples e objetivo, não titubeou. Luan Dias, número 10, primeiro voto pro craque da Grigo. E eu pergunto pra você. Não, você. Eu? Você. Deixa eu ver aqui, ó. Vladimir fez umas defesaças. Corta pra mim. Olha aí. Foi um jogador que tem um destaque aí também. A dupla de zaga não comprometeu em nenhum momento, nem o Léo Santos, nem o Douglas Vaisselar. Lucas Araújo, acho que do que vinha jogando essa meiuca do Guarani ali, ele tem lugar nesse time, né? Lucas Araújo, o Matheus Bueno sempre, o mesmo futebol. O Ayrton hoje não desempenhou aquilo que ele vem jogando sempre, então eu fico aí com o Luan Dias também. Eu vou no Luan Dias. A gente até destacou como estava com vontade de jogar hoje, autor do gol do Guarani, e jogou muita bola. O Celso Fittipaldi está dando voto para o Vladimir como craque da Grigo pro esse time do Guarani. Então, 2 votos pro Luan Dias e 1 pro Vladimir. Se a galera do chat quiser ir votando, ajudando aí, fiquem à vontade. Zanqueta, o seu voto. Corta pra mim, põe exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer, põe exclusivo. Eu ia votar no Vladimir, mas ele fez tanta cera, numa hora que o Guarani podia sair num contra-ataque, matou o contra-ataque, infelizmente, vou votar no Luan Dias. Marcou o gol, jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo não teve que fazer muita coisa, porque teve que correr mais atrás da bola do que com a bola no pé. Luan Dias. Tá aí, então Luan Dias, 3 votos, é o craque da Grigo pelo lado do Guarani. Tá aí, o craque da Grigo pelo lado do Grigo. Agora, como diz meu amigo Raul Gil, vamos aplaudir. O Geraldo tinha falado que o goleiro do Bugre foi o melhor. Tá aqui, ó, mesmo sem a macaca chegar muito. Mas mesmo da seguinte maneira, fica 3 votos contra 2. Principalmente no primeiro tempo, né? Principalmente. No primeiro tempo, a bola teve muita chance em cima dele. No segundo, nem tanto. Exatamente. Tirou uma com o pé lá, né? Zanqueta, tá do seu lado lá. Na verdade, foi a unha encravada que tirou, viu? Tá vendo? Bom, pelo craque da Grigo, pelos lados da ponte, o Celso Fittipaldi já tá dando voto aqui para o Gé, pelo gol, ele tá dando o craque da Grigo para o Gé pelo gol, né? E, bom, você começou, é minha vez de começar. Vamos você. Lá. Deixa eu ver, Pedro Rocha, Inocêncio, Edson, Matheus Silva, Sérgio Rafael Dodô, rapaz do céu, hein? Tá aí. Olha, eu gostei, por incrível que pareça, não vou dar o voto para ele, mas eu gostei da entrada do Lucas Bochecha no segundo tempo ali, viu? Ele no lado direito ali, até que ele deu um trabalho ali, como você diz, o Matheus Regis não entrou de acordo também, porque se entra ali do lado esquerdo do Guarani, seria uma festa, né? O Geraldo tá dando pro Gé também, sem dúvida, voto pro Gé, o autor do gol. Cara, eu vou ficar... Eu tô em cima do muro, hein? Nós estamos escolhendo aqui o melhor da ponte. Melhor. O melhor da ponte. O Gé fez o gol. Por causa disso, ele foi o melhor? Segundo o Geraldo e o Celso, sim. Então, agora, eu tô antecipando, né? Enquanto você... Você já votou, Grigo? Não, ainda não. Ele tá pensando. Não, ele tá mais perdido que cupim na serralheria, velho. Vamos votar aí, Grigo. Posso falar? Eu vou votar hoje. Eu acho que o Elvis apareceu bastante na partida aí. É isso. Vou votar no Elvis. O meu voto vai pro Elvis. Pode contabilizar mais um aí, o meu também. Seu também? Elvis. Pois é. Seu também. Porque é o cara acima da média. Ele é acima de qualquer jogador da ponte. Quando ele dá o tapa, alguém que recebe lá que vai ter qualidade para definir. Porque é ele que determina o que acontecer no meio campo. Então é Elvis, sem dúvida alguma. O Gé fez o gol, mas também é o responsável, né? Quase que cavou uma expulsão dele próprio, né? Então, tá certo, já fez o gol. Quem faz o gol realmente merece alguma coisa. Mas o Elvis é o maestro. O Geraldo tá dizendo porque ele votou no Gé, porque o Gé deu muito trabalho ali pro setor defensivo do Guarani. São 2 votos pro Gé, 2 votos pro Elvis.
Você quer desempatar ou você tem uma outra Eu opinião? tenho a minha opinião, mas tem pessoas que vão desempatar daqui a pouco. Tá bom. Eu tenho a minha opinião que, se não fosse ele, no primeiro tempo não terminaria 1-0. O Guarani teve chance, ele pegou umas 2, 3 bolas aqui no começo do jogo, depois tirou uma com o pé. Meu voto é Pedro Rocha. Pedro Rocha, tá aí na opinião do Zanqueta, Pedro Rocha, voto aí pro craque da Grigo. Tá empatado. A galera que tiver no chat aí, quiser ir votando também, ó, Gé 2 votos, Elvis 2 votos e o Pedro Rocha 1 voto. Mas eu vou pedir então a opinião do Diógenes. Vamos lá. Ô, Diógenes! Oi, é um prazer. Eu tô gostando dessa coisa de falar na rádio, viu? Eu gostei do futebol. O Monga jogou muito bem hoje também, o Ordilei na lateral direita. Mas meu voto onde? Vai pro Elvis. O Diógenes votou no Elvis. Agora, o Destor, você vai votar no Gé ou no Elvis? Ou no Pedro Rocha? Bate, aqui no Rio Grande a gente costuma fazer que na pescaria, quem coloca a vara pega num peixe, né? Mas eu vou votar no Elvis. Aí então, Elvis, o craque da Grigo pelo lado da macaquinha. Foi. Eu vou demais pra você no lugar da Ponte Preta, Elvis. Põe exclusivo, meu filho, dá trabalho pra fazer, põe exclusivo. É sensacional isso aqui. Ô, Wagner Ferreira, o senhor Flávio Rodrigues de Souza e os seus auxiliares, o Luiz Alberto Andrini e o Gustavo Rodrigues de Oliveira, o que você achou? Complicado, hein? Complicado a arbitragem. Tentou segurar o jogo no cartão amarelo, até que conseguiu, porque só teve uma confusãozinha ali, um empurra, depois os jogadores se respeitaram. Mas aquelas faltas, realmente num jogo disputado como esse, inevitável a aplicação, né? Foram 3, 6, 7 para a Ponte contra 3 do Guarani. E eu acho que ele pipocou naquele lance de... Quem que estava com cartão e foi o Castro. O Castro, exatamente. Acho que ele pipocou, os jogadores do Guarani fizeram uma pressão em cima do Bandeira também ficou na dele ali. O pessoal tem o VAR como amuleto. Então, tira o dele da reta e deixa pro VAR decidir. Não aconteceu, quer dizer, para a torcida, para a gente que estava aqui em cima da linha, que parece que a infração ocorreu, mas o árbitro é realmente fraco e tentou segurar nos cartões, distribuiu um monte aí, mas não teve influência, né? Para nós aqui, pênalti, teve algum impedimento, os absolutamente normais. Então, para mim, uma nota baixa aí para a arbitragem, não gostei, principalmente do árbitro. Como já tinham alertado, né? É um árbitro que ele gosta demais de aparecer na partida. Então tá aí, ó. Uma nota baixa aí pro árbitro, principalmente pro árbitro, segundo Wagner Ferreira. Bom, tá aí. Lembrando que Pedro Rocha e Igor Inocêncio fora da próxima partida da Ponte Preta contra a equipe do Brusque na sexta-feira às 21 horas. Levaram o terceiro amarelinho e não vão enfrentar a equipe do Brusque. E não tinha ninguém suspenso para essa partida, né? Então, os dois mesmo que não jogam na partida contra o Brusque. Na equipe do Guarani, quem está de fora... Só lembrando que o jogo será na sexta-feira. Isso, às 21 horas, né? 21 horas. Exato. Na equipe do Guarani, retornam a equipe, ficam liberados aí o Anderson Leite e o Reinaldo, que não jogaram essa partida porque estavam suspensos, porém, o Diogo Matheus não vai enfrentar a equipe do Sport. Levou o terceiro amarelinho hoje, está fora da próxima partida no próximo domingo, às 18h30, aqui no Brinco de Ouro, com jornada esportiva da Grigo, mais uma vez aqui do Brinco de Ouro. Alguma coisa, o Guarani... E o João Vitor, né, que foi expulso. O João Vitor, perdão, exatamente, bem lembrado. E o João Vitor que levou o amarelinho, o vermelho, né, levou o segundo amarelo, foi expulso. Volta a frisar, numa falta totalmente desnecessária. Levou o amarelo, já tinha um amarelinho, o árbitro puxou o vermelho, tá fora também Diogo Matheus, e o João Vitor não enfrenta o Sport, Pedro Rocha e Igor Inocêncio não enfrentam a equipe do Brusque. Com relação ao Guarani, o Wagner, essas duas peças, baixas, duas baixas, exato. E aí?
Bom, pela lateral direita tem o Heitor, né? Que eu não gosto do Heitor, diga-se de passagem, eu acho ele pior que o Diogo Matheus. E o Diogo Matheus fez uma boa partida hoje, principalmente no primeiro tempo. E no segundo já ficou um pouquinho mais na dele aqui, porque a Ponte deu uma pressão. Então, eu gostei do Diogo Matheus. Lamentavelmente vai estar fora do jogo contra o Sport no próximo sábado. Mas o Heitor seria a substituição mais lógica, entrando ali no lugar. Sai um, entra o outro e praticamente fica do mesmo tamanho. E lá no lugar do João Vitor, talvez o Reinaldo, né, faça essa função. Tá retornando, né? Ou então que o Pintado arranque outro coelho da cartola aí para... Diga-se de passagem, agora ele não fez uma má partida no derby. Começou muito bem. Se tivesse mantido o ritmo tanto no primeiro como no segundo, não teria empatado. Que para mim foi um resultado negativo dentro de casa. Agora, me mostrou uma certa evolução. Todos nós temos que reconhecer que não foi aquele time apático, que sem iniciativa, e tomando gol bobo, aquele negócio todo, deixando para VAR decidir, dando chance para árbitro decidir em últimos minutos o empate ou a derrota, como aconteceu muitas vezes aqui dentro. Então foi uma outra atitude do Guarani. Vamos ver se mantém, né, nessa próxima partida, dentro de casa contra o Sport, um dos postulantes ao título, né? Ao título não digo, mas ao acesso. E será outro grande jogo. E o torcedor deve, então, comparecer. Se hoje vieram 9 mil torcedores, com o Sport eu acredito que não chegue a tanto, não. Mas o jogo motiva, hein? Do Guarani Sport é aqui? É aqui. Isso, domingo que vem. Domingo que vem. Jornada Esportiva da Agrigo, às 18h30, a gente começa às 18 horas. E tem um detalhe. Oi. Jogo com 2 torcidas. Sim. O Sport tem torcida. Sim. Então vamos ver se o público realmente encara esse compromisso, vê alguma evolução no Guarani, para prestigiar de novo o Bugre na sequência do campeonato. E com relação à Ponte, Pedro Rocha e Igor Inocêncio fora. E aí? Bom, no lugar do Igor Inocêncio, vamos de Luiz Felipe. Eu acho que... Se ele se recuperar, né, da contusão aí... Exatamente. Tem mais alguém fora? E o Pedro Rocha. Bom, aí... Não tem jeito. Sai Pedro Rocha entre o Luan, estamos conversados. Nós temos mais posições, o Nelson. Deve voltar o Riso, hein, para lateral. Tem isso também, né? Não, tá um negócio que eu estava dizendo, né? O repertório da Ponte é melhor que o do Guarani, né? Não podemos negar isso. O Nelson olha para trás, tem gente para mexer, principalmente para o próximo jogo. Ele perde 2, mas tem 4 aí que pode escolher tranquilamente. Eu acho que a Ponte deu um tiro certo ao contratar o Nelson. Muita gente, né, achando, tá superado, 74 anos, vai fazer agora nesse mês de julho. Mas eu acho que, pela experiência que ele tem e pelo respeito que ele impõe ao time, então, tá no caminho certo, pô. Diga-se de passagem, não há o que reclamar. Ele tem o time nas mãos e vai enfrentar o Brusque em casa, né, na próxima sexta-feira. Nós estaremos lá para conferir tudo isso. O Brusque é fora, né? Lá em Brusque. Você vai lá em Brusque, Vagnão? Que beleza. Em Brusque? Manda um abraço pro careca da van. Ela faz 2 partidas fora de casa? Isso, exato. Como o Guarani faz 2 dentro, né? Exatamente, contra o Sport e fez o derby hoje. Aliás, derby que terminou 1 para o Guarani, 1 também para a equipe da Ponte Preta, o derby 207, cobertura da nossa Jornada Esportiva da Agrigo. Bom demais ter vocês conosco, uma participação muito bacana de vocês, amigos da nossa Web Rádio Grigo. Você crava a transmissão do jogo Brusque e Ponte? Então, é aquele horário complicado. Né? É aquele horário complicado. Deixa pra lá. Provavelmente apenas o jogo do Guarani no domingo. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mais alguma coisa que você colocada aí, ô Zanqueta? Agradecer a todo mundo que participou, o Nestor, que veio direto da ponte lá do Guaíba, Rio Grande do Sul. Agradecer ao Diógenes Ofanho, que foi um personagem muito bem-vindo hoje, aos torcedores que nos acompanharam pela rádio, pela transmissão. Tentamos fazer o nosso melhor, tentamos fazer uma transmissão divertida, tirando a monotonia que nós temos por aí. Adivinha quem ganhou? Ninguém. Não, o público. Sim. Aê! Pensei que era aquela música do Pensamento Verde, do Bola de Neve. Não. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Mas o importante foi que teve um bom público, sem violência, sem brigas, e com uma
puta de uma bomba que estourou agora. Uma bela dinamite que estourou agora aqui próximo. Mas, infelizmente... Eu só não entendi uma coisa. A Ponte marcou o gol aqui, soltaram o Rojão lá no estádio da Ponte? Isso. Tá certo. É que tem delay, né? O pessoal tem que ter um pouquinho de delay. Mas como diz o meu amigo finado... Põe exclusivo, meu amigo, dá trabalho para fazer. Eu vou me despedir dessa jornada, desculpa a vergonha que eu passei. E até a próxima, se Deus quiser. O que você quer, Mudo? O Mudo falou. Carlos Zanqueta e sua trupe, eu vou falar assim agora. Carlos Zanqueta e sua trupe, valeu demais, Zanqueta, sensacional. Mandar um abraço aqui pro Geraldo, que ele tá falando, Macaca, quando ficou com um a mais, deveria ter partido para cima, porque daí poderia ter virado. Celso Fittipaldi tá alegre, hein? Acertei o palpite da resenha dos amigos. 1-1 ele marcou lá. E o Glauco, grande Glauco, tá aqui falando também, craque do jogo, Elvis, sobrou. Pior em campo, Nelsinho, segundo ele, hein? Escalou errado, demorou para mexer, ainda teve medo de ir para cima. O Edson é ruim, porque ele para jogar, a culpa é do técnico. Tá aí, ó. Abraço a todos, grande Glauco, legal demais a sua participação aqui conosco nesse finalzinho da nossa jornada esportiva da Grigo. Wagner Ferreira, agradecer mais uma vez, né? Deb, mais um jogo disputado, 1-1, a torcida do Guarani agradeceu, bateu palma para sua equipe, prestigiou, incentivou, e o torcedor Ponte Pretano também, que não pôde estar no brinco, saiu contente também, tá? Contente pelo empate, mais um pontinho na tabela. É isso, o torcedor da Ponte fez o seu papel. Na saída da delegação lá do Hotel Mercury, houve ali uma concentração muito grande, com a presença, inclusive, da INDEC, lá, policiamento e tal, para dar aquela proteção preventiva, né? Então, é melhor prevenir do que remediar. Então, os jogadores já saíram sentindo o calor da torcida. Então, como a torcida não poderia vir para o estádio, o pessoal já fez o trabalho, a torcida fez o seu papel, dando incentivo aos jogadores na saída do hotel, e os torcedores foram lá para frente do estádio lá para assistir ali, ouvindo rádio, ouvindo a transmissão na TV, para acompanhar. E quando saiu o gol da Ponte aqui, eles soltaram o Rojão lá e tá tudo certo, é assim que funciona. Grande abraço a todos, gente boa, e até a próxima transmissão aqui pela Web Rádio Grigo. Anderson Grigoleto. Wagner Ferreira. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E levamos a emoção desse Derby 207 para você, amigo da Web Rádio Grigo. Lembrando que os ganhadores dos prêmios, tá aqui, deixa eu puxar a papeleta aqui, né? Foi a bola, o Giovanni Save, o perfume feminino da Fator 5, o Ricardinho Pereira, e a ducha eletrônica da Zagonel, oferecimento da Eletrolar, que você, Eduardo Celestino, vai retirar lá na Eletrolar. Já está o seu nome com o Wagner Ferreira, você vai chegar lá, vai conhecer o Wagner Ferreira pessoalmente, essa pessoa sensacional. A ficha técnica do jogo, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Derby 207, estádio Brinco de Ouro da Princesa, partida que começou às 18h30, teve o placar de 1 para o Guarani, 1 para a Ponte Preta. A equipe do Guarani, escalado pelo técnico Pintado, foi a campo com Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Douglas Bracelar e Vinícius Iude. Lucas Araújo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. Entraram na equipe do Guarani Bruno Oliveira e Lucas Paraíso. Levaram amarelinho na equipe bugrina o Vladimir, o Diogo Matheus, que está fora do próximo jogo, e o João Vitor. João Vitor levou 2 amarelinhos. Com isso, vermelhou para o João Vitor. Fez o gol do Guarani, o Luan Dias, aos 24 minutos do primeiro tempo. A Ponte Preta, do técnico Nelsinho Batista, veio a campo com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e Sérgio Rafael. Dodô, Emerson Santos, Elvis Castro, Gé e Iago Dias. Entraram na equipe da Ponte Preta o Lucas Bochecha e também o Matheus Regis. Amarelaram na equipe da Ponte Preta o Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, o Dodô, o Elvis, o Castro e o Gé. Anotou o gol da Ponte Preta o Gé aos 8 minutinhos do segundo tempo. 8.445 o público pagante, 1.181 o público não pagante, 9.626 o público total, para uma renda de R$ 91.980.
Apitou essa partida o Flávio Rodrigues de Souza, auxiliar 1, Luiz Alberto Andrini, auxiliar 2, o Gustavo Rodrigues, quarto árbitro foi o Fendi Chaves e o VAR, o Paulo Renato Moreira da Silva. Final de jogo, Guarani 1, Ponte Preta também 1. Próximo jogo do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, próximo domingo, dia 7, às 18h30, aqui no Brinco de Ouro. E a Ponte Preta enfrenta a equipe do Brusque na próxima sexta-feira, lá no Doutor Ercílio Luz, no dia 6/7, na sexta-feira, às 21 horas. Ponto final nessa jornada esportiva da Grigo. Bom demais ter você conosco. Agradecer demais a participação de vocês, que foi algo de sensacional, como diz o nosso amigo Zanqueta. Agradecer, desejar a todos vocês uma ótima semana, né? Uma semana abençoada aí, que venha com muito sucesso, muitas felicidades para você nessa semana. Aliás, o mês de junho, né? Mês de julho iniciando, e que você tenha um mês sensacional. Mês de Olimpíadas, hein? Tá chegando as Olimpíadas aí também. Bom, na próxima quinta-feira, resenha dos amigos com o nosso grande Israel Moreira, estará lá fazendo a resenha conosco. Vamos comentar desse jogo também, desse derby, dos palpites que nós demos. Celso Fittipaldi aceitou o palpite. Bom demais! Encerrando a jornada esportiva da Grigo e parabenizando aos vencedores, o Giovanni Sávio, o Ricardinho Pereira e também ao Eduardo Celestino. Valeu demais! Tchau, tchau, até a próxima! Rádio Grigo, a rádio dos amigos.